É do Pinheiro. Não é fácil não, gente. Um abraço, boa noite, meus amigos. 19h12, concentração Bandeirantes Campinas. Para São Paulo, Campinas, Brasil e o mundo nos acompanhando aí nas redes sociais da internet. Olha a situação da macaca. A macaca tá na roça de novo, hein? De novo. Meu grande amigo Totoiate já nos ouvindo. Muito obrigado, Ana Sacramento. Grande corneteiro da macaca, hein? Grande corneteiro. Ele disse que hoje tá confiante no empate, tá bom. Vamos ver, vamos ver. Mas é todo mundo na sofrência de novo com essa ponte, hein? De novo. Ei, macaquinha, vou te contar, viu? Olha, mas na história da ponte, por incrível que pareça, já teve grandes capítulos. Digo grandes capítulos, foram grandes enrolações. Foi assim, você quer ver? Uma grande confusão, uma grande... situação difícil da macaca, viu? Hoje a ponte, com toda essa enrolação, mas ela teve já muito mais enrolada, em situação muito mais difícil. Vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que acontece. O pessoal fica bravo, manda... Sabe o que acontece, gente? É o seguinte, muita gente manda o WhatsApp, você tem que falar isso, você tem que falar aquilo, tá acontecendo isso. Só que tem que tomar cuidado com aquilo que fala, né? A gente, claro, ouve um monte de coisa, mas você vai falar para provar. Né? A gente sabe que a coisa da ponta é enrolada mesmo. E bota enrolação nisso. Eu fico imaginando como é que não deve ser lá dentro do Majestoso, né? Para acertar finanças. Tudo bem, o Ebelinho tá pagando e tal, mas é rolo de dívida, brigaiada. Não adianta. Enquanto a ponte tiver suas brigas internas, vai ficar nisso. Vai tropeçar. Não adianta. Agora, você vai falar em união na ponte, a ponte nunca teve união, não adianta, tem azar, todo clube é assim mesmo, não adianta. Mas só tem a ponte só tem uma coisa que ninguém fala, porque é um clube carente de título, ok, e de fato, beleza, a ponte é confusão, a ponte é improviso, a ponte é sofrimento, a ponte é isso e aquilo. Agora... a ponte é galgada pela sua história, por verdadeiros heróis, porque tem sempre alguém que quer a ponte. Daqui a pouco, daquela baita confusão, rebaixamento e finança e dívida e tal, mas sempre aparece um para salvar a ponte. Historicamente, sempre teve alguém que quis. Foi assim o Carnieri nos anos 90, 95, 94, 96, quando ele apareceu como vice do Anivaldo Baldo. O Anivaldo Baldo renunciou, ele era o vice, ele assumiu. Naquela época a ponte tinha o sofá endividado, tinha o telefone penhorado, era o que a ponte tinha. Em 96, agora a ponte vai acabar, então apareceu o Carnieri. Agora essa situação, ele quer o dinheiro dele, ele perdeu a eleição, é um fato que não dá para discutir. Como é que você vai discutir? Pô, o Carnieri tá errado, que é o dinheiro dele. Também, se vai que o Carnieri venha a falecer, aí a filha dele vai lá, vai querer o dinheiro também. Não adianta, é uma coisa que tem que acertar. É uma coisa muito pessoal. A gente gostaria demais. Quem que não gostaria de falar? Atenção, atenção, extra! O Carnieri acaba de renunciar o seu crédito com a ponte. Esse crédito passa a assumir aí o patrimônio da Associação Atlética Ponte Preta. Pô, legal, beleza. Mas não é assim. Não é assim, porque pessoas que hoje dirigem a ponte que são, né, entre aspas, inimigas dele. E não adianta, ele tem a função dele, já foi herói. Eu acho que ele tem essa história bonita da ponte, mas é muito discutível esse negócio. Porque quando vendeu o Washington, porque ele pegou, porque quando vendeu o Kleber, vendeu o Cizinho, vendeu o Aleph, vendeu não sei o quê, mas sabe como é? O mundo da bola é assim mesmo, né? Porque tem que fazer uma auditoria daquilo que ele cobra e tal, enfim, é toda essa confusão. Mas vamos acreditar que sempre tem alguém que queira pegar a ponte e aparecer como um salvador. Tá? Então, Boris narra às 20h30 aqui, Ituano e Ponte, de lá de Itu, né? Estaremos aqui na retaguarda. O nosso WhatsApp é o 97102-1493, 97102-1493. Olha, historinhas de Ponte Ituano, hein? Nos últimos 28 anos, a Ponte ganhou em Itu apenas
apenas 3 vezes. Deixa eu pegar aqui nos arquivos. 13 de março de 94, Totoiate estava lá, hein? 13 de março de 94, deixa eu pegar aqui. Olha, Paulista 94. E aí lá em Itu, 1-0, sabe quem fez o gol? Renato. Quem que é esse Renato? Esse Renato é o Renato, campeão brasileiro de 78 pelo Guarani. O Renato Morungaba. O Renato Pé Murcho, sim. Teve 2 passagens pela Ponte, uma delas 9-4. 1-0 o gol dele. E aí, nesse mesmo ano de 94, os senhores, na última rodada, quem é que não vai se lembrar disso? Moisés Lucarelli, Ponte Ituano. O Ituano já estava rebaixado. E a Ponte tinha que ganhar e bem, para no saldo se livrar. 3 equipes seriam rebaixadas em 94. E aí, Ponte 1-0 com Pedro Luiz, grande zagueiro. Depois foi para o São Paulo. Mauricinho, aquele que veio do Vasco, segundo o Totoiate, 2-0 Ponte. Arnaldo fez 3-0. Arnaldo estava no exterior, me disse Perichaibe. 3-0. Arnaldo, aos 20 do segundo tempo, 4-0. E faltava mais um. Aos 27, Renato Morungaba de novo. Marcou 5º gol, fechou 5-0. O senhor sabe o que foi que aconteceu nesse dia? Preste atenção como terminou a classificação. Em 13º lugar, a Ponte com 26 pontos. Em 94, a vitória valia 2 pontos. 3 pontos começou em 95. Em 14º, Mojimirim, com 26 também. Ponte e Mojimirim, 8 vitórias cada um. No saldo, a Ponte menos 7 e o Mojimirim menos 9. Então, no saldo, a Ponte se salvou. E foram rebaixados também Santo André e Ituano. Eu estou dizendo de 94, olha como é o mundo da bola. Mojimirim rebaixado. Vocês se lembram que em 92 foi o Carrossel Caipira. O grande Mojimirim de Vadão e companhia. Mogi arrebentando, estraçalhando. Mas 2 anos depois o Mogi foi rebaixado, tá? E a Macaca se livrou no saldo, nesse 5-0 no Ituano, né? E com o Renato Pé Murcho marcando aí o 5º gol. A Ponte de Brigatti, Marques, depois Fabinho, Pedro Luiz, Edson, Mariano e Branco, Sidney, Júlio César e Guará. Depois ele e Renato Pé Murcho, Mauricinho, Arnaldo e Esquerdinha. Esquerdinha veio da Portuguesa, técnico Givanildo de Oliveira. É isso aí, tá? E o técnico do Ituano, Valdemar Carabina, que tem um histórico também no mundo da bola. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, a vitória da Ponte em Itu em 94, deixa eu ir para 2007. Vamos aqui, 7 de março de 2007. Deixa eu pegar aqui, atenção. Estou aqui vasculhando nos meus papéis, o jogo por jogo. Tá aqui. 2-1 a Ponte ganhou lá, hein? Tem que era o treneiro da Ponte, Nelsinho Batista. Depois de 13 anos, a Ponte ganhou o Itu. E o Roger fez o seu primeiro gol, explicando o Roger, revelado pela Ponte. E aí ele foi embora. A Ponte vendeu o Roger, foi para o São Paulo. E aí, em 2005, o São Paulo emprestou o Roger para a Ponte. Essa é a segunda passagem. O Roger teve 5 passagens. Essa foi a segunda. E ele fez o gol nesse jogo aqui também. Deixa eu ver quem mais. Roger e Castor. Sabe quem é que esse Castor fez o gol na vitória? Estava 1-1. Roger 1-0. Hugo Leonardo empatou para o Ituano e Castor, o gol do Castor foi aos 47 do segundo tempo. O Castor entrou na negociação com o Ney, lateral revelado pela Ponte. O Ney foi para o Atlético Paranaense e Castor veio para a Ponte. Esse Ney aqui é aquele carecão, lateral direito, que inclusive, numa bobeada que aconteceu na base da Ponte, um dia o Ney foi parar no Corinthians. E aí, não sei quem levantou a lebre, pegaram o Ney de volta no Corinthians e botou pra Ponte. Quase que ele foi pro Corinthians. Quer dizer, chegou aí. Não sei se estreou na base do Corinthians, mas voltou pra Ponte aqui, tá? Então, a Ponte de Denis no gol. O Denis aqui depois foi pro São Paulo, reserva do Rogério Ceni. André Cunha, Zacarias, Alexandre Black. Ó, Zacarias, revelado da Ponte, e Alexandre Black, revelado na Ponte, Fernando, depois Jonathan, Ricardo Conceição, volante revelado na Ponte, Pingo, depois Thiago Carpini,
Thiago Carpini, 2007, jogando na Ponte, né? Depois mais tarde jogou no Guarani, treneiro hoje. Treneiro do Guarani, agora acertou com o Água Santa, né? E João Marcos e Everton. Esse Everton é aquele mesmo, revelado pelo Guarani, estava no exterior, veio para a Ponte, e aí, depois, mais tarde, ele estava na Portuguesa, que aconteceu aquele rolo danado na última rodada no Canidé, que o Guto Ferreira colocou o Everton. E aí a Portuguesa depois perdeu os pontos, foi rebaixado e o Fluminense se livrou. Lembra-se dessa história? É esse aqui, é Everton, é ele. Deixa eu ver quem mais aqui. Depois Castor, Finazzi. Finazzi. Finazzi também teve 2 passagens pela Ponte. E Finazzi, quem mais? E ele, o Roger, né? Finazzi, inclusive, na sua juventude, chegou a jogar na base do Guarani. O Finazzi que estudou na PUC, não me lembro qual curso que ele fez. Bom, a terceira vitória da Ponte, nos últimos 28 anos, 5 de março de 2017. Deixa eu pegar aqui nos meus papéis, 2017. O nosso WhatsApp é o 971021493. Está aqui, 5 de março de 2017. Foi aquele paulista que a Ponte chegou na final. E aí foi 1-0, quem marcou? Luca! O Luca, que agora voltou para a Ponte. Técnico interino João Brigatti. Eu lembro desse jogo aqui. Depois chegou o Gilson Klein, né? E a Ponte chegou na final, mas o Brigatti era interino aqui. Quando terminou o jogo, o Brigatti foi pra torcida e tal. Gol de Luca, veio do Corinthians na época. E aos 5 minutos do segundo tempo, o Ituano teve o volante Morato expulso. Entrada em Matheus Jesus. João Brigatti foi na torcida. Eu marquei aqui no papel, você entendeu? Assim que terminou, o João Brigatti foi na torcida de punhos cerrados, comemorou com os torcedores ponte-pretanos. Felipe Moreira foi demitido. Ele foi demitido na partida anterior, a Ponte no Majestoso, eliminada na Copa do Brasil pelo Cuiabá. Foi 1-1. E o Felipe Moreira foi demitido. Mas, se não me engano, vocês me corrijam, por favor. Segundo, não sei quem foi que me falou, o Felipe Moreira hoje trabalha na Ponte, né? Até pouco tempo, ele era auxiliar do Carpini. Me parece, não tenho certeza, me desculpem, eu não acompanho tanta base assim da Ponte. Me parece que o Felipe Moreira, ele está trabalhando na base da Ponte. Deixa eu ver aqui, mas como toca meu celular aqui. Que André Luiz, meu repórter feliz. Muito obrigado. Para você também aí, felicidades aqui, sempre muito bem acompanhado. Viu? Um abraço para vocês aí. 89, eu já vou falar já desse 3-1, viu? Inacreditável. Novelli Júnior, hoje a Ponte joga hoje. A Ponte perdeu o maior título perdido da sua história. Mas aqui 2007, 1-0, é isso aí. Deixa eu ver o que mais aqui. É isso aí. Agora, de 89 foi o título da Série A2, né? Acontece que Ponte e Ituano, eles subiram em 89. A Ponte foi rebaixada em 87. Em 88, tentou na Justiça disputar, então onde ele entrava só dava WO e tal. Aí caçaram a liminar da Ponte. Aí o Lauro Moraes, que era o presidente, falou: nós vamos disputar então a intermediária, que era a Série A2 hoje, né? E aí a Ponte, em 89, acabou subindo com Osmar Guarneri como treino, com Jorge Mendonça, com João Brigatti no gol e tal. Foi uma bela campanha. O jogo do acesso foi no dia 3 de dezembro de 89, 3 no Taquaritinga, Monga, Wagner e Zé Carlos Bodão, que veio do 15 de Piracicaba, lembra disso? Majestoso abarrotado, um calor incrível, hein? 3-1, a Ponte subiu. Aí o Ituano também tinha subido. E aí Ponte e Ituano foram decidir o título. Primeiro jogo Majestoso, 3-1 para a Ponte. Gols de Jorge Mendonça, Monga e Tonho. Esse Tonho veio do Grêmio. E Roberto Ramos marcou para o Ituano. Aí teve o jogo da volta no dia 16 de dezembro de 89, um sábado à tarde. Novelli Júnior. Torcida da Macaca foi e tal. O Ituano até preparou uma festa. Diz a lenda que a diretoria do Ituano deixou uma chopada lá, deixa tomar chopp à vontade e tal. E as duas torcidas se uniram, sabe como é que é, né? Mas acontece que sai uma brigaiada. Segundo a lenda, a briga saiu e a partida foi interrompida. E o árbitro estava 0-0, a Ponte podia perder até por um gol de diferença, que ficava com o título. E aí, 0-0, 0-0, e veio os acréscimos. 0-0, torcida comemorando e tal. Niki Amaral, aos 50 minutos, faz 1-0 para o Ituano. Esse Amaral nasceu em Piracicaba, depois foi para o Palmeiras em 92. Será que é Amaralzinho? Aqui é o Amaral Coveiro? E depois o Romeu. Romeu, que no final de carreira jogou no Corinthians, né?
O Romeu, ele aos 54 marca Ituano 2-0. 2-0. Ituano em 4 minutos marca 2-0 e fica com o título. Inacreditável. A ponte de João Brigatti, Roberto Teixeira, Júnior, Pedro Luiz e Carlinhos, Tuca, Toninho Muritinga, depois Edmilson e Jorge Mendonça. Tonho Monga e Zé Carlos. Aqui o Jorge Mendonça está na sua segunda passagem pela ponte, tá? O Jorge Mendonça, somando a passagem dele do Guarani. Do Guarani ele foi para a ponte. Numa transação sensacional, em janeiro de 83, o Lauro Moraes comprou o Jorge Mendonça do Guarani. Deu o que falar na cidade. Somando Guarani Ponte, o Jorge Mendonça marcou 150 gols pelos times de Campinas. Sabe quando vai acontecer isso de novo? O técnico Osmar Guarnelli, tá? O Ituano com Vlamir, Valmor, aqui eu acho que eu datilografei errado, Valdor, tá? Não conheço. Depois Lívio, Zé Maria, revelado do Primavera, Maxwell Yari, Zé Carlos, depois Amaral, Roberto Ramos e Ezequiel, Romeu, Nívio e Antônio Carlos, técnico José Teixeira, e depois estava no Corinthians, né? É isso aí. Mas foi o incrível título perdido pela Ponte em 89. Deixa eu ver o que mais eu preparei aqui. 9 de fevereiro de 2013, o que tem? Ah, também, é outro jogo também. Forçando a memória, vocês vão lembrar desse jogo aqui. Totoiati lembra, hein? Uma memória fantástica, atenção. 9 de fevereiro de 2013, um sábado de carnaval. Esse jogo foi 19h30 em Itu. A Ponte vencia 3-1 até 42 do segundo tempo. Tem coisas que só acontecem com a macaca, né? E aí, o que aconteceu? O Ituano marcou 2 gols, 3-3. Apesar da tremenda bobeada, empate com sabor de derrota, a Ponte passou o carnaval na liderança do Paulistão. Explico. Com esse resultado no sábado, a Ponte ficou assim. Em primeira Ponte com 15, em segundo o Santos com 14. Quando terminou o jogo da Ponte 3-3, o Santos iria jogar. Esse jogo foi um sábado. O Santos jogou no domingo de carnaval. No dia 10 de fevereiro de 2013, no Pacaembu, contra o Paulista de Jundiaí. Atenção, CH. Eu vou alegar no seu coração, hein? Esse jogo, a Ponte jogou no sábado, 3-3, domingo de carnaval 2013, no Pacaembu, Santos de Neymar e companhia contra o Paulista de Jundiaí. Se o Santos vencesse, ultrapassava a Ponte. Mas acontece, sabe o que aconteceu? Placar final, Santos 1, Paulista 3. Alô, CH, sensacional. E aí a Ponte passou o carnaval na liderança, né? O treineiro quem era? Guto Ferreira. 2013 a Ponte foi rebaixada. No Brasileiro e chegou na final da Sul-Americana. Mas aqui estávamos ali em fevereiro, Guto Ferreira no comando, Edson Bastos, que veio do Curitiba, goleiro, Arthur, Kleber Ferron e Wendel. Baraca, Bruno Silva, depois Memo, Wellington Bruno, depois Cicinho e Ramires. Alemão e Diego Rosa, depois Giovani. É isso aí. Por falar em... Eu só queria encerrar dizendo o seguinte... Por falar em Cicinho, teve um jogo que eu separei aqui, que foi um jogo 2000 e... Deixa eu ver aqui. Exatamente. Essa partida aqui foi assim, foi os gols da Ponte. Diego Rosa, que veio do Vasco, o zagueiro Kleber fez o segundo gol e Cicinho marcou o terceiro. Olha só o que a Ponte fez. O Kleber veio da Catanduvense e o Cicinho veio do Brasiliense, tá? E aí a Ponte vendeu. Isso foi 2013. Na metade do ano, a Ponte fez a maior negociação da sua história. O Kleber foi para o Corinthians e o Cicinho foi para o Santos. E nessa semana a Ponte ganhou 18 milhões. Ganhou não, vendeu por 18 milhões, mas não quer dizer que entrou 18 nos cofres. Tem a parte do empresário, não sei o que tem, precisa ver como é que é o contrato, mas foi na mesma semana. Kleber do Corinthians, Cicinho para o Santos. Olha, o Cicinho está muito bem. Do Santos, ele foi para a Bulgária. O Cicinho está há 6 temporadas na Bulgária. Já está falando o idioma, tranquilo, maior sucesso na Bulgária. E ele também joga de lateral e de meia. Quer dizer, vale bastante, né? Aliás, o Cicinho, a Ponte vendeu por 10 milhões. E o Kleber vendeu por 8. É claro que, segundo o Greg Zorzi, vai confirmar comigo, hoje o que vale? Sempre foi assim. Quer dizer, primeiro é atacante. Um bom atacante vale bem, né? Primeiro é atacante, mais caro. O meia, eu acho que é o segundo. É o mais caro ainda.
E um terceiro é um bom lateral. Um bom lateral também vale muita grana. É atacante, meia e lateral. É ou não é, meu amigo Gleger Zorzin? Boa noite, um abraço, Zorzin. Não daqui a pouco conosco. Você tem que dar uma faturada? É, o professor tá comigo? Ô, rapaz, CH, eu quero essa boina aí, viu? Sensacional, meu amigo. Você concorda, CH, que é atacante, meia e lateral, os mais caros? Boa noite, CH. Boa noite, Edu. Tá tudo bem com o amigo, né? Melhor agora, recebendo os amigos. Tudo bem, CH? Você sabe que a ponte está definida, né? Você tá brincando? Não tô brincando. Eu sempre falo sério com você, Edu. E o senhor fica contando história aí, seu Edu Pinheiro. A turma quer saber da escalação, seu Edu. Tô mandando mensagem pro senhor. O senhor não viu, seu Edu? Que é isso? E sobre a boina, é foto de Instagram de inverno. Pois não. Em agosto a gente muda de novo, Edu. É uma Ótimo. fotografia diferente por estação do ano. É, perfeito. Não, exatamente. O senhor Anote aí, Edu. Pera um pouquinho. Ô, Silvio, arruma um papel pra mim, senhor. Por favor. Não tem aí? Arruma aqui. Tá pegando a cheia. Ah, o Suf é super prevenido. Manda, meu amigo. Kaique França, 12. Pera aí, França, ok. Bernardo, 13. Então é Bernardo, porque o rapaz tá suspenso, né? O Norberto. Norberto tá suspenso. Thiago Oliveira, 3. Thiago Oliveira voltando, ok. Fábio Sanches, 27. Fábio Santos também já era esperado. A lateral esquerda, E atenção. Arthur, 15. Arthur na lateral esquerda, ok? Novidade no meio, hein? Fraga, 32. É porque o Boris vai narrar, veio do 15 o Fraga, né? Foi o Boris que arrumou, falou, coloca aí o Fraga que eu vou narrar, pode deixar comigo. Leonaldi, 5. Esperado também, Leonardo, ok. Ramon, 40. Também já esperado o Ramon, é o tripé da macaca. Vamos para a comissão de frente. Danilo Gomes, 9. Ai, seu Danilo Gomes, faz um gol, pelo amor de Deus. Luca, 10. Luca, fala pros caras te auxiliar, te deixar na cara. Fecim, 20. Isso, melhor do que Chapurã. Vamos ao banco. Muito bem, Banqueia. 30, Luan. Seu Luan Goreiro e Gordinhas também. Fabrício Zorzin, 4. Fabrício Dornelas, ok. Moisés Ribeiro, 7. Seu Moisés Ribeiro, 7. Pois não? Dodô, camisa número 8. Seu Dodô, vamos lá, hein, seu Dodô. Ramires, 16. Quem? Ramires. Seu Ramires, hein, pelo amor de Deus, hein. Marco Júnior, 21. Senhor Marco Júnior também, depois que começou a Série B Igor Formiga, 22. É bom lateral, viu? Igor Formiga, pois não? Walisson, 25. Seu Alisson, né? Entra e dá cada rasteira. Jean Carlos, 26. Seu Jean Carlos da base, lateral esquerdo. Echaporã, 29. Echaporã, ok? E Luiz Fernando, 34. O professor Hélio dos Anjos, que está pendurado com 2 cartões amarelos, Edu. Aliás, eu anotei aqui, você quer ver que eu tenho tanto papel, rapaz, eu faço tanta anotação, é legal que eu anoto, depois não sei onde coloco. É bacana, Luca, né? Leonaldi e Kaique França também pendurados. Leonardo, Luca, Kaique França e o técnico dos pendurados. Tá bom. Então, Sérgio, me faça uma gentileza, por favor. Você repita a escalação e dê a sua opinião sobre ela, por gentileza. Então vamos lá, Edu. A ponte escalada, só que agora você me pegou de jeito. Não, tá aqui. Então vai. É o França, o Bernardo, Thiago Oliveira, Fabrício Sanches e Arthur, Fraga, que é a novidade, Leonaldi e o Ramon. Depois a comissão de frente tem esse... Luca Fecim, faltou um. Luca Fecim são os 2 últimos. E Danilo Gomes. Ao Danilo Gomes. Danilo Gomes. Deixa eu pegar aqui. Ok, perfeito. Deixa eu pegar aqui no nosso grupo aqui. Você quer que... não tá no grupo. Tá aqui. Tá no grupo aqui da Ponte, tá? Vamos lá agora. Kaique França, Bernardo, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, Fraga, Leonaldi, Ramon, Fecim, Danilo Gomes e Luca. Então, novidades. Vamos lá, Saga. Bernardo na lateral direita, porque o menino Norberto está suspenso. Sim. O Thiago Oliveira que volta. O Fraga, novidade como volante. Tal, Amaral machucado. Quem? Amaral tá machucado. Amaral machucado, hein? Então, sem Amaralzinho.
E o Fecim também começando, que também alguns pediam também. Pois não, CH? Olha, Edu, é um jogo de desespero para os dois times, né? De necessidade. A qualidade técnica é muito parecida. A falta de qualidade técnica é muito parecida. Eu tenho falado desde os primeiros dias dessa semana, desde ontem, já no final de semana, dizendo o seguinte: é uma briga de foice no escuro no elevador. Todo mundo precisando ganhar desesperadamente. O Ituano vem a 5 jogos sem vencer. O Mazola Júnior está na corda bamba. O Hélio dos Anjos muito pressionado. A Ponte com 9 pontos, o Ituano com 10. Então, diante do cenário dos jogadores que tem à disposição, o Hélio dos Anjos, para mim, ele faz o trivial. O Thiago está de volta na zaga, ok, não é? Com o Fábio Sanches, sem problema. Podia ser até o Formiga na lateral direita, no lugar do Bernardo, também ok, mas vai jogar o Bernardo. Eu acho que não tem diferença de um para outro. No meio-campo, aí mora o problema. Não dá para saber o que o Fraga vai produzir. Espero que entre bem. O Amaral tem tido boas partidas e, para mim, ele vai fazer muita falta. E a novidade também positiva no ataque, ele começa o jogo com o Fecim e deixa o Chaporã para o segundo tempo, para uma outra oportunidade. Está bem escalado. Não tem muito segredo, não. Agora, o comportamento do time é o grande segredo do jogo. Intensidade, força física. A Ponte tem que acreditar num contra-ataque, numa bola parada. O jogo vai ser muito complicado. O Ituano não é mais time que a Ponte, mas apesar do momento ruim, está mais arrumado que a Ponte. Vamos ver o que o jogo vai mostrar. É jogo duro, Edu. Olha, o árbitro é Jean-Pierre Gonçalves de Lima, do Rio Grande do Sul. Assistentes, Lúcio Flor e Maurício Coelho Silva Pena. É o trio do Rio Grande do Sul. O quarto árbitro, José Guilherme Almeida de Souza, de São Paulo. E o VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda, do Rio de Janeiro. Ituano pronto. Ituano, mande, por favor, CH. Pegorari 1. Pacheco, número 2, lateral direito. Zagueiro central, Léo Santos, 3. Quarta zaga, Rafael Pereira, 4. E o Roberto, meia dúzia, lateral esquerdo. O Ituano tem o Kaique no meio campo com a 5. Caio, número 7. Lucas Siqueira, 8. E no ataque, Krigor, 9 é C-H-R-I-G-O-R. É um CH com rigor. Krigor, 9. Ailon, 10. E João Vitor, 11. Vou repetir o Ituano, hein, Edu? Pegorari 1, Pacheco 2, Léo Santos 3, Rafael Pereira 4 e Roberto meia dúzia. Kaique 5, Caio 7, Lucas Siqueira 8, Krigor 9, Ailon 10 e João Vitor 11. Mazola Júnior é o seu treinador. Muito bem, Edu, eu estava em Itu em 89, até os jogadores tomaram chopp. Ai, um abraço para você aqui, que você mandou uma gravação também, mas eu não, para ouvir fica difícil, por favor, mande texto mesmo, viu? Edu, Tony Matano, meu querido, meu pole position, muito obrigado, contava com você, sabia disso. Boa noite, senhor Edu, vamos ganhar hoje, Adriano, Leia, Adriele e João Lucas. Todos macacos do Campo Belo, abraço, vai macaca safada! Ok, Edu, boa noite. Alô, Edmir Delbel. Palpite para hoje, Ponte 2-0. Bom trabalho. Meu grande amigo Edmir Delbel. Mas que saudades, cara. A gente almoçava todo dia, mesmo horário, né? Agora o restaurante fechou lá perto da prefeitura. Meu Deus do céu, aquela rua também. Só ficou o bar do Serginho, viu? Edu, boa noite. Agora sim começou a jornada esportiva. Seu Zé Pilintra já está de plantão com a gente aqui, hein? Vai, macaca safada! Paulo Jacomã, lá em Conde, na Paraíba. Ô, Paulo. Paulo e a sua amada, muito obrigado, viu? Um abraço pra vocês de coração. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Eu tenho que dar uma faturada, hein? Já o moço que vai narrar aqui... Ituano e Ponte vai falar também Greg Zorzinho opinando, Macaco Escalada, repito, já. Agora 19h41. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes!
Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Edu Pinheiro. Gilberto Sulfi, meu querido amigo, hein? Atenção, em técnica de Gilberto Sulfi. Mas é assim, é revólver da mão de macaco, hein? Ai. Ok, Lucas Pessoa, Gilberto Sulfi, o Danilo Capucci, Leandro Renato, Gil Kleber, a equipe técnica Bandeirantes. Bom, macaco escalado, hein? Já vou chamar o Boris, hein? Kaique França, Bernardo, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur Fraga, Leonaldo, Ramon, Fecim, Danilo Gomes e Luca. Atenção, moço de Piracicaba, vai narrar aqui hoje. Atenção, será que é empate? Será que vai narrar a vitória da Ponte? Ou o pior pode acontecer? Grande Boris, seja bem-vindo, Grande Boris! Tudo bem, Edu? Um abraço para você, para o CH, para toda a nossa equipe técnica, para você que está ligado no Concentração, mais uma vez juntos nesta terça-feira, né? Um duelo caseiro, um duelo paulista entre Ituano e Ponte Preta. Jogo importante por Mazzola, né? O camponeiro Mazzola, que completa um ano no comando técnico do Ituano, ele que já passou pelo Galo de Itu em 2009 e 2010. O ano passado conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série C. Aliás, com cobertura total na tela da Band. Jogos foram transmitidos, inclusive a decisão entre Ituano e Tombense. 88 jogos, 32 vitórias. Mas hoje quem tem que vencer é a Ponte, né, Edu? Você foi brilhante na sua abertura no Concentração, quando me dirigi até aqui ao complexo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, dizendo sobre esse momento político que a Ponte vive, né? Sobre Sérgio Canielli, sobre Eberdim, enfim. Nesse momento, o que tem que pesar é a Ponte em campo, né? Acima de tudo, uma união para que a Ponte saia desta posição incômoda. Tem 9 pontos, o Ituano com os resultados de momento está também na zona do rebaixamento, mas o campeonato ali do 7º e do 8º para baixo está tudo embolado. Então a Ponte precisa urgentemente sair desta posição incômoda que está nesse momento na zona do rebaixamento e ter uma vida nova na competição. Porque a Série B, a gente sabe, né, é chovendo molhado, é um campeonato extremamente complicado. Veja só que hoje a Ponte pega o Ituano, jogo difícil, fora de casa. O Ituano, apesar dessa campanha ruim, não vence 5 jogos, mas jogando como mandante ainda não perdeu na competição. E já pegou, por exemplo, o Bahia, né? Pegou o Grêmio e não perdeu. A Ponte também pegou o Grêmio em casa e não perdeu. Então, consequentemente, é um jogo complicado, difícil, mas a Ponte sempre é superação e é isso que o torcedor da Macaca espera daqui a pouquinho no estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu, onde tudo é grande, Edu Pinheiro. Mas hoje a coisa maior que tem em Itu é a crise da macaca, né? Meu Deus do céu, é isso aí, brilhante, Boris. Eu queria ter um filho assim, hein? Já, Zorzinho. Olha, a bola rola na Série B, tem gol lá em Londrina, gol do Tombense, Londrina 0, Tombense 1. Atenção, em Recife tem gol, hein? É gol do Náutico, aliás, gol do Vasco, perdão, gol do Vasco, desculpa, senhor Eurico Miranda. Náutico 0, Vasco 1, hein? A alma do Eurico Miranda me perturbando aqui. E Vila Nova e Brusque 0x0, hein? Vila Nova e Brusque 0x0. Oi, Zorzinho, macaca definida. Um abraço, diga lá, professor. Tudo bem, né, Edu? Tudo abraço bem. Pra você, um abraço pro Leandro Bolis. Tá bonita essa camisa do Fala, Leandro Bolis. Gleger!
Carlos Henrique também, a toda a equipe, a todos os ouvintes. Gilberto Suf na mesa aí, um avião, né? Ele bota esse lobinho dele aí, eu vou te falar uma coisa, viu? Ei, Gilberto Suf. Agora, Edu, uma coisa que me agrada muito na escalação da Ponte é a presença do Fecim. E eu vou explicar o porquê. Claro que a volta do Thiago Oliveira é importante, né? Eu acho um pouco temerária a escalação do Bernardo, eu escalaria o menino Formiga, né? Que tá no banco aí com a camisa 22. Acho que ele merece uma oportunidade de começo, né? O Bernardo teve uns jogos aí que realmente não foi bem, não tem agradado. Mas enfim, recebe aí a oportunidade, né? Num fortalecimento com o Thiago Oliveira entrando ao lado do Fábio Sanches. Desde que os dois têm jogado juntos, a Ponte sempre mostra uma solidez defensiva. Agora, no meio de campo, o Fraga, na última partida que ele entrou, eu acho que foi lá naquele jogo contra o Bahia, ele foi muito bem, inclusive elogiado. Jogou bem o Fraga, né? Não teve uma oportunidade de sequência e está aí agora, entrando de começo, ao lado do Leonaldo e o Ramon Carvalho. E o Fecim, por que eu digo que o Fecim, para mim, acerta o Hélio dos Anjos? Porque ele é um jogador que, em alguns momentos da partida, você consegue mudar a sua estratégia. Ele vem por dentro para ser uma espécie de meia. Na minha opinião, é onde ele rende mais, jogando ali como meia, na transição, levando essa bola, chegando de trás, pisando na área. Eu gosto mais do Fecim jogando por dentro, como uma espécie de meia. Aberto, em alguns momentos vai até bem, né? Que ele vem numa diagonal ali, ele tem essa facilidade no 1 contra 1. Então eu gosto, eu acho que merecido a titularidade do Fecim ao lado do Danilo Gomes e o Luca. Na minha opinião, ele acerta, viu, Edu? Acerta o Hélio dos Anjos. É claro, né? Que depois que a bola rola, a gente vê aí, depois nós ficamos, poxa vida, hein? Tava falando que o Fecim ia jogar bem, tava falando que se o Fecim viesse por dentro era melhor, e as coisas podem não acontecer durante o jogo. Mas fica sempre a expectativa de que a Ponte possa fazer um grande jogo e conquistar aí os 3 pontos. Hoje, independente de ser um jogo fora de casa, de ser um clássico regional, independente disso, a Ponte precisa, para sair de vez lá de baixo, para sair de vez da zona de rebaixamento, de três vitórias consecutivas. Aí você consegue respirar. Porque aí fica ganha, perde, empata, isso daí você não consegue. Já está com a situação ruim. Agora, precisa de 3 bons resultados para que ela possa sair de vez aí desse mar de atolo. E hoje, por que não a primeira? Então, tomara que a Ponte faça um grande jogo, tomara que o Hélio dos Anjos tenha trazido uma estratégia bem definida para que a Macaca possa vencer o Ituano, que é treinado aí pelo nosso amigo Mazola Júnior, né? Que tem alguns jogadores experientes, que tem um time considerável, na minha opinião, de razoável para bom. Será um jogo de dificuldade, mas a expectativa, repito, de 3 pontos, viu, Edu? É isso aí. Alô, Júnior Fernandes Souza. Poxa vida, legal. Você me emocionou. Muito obrigado. E complementa aqui. A Ponte nunca teve união e nunca terá. O Moisés Lucarelli fez o estádio, depois o MRV da época duvidou no estádio dele. Foi verdade. Esse foi o grande problema. Essa grande tristeza na vida do Moisés Lucarelli, comandante da construção do estádio construído pela torcida. Tinha aquelas listas que faziam, arrecadava dinheiro e tal, não sei o que tem, e numa dessas aí duvidaram. Só que o Lucarelli, ele pegou, ele anotava tudo, tinha um livro de ouro, e quando surgiu essa dúvida, o Moisés Lucarelli reuniu a imprensa na casa dele, prestou contas e nunca mais entrou no Moisés Lucarelli. Para não dizer que nunca mais entrou, o seu corpo entrou. Quando ele faleceu em 78, ele faleceu em março de 78. Antes dele ser sepultado, o seu corpo passou pelo estádio Moisés Lucarelli. A Ponte é assim mesmo. Ela é ingrata com todo mundo. A história dela mostra. Você está vendo o Carnielli. 96 para frente, herói. Colocou dinheiro e tal, não sei o que tem. Alguns duvidando ou não. Agora, só porque quer o dinheiro, você já virou, né? Já virou a casaca, tá? Júnior Fernandes, muito obrigado. Eu que agradeço. Rita Maluca, me desculpe, eu realmente esqueci seu nome, deu um branco. Eu já tô com 66 anos, ele dá uns brancos na cabeça do Edu, tá bom? Mas me desculpa, mas vocês são grandes amigos. Edu Jamacaca, torce o rabo, hein? Furlan de Vinhedo.
É isso aí, se juntar a ponte... Ah, ok, Furlando e Viendo, segura! Edu, eu fui no jogo de ida e final da 2 de 89. Jogamos fácil e dominamos o Ituano do início ao fim. Perder deles na volta com o gol a 54 da segunda etapa foi inacreditável Futebol Clube, né? Quem que assina aqui não falou, vai macaca safada, final 14h30, é só coisas que acontecem com a Ponte. Esse jogo de 89, incrível. Olá, Edu, 2-0 pra Ponte, pode cravar Lucas de Hortolândia, já vou encerrar, hein? Boa noite, Edu, já estou de joelhos no milho, Deus do céu, Edu, é o famoso Batata de Rio Preto, já sofrimento. Olha, o time está bem escalado, hein? Feijão com arroz, hein, seu Edu? Alexandre Balista do Chapadão. Boa noite, seu Edu. É o João Vitor, ex-Ponte. Cuidado com ele, hein? É o Gustavo do Flamboyant. O João Vitor passou pela ponte aqui, mas não jogou, tá? Tem também o Gerson Magrão, hein? Gerson Magrão, ex-Ponte, e o goleiro Pegorari, ex-Guarani, tá bom? O Léo Santos também passou, né? O Léo Santos é aquele grandão. Zagueiro. Tá lá, o Léo é da base, inclusive. Acho que ainda pertence à Ponte. Ele tá lá, Léo Santos, ele tem quase 2 metros de altura, né, zagueiro? É que eu não reparei, não tá escalado não, né? Ah, sim, titular. Ih, rapaz, então pode enfrentar a Ponte, não sei se... Olha, o Carlos Matozinho, hein, com 70% a 100% dos gols de bolas paradas, colocar 2... Olha, pra falar em bola parada, viu, Boris? Você anota aí, por gentileza. Pois não. Anote aí, faz favor. Faz tempo que o senhor, quando narra uma falta na cobrança, atenção, com o manual debaixo dos braços, não é isso, Boris? Com o manual dos grandes cobradores de pênalti embaixo do braço. E nas faltas também. Então, anote aí. O último gol de falta da Ponte no dia 2... Peraí, vou colocar o CH, me presta uma caneta aí. Valeu. Atenção, isso. O asterisco, pode ser? Atenção, hein? Vamos lá. Último gol de falta da Ponte, 2 de outubro de 2021. Ponte 1, Vila Nova também 1. Atenção, Ponte quem fez Vila o gol Nova, foi... Isso, 2 de outubro de 2021. Tá? Certo. Foi o lateral esquerdo Rafael Santos. Foi no gol de entrada no Majestoso, tá bom? Anotado, Edu. Então, vamos lá. Quanto tempo? 2 de outubro, novembro, dezembro, com mais 8 meses que a Ponte não marca o gol de falta. Tá bom, Boris? Quem sabe Fechado. hoje... Quem sabe, né? Mas a Ponte, deixa eu ver nesse time aqui, é difícil, né? Talvez o Luca. É difícil. Sei lá, o Luca cobra algumas também. Mas se o Chaporã fosse jogar, eu ia falar que ia ser ele, mas não vai... Carlos Matozinho, um abraço pra você, viu? Com essas, estamos ouvindo aqui, muito obrigado. Fabiana, olha, boa noite, estou ouvindo vocês, os melhores narradores, os melhores repórteres, o melhor plantão, o melhor comentarista. Muito obrigado, mas muito obrigado, que Deus os ilumine, e você também. Estou em Ribeirão esperando o jogo da nossa macaca, Cidinho Santos e a esposa Fabiana. Um beijo pra vocês. Atenção, final do Concentração. Vem aí, sofrência. É a macaca, é o Boris da Rituane Ponte, hein? Vai, macaca, pelo amor... Fecim, raça, determinação, Fecim. Chuta, Fecim. Danilo Gomes, quando é que você vai desencalhar, meu filho? Marca! Ô, Luca, pede pra te auxiliar melhor aí, Luca. O seu Ramon, vamos chutar. Vai, macaca safada! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Toda Bandeirante, estou bem informado. Seja noite ou seja dia, passa chuva ou passa sol, toda minha Bandeirante estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, vai, lá,
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Jornada Bandeirantes. De bola, de Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol, e futebol é aqui na Bandeirantes. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. O som, a marca, a credibilidade do grupo Bandeirantes. Já 8h30 da noite, a bola rola. 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Pezona. A Ponte Preta entra em campo para mostrar o seu valor diante do Ituano Futebol Clube, atual campeão brasileiro da Série C, que iniciou bem a competição, mas nos últimos jogos, a exemplo da Macaca, vem derrapando, não vence há 5 jogos. Também há 5 jogos a Ponte não vence. Os dois times neste momento na zona do rebaixamento. É um duelo paulista com requintes de crueldade nesta terça-feira, dia nobre de Campeonato Brasileiro da Série B, dia 7 de junho de 2022. Ponte Preta e Ituano, Ituano e Ponte Preta. Aqui na Bandeirantes, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Para você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, vamos juntos com toda a equipe de Carlos Batista. É a Jornada Esportiva da Bandeirantes Campinas, para você ligado em 85.7 na faixa estendida no FM. No tradicionalíssimo AM 1270, 1170 em Campinas, 1270 em Ribeirão Preto. Você de Ribeirão acompanhando o futebol da Bandeirantes também na faixa estendida 85.3. Pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, pelo site bandemulti.com.br e pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Seja um cara legal, se inscreva no canal, deixe o seu like na transmissão com imagens de Ituano e Ponte Preta e Ituano aqui na Bandeirantes. Para Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br.
Para Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br e siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000, 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Partida marcada para as 20h30 no estádio Novelli Júnior. Sequência desta 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem Ituano e Ponte Preta e Ituano. A Macaca, neste momento, na 19ª colocação com 9 pontos. E o Galo de Itu tem um ponto a mais, ocupando a 17ª colocação. Nesta noite de terça-feira, temperatura de 21 graus. Já já tem bola rolando, tem a Macaca em destaque aqui na Bandeirantes. E a partir de agora, girando toda a equipe comandada por Carlos Batista da Bandeirantes. A análise do jogo, comentaristas Bandeirantes definidos e escalados. Comentaristas em dose dupla para você. Alô, Carlos Henrique, o bate pesado. Boa noite, CH. Oi, Bolis, um grande abraço a você, um abraço especial para o torcedor da Ponte, ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Esperamos que com essa formação a Ponte seja suficiente, competente para enfrentar um time que, quando joga em casa, é muito difícil de ser batido. O Ituano não ganha, como a Ponte, as 5 partidas, mas nesse Campeonato Brasileiro não foi derrotado nos seus domínios. Fraga, Thiago Oliveira e, desde começo, Fecim são as novidades do técnico Hélio dos Anjos. Acho que a Ponte está escalada. A grande pergunta é: como será o comportamento da Ponte hoje à noite? Interrogação. Este Carlos Henrique, o bate pesado, que estará nos comentários e trazendo todas as informações deste jogão de bola. 8h30 da noite, duelo paulista pela 11ª rodada da competição do Campeonato Brasileiro da Série B. Ao lado de Kleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Ele conhece do riscado, já esteve lá dentro. Grande abraço. Boa noite, Kleger. Boa noite, Bolis. Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Um jogo importante para a Ponte hoje, né? Eu acho que, independente daqueles jogadores que vão a campo, independente do que preparou o Hélio dos Anjos de estratégia, de plataforma, eu acho que a Ponte precisa do bom resultado, precisa da vitória, precisa jogar um futebol convincente, precisa de um time competitivo. Eu gosto do Fecinho aparecendo ali no ataque, em alguns momentos ele pode virar uma espécie de meia por dentro, fechando um losango, né? No fechamento ali com Fraga, Leonardo e Ramon. Eu acho que é interessante, inclusive disse isso, né? Nós já vínhamos pedindo a escalação do Fecim por tudo que ele tem feito, e acho que ele merecia estar de começo, merecia sair como titular, e acho que o Hélio dos Anjos acerta. Fico temerário com o Bernardo lá do lado direito, que não vem bem, não vem fazendo bons jogos, tem entrado, tem ganhado a posição, tem ganhado uma oportunidade, mas as coisas não têm acontecido positivamente. Porém, fica também mais tranquilo com a volta do Thiago Oliveira, que é titularíssimo ao lado do Fábio Sanches. Então, Bolis, expectativa de um grande jogo, metal esfregando em metal, nesse clássico do interior de São Paulo, Bolis. Já tem bola rolando no estádio Novelli Júnior. Repito, a Ponte não vence há 5 jogos. Neste período, 3 derrotas e 2 empates. Inclusive o empate no derby. Depois de ter vencido o Brusque, a Ponte tem 2 vitórias na competição. CRB e Brusque. Depois o Brusque teve o derby e acabou empatando jogando fora de casa. E o Ituano também 5 jogos sem vencer. A última vitória foi contra o Bahia, jogando no estádio Novelli Júnior. E na última rodada o Ituano perdeu em Muriaé para o Tombense por 2-1. Neste período também, 3 derrotas e 2 empates o Galo de Itu, que inclusive acabou começando bem a competição, mas vem derrapando nas últimas rodadas e neste momento está na zona do rebaixamento, na zona do atoleiro, assim como a Ponte Preta. Quem vencer tem uma grande oportunidade de deixar esta posição incômoda
nesta reta final de primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas para trazer esta e outras informações para você ligado no futebol da Bandeirantes nesta terça-feira, eu anuncio o plantão e âncora do futebol Bandeirantes, com aquela categoria de sempre nesta terça-feira. Preocupadíssimo. Alô, alô! Edu Pinheiro, forte abraço. Boa noite, Edu. Grande Lore, sensacional. Um abraço para você, muito obrigado pelo carinho. Um abraço aos demais companheiros da equipe e um forte e especial abraço muito carinhoso aos amigos da Bandeirantes. Alô, Laco do Cambuí, lembrando aqui o último jogo, Ponte do ano 2-2, né? O Ribamar marcou os 2 gols e a Ponte foi rebaixada aí. É o Laco do Cambuí. Lembrando outros confrontos aqui também, viu? Nosso WhatsApp é o 971021493. Olha, na Série B, ontem Guarani 0, Operário 3. Bola rola já em 3 jogos. Vila Nova e Brusque empatam 0-0. Estamos caminhando para o intervalo. Lá em Recife. E intervalo, hein? O Vasco marcou mais um. O Lucas Figueiredo fez 1-0 e Andrei marcou o segundo, hein? Náutico 0, Vasco 2. E lembrando que o Vasco é, entre as séries A e B, a única equipe invicta. E com esse resultado parcial, o Vasco chega a 21, o líder é o Cruzeiro com 25, o Cruzeiro que vai jogar. E lá em Londrina, o Tombense vai vencendo 1-0 Londrina, gol marcado pelo Everton Galdino. Londrina 0, Tombense 1. Estamos também nos aproximando aí para o intervalo. A rodada marca hoje ainda Criciúma e Sampaio Correia, 20h30. Teremos 21h30 Grêmio e Novo Horizontino. E também 21h30 no Rei Pelé, CSA e Chapecoense. Então tá recheada a Série B nessa terça. Amanhã, 2 jogos do complemento da 10ª rodada. No Mineirão às 19h, Cruzeiro e CRB. 21h30, Bahia e Sport. No Brasileirão, ontem, fechando a 9ª rodada no Engenhão, Botafogo 1, Goiás de virada 2. 2 gols de Pedro Raul. É isso aí. E hoje começa a 10ª rodada, partida única, 21h30, Cuiabá e Corinthians. Amanhã, destaque para Red Bull, Bragantino e Flamengo. Alô, Bragança, hein? Bragança vai tremer e parar. 20h30 em Bragança. Bragantino e Flamengo amanhã. 20h30 repetido aqui. Os demais paulistas da competição. Amanhã tem Santos Internacional na Vila, 21h30. Na quinta-feira, Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. E o São Paulo joga em Curitiba contra o Curitiba às 20 horas, tá bom? Olha, hoje como destaque também, olha, faltam 2 vagas para a Copa do Mundo. 2. Hoje nós tivemos a repescagem asiática entre Emirados Árabes e Austrália, partida que aconteceu no Catar. E a Austrália ganhou. Emirados Árabes 1, Austrália 2. O que foi que aconteceu? Agora a Austrália vai pegar o Peru, que foi o 5º colocado aqui na América do Sul. A Austrália e Peru se enfrentam no dia 13, segunda-feira, também no Catar. Aqui sim, vale vaga para a Copa, ou Peru ou Austrália. Segunda-feira vamos saber. E na terça-feira, dia 14, a última vaga para a Copa. A Costa Rica, 4ª colocada na CONCACAF, vai enfrentar a Nova Zelândia, que foi a primeira colocada nas eliminatórias da Oceania. Costa Rica ou Nova Zelândia, isso na terça-feira vamos conhecer. Trabalhos técnicos, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi e Danilo Capucci e Leandro Renato. No ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, vai, laia, laia, Bandeirantes, laia, 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 futebol. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos.
A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Junho chegou com clima de ofertas no Atacado da Construção Obra Já. Você não pode perder. Aquecedor a gás natural ou GLP LZ 1600 digital Lorenzetti 15 litros por R$ 1.699,90. E participe também do Voltou Ganhou Já. A cada R$500 em compras você ganha R$50 de desconto na sua próxima. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva 1301 em Campinas. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Estamos de volta no comando da grande jornada esportiva da Bandeirantes, com a Marco Som, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação, no AM, no FM, no YouTube. Alô, rapaziada do YouTube, com imagens, e youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se inscreva no canal, deixe o seu like na transmissão. É sempre muito legal ter a sua participação e a sua interação conosco. Choveu em Itu. Nesse momento, uma leve garoa, apenas uma garoa. Nesse momento, nesse exato momento, não está chovendo. Mas há 5, 10 minutos estava chovendo, tanto é que os torcedores, os poucos torcedores presentes no estádio Novelli Júnior, todos, ou a maioria deles, com a capa de chuva. CH, isso muda alguma coisa? É bom para Ponte Preta, é ruim para Macaca, é bom para o Ituano? O que você pode falar em relação à chuva? Olha, o gramado, a distância, as informações dão conta que o gramado já recebeu aquela famigerada, aquela semente de inverno. A grama de inverno, Isso. Aliás, no visual está um tapete, hein? Isso, então a distância me parece perfeito. O gramado pesado ajuda a característica do meio campo da Ponte, que é de muita marcação. Mas gramado rápido é para os dois times. Mas pela característica do time da Ponte, para mim, ajuda mais a Ponte. Apesar que não está chovendo, né? Garoa fina no seu para-brisa. É isso, 21 graus. Agora, quem não gosta muito de chuva é o goleiro. E o nosso especialista vai falar e falar com propriedade, porque já esteve lá dentro. O goleiro não gosta muito de chuva não, né, Gleger? O goleiro meia boca, né? O goleiro bom mesmo, não tem que se preocupar com chuva, com sol, com nada, né, Boris? Tem uns goleiros aí que não gostam, que a bola fica lisa, né? Se complica, mas sem dúvida nenhuma. Quando chove, dificulta ainda mais o trabalho para o goleiro. Mas eu acho que tem que estar preparado para chuva, para sol na cara, para iluminação, que às vezes pega no rosto também. Mas o goleiro tem que estar preparado. Se tiver concentrado mesmo no jogo, a chuva não atrapalha. Claro que tem que trabalho dobrado, né? Mas se tiver ligadão, não atrapalha não, viu, Bola? É isso aí. Já tem bola rolando no estádio Novelli Júnior. O jogo começará às 8h30 da noite. Já vamos trazer a ficha técnica, as escalações de Ituano e Ponte Preta e Ituano. Mas antes, Edu, por gentileza, trazendo mais informações sobre o Campeonato Brasileiro da Série B. Essa competição extremamente equilibrada, né? Do 7º, do 8º. Ontem, por exemplo, o Operário,
que enfrentou e venceu o Guarani por 3-0, ele estava a 3 pontos do Bugre, né? E evidentemente que venceu, agora deu uma escapada. E veja só que o Ituano, que hoje está na zona do rebaixamento, chegou a ser vice-líder da Série B. Veja o grau de realmente equilíbrio nessa competição, Edu. Olha, o Ituano, primeiro na zona, tem 10 pontos e o quarto colocado é o Sport, tem 18. Diferença apenas de 8 pontos. É um vizinho do outro, né? O Cruzeiro é líder com 25, em segundo o Vasco com 21, já computando aqui a vitória parcial nesse momento, vencendo 2-0 o Náutico em Recife. Em terceiro, Bahia, 19. Em quarto, Sport, 18. Em quinto, Operário, com a vitória ontem, 15. Por enquanto, o quinto colocado, Operário. Em sexto, Tombense, 15. Tombense que vai vencendo... aí a equipe do Tombense está ganhando, né? Tombense está ganhando do Londrina, lá em Londrina. Então, começar de novo aqui. Líder do Cruzeiro, 25. Em segundo, Vasco, 21. Em terceiro, Bahia, 19. Em quarto, Sport, 18. Em quinto, Operário, 15. Em sexto, Tombense, 15. Em sétimo, Grêmio, 14. Em oitavo, Novo Horizontino, 14. Em nono, Sampaio Corrêa, 12. Em décimo, Náutico, com 12. Em décimo primeiro, CSA, 12. Décimo segundo, Londrina, 11. Décimo 13, Brusque, 11. Em décimo quarto, CRB, 11. Em décimo quinto, Chapecoense, 11. Em décimo sexto, Vila Nova com 11. Depois veio o Ituano, primeiro na zona, 17º, 10. Criciúma, 10. Ponte 9 e Guarani, 9. É incrível como que tá. E o Brasileirão também, mesma coisa, viu, cara? Tá tudo embolado, acho que é a febre de 2022. Tudo embolado, tudo aí complicado. É metal esfregando em metal. Vamos acompanhar aqui, lembrando que hoje tem ainda Criciúma e Sampaio Corrêa, Grêmio, Novo Horizontino, CSA e Chapecoense. Amanhã, Cruzeiro e CRB, Bahia e Sport. O Cruzeiro que vem numa sequência sensacional, deu uma bela engatada e comanda aí essa Série B. E o Vascão, o único invicto, né, Boris? Somando aí... O Vasco empatou bastante, né? Tem 6 empates, mas não perdeu. E está vencendo mais uma. Aliás, uma curiosidade nesse jogo que está acontecendo no estádio do Arruda, que é o estádio do Santa Cruz, em função das fortes chuvas, né? Em Recife, nós tivemos mais um deslizamento de terra esta madrugada que acabou vitimando uma pessoa, um jovem, enfim. Isso é muito lamentável, né? A gente lamenta em todos os aspectos. E o jogo está sendo realizado no estádio do Arruda. E um detalhe, ontem o Náutico lançou a sua nova camisa para este jogo. E depois do lançamento, beleza, bacana, todo mundo gostou. Mas durante todo o dia, os funcionários do Náutico estiveram trabalhando no sentido de deixar a camisa com aqueles patrocinadores, né? Patrocínios pontuais, patrocínios de camisa. E a camisa não chegava para os jogadores. Eis que um motoboy saiu em disparada dos aflitos até o Arruda e levou o uniforme para o Náutico. Em consequência disso, só o Vasco entrou para a execução do hino. Por muito pouco, o jogo não atrasou, mas aconteceu esse fato lá no estádio Arruda, que é a casa do Santa Cruz. Intervalo de jogo, Vasco e Náutico. São coisas do Campeonato Brasileiro da Série B. É verdade, o Arruda. E aproveitando, bora só mandar um abraço aqui para o doutor Fernando Toledo. Muito obrigado. Olha, já estão em Itu nos ouvindo. Muito obrigado, Matheus, o Jaime e o Fábio Wilson. Matheus, Jaime e Fábio Wilson, já instalados no Nomberi Júnior, nos curtindo, muito obrigado. E o Renan de Hortolândia, obrigado pelas palavras. Alô, Bolis. Valeu, rapaziada. Olha, deixa eu registrar aqui o pessoal no YouTube. Alô, Rodrigo Esquarizi, tá ligado? João Luiz Negroni Florencio. Aliás, a rapaziada fica debatendo aqui, né? Torcedores principalmente de Ponte Guarani, Guarani e Ponte Preta. Edivânia Franca tá aqui. Heróis Santana, Tiago Batista, José Luiz Negroni, já falei. Tem aqui o João Luiz Galo, Renan Fortuna, Wilson Parada, Niltec Manutenção. Olha, fazendo uma propaganda aqui, o Merchan, Bruno Gomes, o Lucas, a Analice, enfim, pessoal que está aqui no YouTube. Muito legal a interação, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E chegou a hora de trazermos a ficha técnica do jogo para você, as escalações de Ituano e Ponte Preta. Ficha técnica do jogo aqui na Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Estandarte desfraldado, preto e branco. Alô, alô, na
Nação Pontebretana, macaca definida e escalada para o jogo. Diante do Ituano no estádio Novelli Júnior em Itu, já 8h30 da noite. Com Kaique França, o goleiro com a 12. Bernardo 13, Thiago Oliveira 3, Fábio Sanches 27 e Arthur 15. No meio, Fraga 32, Leonaldi 5, Ramon Carvalho 40. Na frente, 20, Fecim 9, Danilo Gomes e 10, Luca. Repetindo o time do técnico L dos Anjos com Kaique França, Bernardo, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, Fraga, Leonaldi, Ramon, Fecim, Danilo Gomes e Luca. No banco, o goleiro 30, Luan, 4, Fabrício, 7, Moisés Ribeiro, 8, Dodô, 16, Ramires, 21, Marcos Júnior, 22, Igor Formiga, 25, Alisson, 26, Jean Carlos, 29, Echaporã e 34, Luiz Fernando. Galo rubro-negro altaneiro, forte e valente. O Galo de Itu, que na temporada passada conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série C, com 1 Pegorari, 2 Pacheco, 3 Léo Santos, 4 Rafael Pereira, que volta ao time após cumprir suspensão, e meia dúzia Roberto, 5 Kaique, 8 Lucas Siqueira e 7 Caio, 10 Ailon, 11 João Vitor e 9 Grigor. Repetindo, a equipe do Campineiro Basola Júnior, Pegorari, Pacheco, Léo Santos, Rafael Pereira e Roberto, Kaique, Lucas Siqueira, Caio e Ailon, João Vitor e Grigor. No banco, 12, Felipe, e é FI mesmo, Felipe. 13, Córdoba. 14, Lucas Dias. 15, Bernardo. 16, Mário Sérgio. 17, Dudu. 18, Lucas Natan. 19, Iago. 20, Gabriel Barros. 21, Denzel. E 22, Calisson. Arbitragem do jogo. Para finalizarmos a ficha técnica do jogo, apita Ituano e Ponte Preta, Jean-Pierre Gonçalves de Lima, do Rio Grande do Sul. Assistentes, Lúcio Flor e Maurício Coelho Silva Penha, também do Rio Grande do Sul. Quarto árbitro paulista, José Guilherme Almeida e Souza. E no VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda, do Rio de Janeiro. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Amigos torcedores da Ponte Preta, um jogo importantíssimo para a Ponte nesse momento, é lá em Itu. Os times já estão ali perfilados, daqui a pouco a bola vai rolar. E eu gosto demais da escalação do Fecim nesse meio de campo, né? Eu queria dizer que em alguns momentos da partida nós vamos ver o Fecim ali por dentro, fazendo uma espécie de meia, conhecendo o Hélio dos Anjos, ele que gosta, né, de em alguns momentos no jogo tentar surpreender, até para pegar aí o time do Mazola Júnior de surpresa. Claro, e óbvio que é um jogo duro, difícil para a Ponte, e esse não é o ponto primordial. Eu acho que o ponto primordial é a dedicação, o empenho, a concentração. O time está jogando fora de casa, está enfrentando o time nas mesmas condições, né? Está enfrentando um time que está precisando se recuperar, então vai ser problema para o time da Ponte. O Ituano provavelmente vai propor o jogo, vai jogar no seu campo de ataque, vai pressionar, vai marcar a saída de bola, né? Vai tentar encurralar o time da Ponte no seu campo de defesa. Então o Hélio precisa ter definido primeiro que um time que compita, um time que jogue de igual para igual, bata de frente, né? E em alguns momentos até espelhando o jogo para que na individualidade e na melhor condição técnica a Ponte possa sobressair. A Ponte tem bons jogadores, Luca, né, o Danilo Gomes, o Leonaldi, né, o próprio Ramon Carvalho. Então, do meio para frente, a gente espera um time da Ponte com qualidade, finalizando, criando,
né? Botando em alguns momentos aí, não sei qual que é a estratégia, mas eu tentaria uma linha alta em alguns momentos, até para tentar surpreender o time do Ituano. É um jogo duro e difícil, e é claro que nós vamos saber isso tudo a hora que a bola rolar, né? E eu vou estar aqui muito, mas muito atento para que preparou o Hélio dos Anjos. E você, CH, o que espera desse jogão de bola daqui a pouco em Itu, Ponte Preta e Ituano? Eu espero uma partida, Gleger, amarrada, cheia de marcação, com um jogo picotado, porque os dois times não podem perder. Então, eu tenho certeza que a Ponte vai jogar de maneira precavida e o Ituano, apesar de jogar dentro de casa, não vai soltar seu time, não. Por isso que eu estou acreditando num jogo muito pegado, um jogo nervoso e, repito, quem perder aqui vai ficar numa situação mais complicada do que já está. Os técnicos, com certeza, tomaram todas as medidas para tomar cuidado contra o adversário. O Ituano joga numa espécie de um 4-4-2, com variação no 4-3-3, sempre priorizando a marcação muito forte e a saída em transição rápida. A Ponte é um time que marca muito forte, tem como principal característica a sua marcação de zaga, o meio-campo também sempre muito forte na pegada, diminuição de espaço, e com o apoio dos laterais, a Ponte tenta organizar e concatenar suas jogadas de ataque. Os dois times não vêm no momento psicológico bom, muita pressão e muito garoto na parte da Ponte dentro do campo. Isso traz a insegurança, a falta de tranquilidade em alguns momentos. Eu torço para que a Ponte tenha um desempenho diferente, mas é um jogo, Leandro Boles, que tem característica de ser muito pesado, de muita marcação e de pouca qualidade técnica. Espero estar errado. Leandro Boles. Obrigado. Este Carlos Henrique ao lado de Gleger Zorzinho, os comentaristas da Bandeirantes na expectativa de mais um duelo entre Ituano e Ponte Preta, este válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A bola vai rolar em Itu, não chove nesse momento, à esquerda Macaca, à direita o time do Ituano. O Ituano com seu uniforme tradicional, a camisa rubro-negra nas cores vermelha e preta, o calção preto e a meia também rubro-negra. E do outro lado a Macaca com seu uniforme número 1, uniforme branco com a faixa preta. Goleiro Kaique França à esquerda. Se estivéssemos no Moisés Lucarelli, neste primeiro tempo ele estaria defendendo o portão de entrada, o gol do portão de entrada do Majestoso. Vai rolar a bola. 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B para você ligado no AM, no FM, também pelo YouTube, nas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Terça-feira é dia de Série B, é dia de Pezona. Boa sorte para a Macaca para sair desta situação difícil, situação complicada na zona do rebaixamento, sem vencer a 5 jogos, sem vencer também a 5 jogos o time do Ituano. Vai autorizar o árbitro Jean-Pierre. Saída com o time do Ituano, Galo de Itu. A bola vai rolar em Itu, estádio Novelli Júnior. 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, duelo paulista. Ponte Preta e Ituano, Ituano, Ponte Preta. As duas equipes que não vencem há 5 jogos estão neste momento na zona do rebaixamento. O árbitro vai autorizar, ele só está esperando o horário exato. Às 20h30. Já eu tenho uma curiosidade em relação a este árbitro. Vou contar aqui no ar da Bandeirantes, além, é claro, dele ser o sósia daquele ator famoso Vin Diesel, de Velozes e Furiosos. Né? O árbitro que está pronto, preparado para apitar o início do jogo. Saída com o time do Ituano. A bola agora sim vai rolar em Itu. Série B, 11ª rodada. Você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, tem Ituano e Ponte Preta. Apita o árbitro. Bola rolando em Itu. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com Petit Paula, Petit Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Arrebenta, Macaca!
A Ponte Preta em campo para mostrar o seu valor. 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui bola para o time ituano, lançado Grigor. Pela primeira vez como titular no Galo de Itu. Ele não domina a bola, volta para Fábio Sanches. Acaba recuando para o goleiro Kaique França, que jogou todas as partidas até aqui da Macaca na Série B. Levantou para Fecim, ficou esperando a bola, chegou por trás, tocou de cabeça. Pacheco, recuperando para o Galo de Itu. Ele recebe de Caio, Pacheco tentou passar o comando, boa, a bola metida para o Ailon. Ailon tentou a finta, chega bem na marcação, Thiago Oliveira. O Thiagão retornando ao time da Macaca após cumprir suspensão, coloca a bola para fora. Vem o Ituano, bola alçada na área, chegou de novo o Thiago Oliveira, cortou a sobra da bola para Caio, levou para o fundo, bateu cruzado, afasta Thiago Oliveira. Comecinho do jogo, pressiona o Ituano. Já tem o primeiro escanteio para bater lá pela ponta direita, hein, CH? Fábio Sanches começa com o Thiago ali, um momento de instabilidade na marcação da Ponte. Escanteio Ituano. E o Léo Santos está por ali, esse zagueiro da Ponte, quase 2 metros. A bola vai em direção ao Ailon, de cabeça escorou, vai saindo da área. Arthur vai brigar, chegou de cabeça, colocou de novo para fora. A bola saiu novamente em mais um escanteio para o time ituano, com 2 minutos do primeiro tempo. Lá pela direita, vem de novo para a cobrança do escanteio o time do Itu. Léo Santos, Rafael Pereira, além do atacante Grigor, todos na área. Escanteio para o Ituano, atenção Caio, levantou para a boca do gol, subiu, tirou na primeira trave Bernardo. A sobra da bola fica para a Macaca com Ramon Carvalho, tentou passe, bateu no próprio companheiro, voltou de graça para Grigor, abriu pela direita para Caio, levantou, cruzou para a boca do gol, subiu, tirou, afasta de qualquer maneira Bernardo. A bola fica viva dentro da área, Grigor girou e bateu e a bola saiu. Foi embora pela linha de fundo. Rapaz, quando a fase é ruim, a Ponte tinha a oportunidade de armar o contra-ataque. Tinha um jogador caído e pareceu ser o Fecim. Quando o Ramon Carvalho tentou o passe para outro companheiro, a bola bateu exatamente no jogador que estava caído, no Danilo Gomes. Que coisa, hein, CH? Que coisa, quase dando uma possibilidade de ataque para o Ituano, que em 2 minutos atacou 2 vezes. 0-0 na aprazível Itu e não chove nesse momento. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A sua informação, Edu. Lá em Goiânia, gol do Brusque, hein? Gol do Brusque, gol marcado pelo Zé Matheus. Segundo tempo, Vila Nova 0, Brusque 1. Aqui a Ponte tenta o primeiro ataque com Ramon Carvalho, meteu na ponta para Arthur, pertinho da sua galera, presente no estádio Novelli Júnior. Fecim domina na marginal do gramado para Arthur, Arthur para Ramon Carvalho, pediu no fundo Fecim, boa, bola metida para ele, fecha Danilo Gomes, tentou o cruzamento, chegou para Luca, dominou, limpou, tentou bater, voltou para Danilo Gomes, tá na área, escapou do goleiro, pé canhoto, cruzou lá dentro, subiu, tirou a defesa, a sobra para Ramon Carvalho, dominou, tentou puxar para canhota, foi desarmado. Afasta, tira lá atrás de qualquer maneira a zaga do Ituano. Chegou perigosamente a Macaca. Insiste pela meia esquerda com o Ramon Carvalho. Ele tentou meter na ponta, no meio do caminho chegou Caio. Fazendo corte, colocando a bola para fora, cedendo lateral para Macaca para fazer a cobrança. A Ponte deu o troco e chegou perigosamente. Lateral que Arthur lá na ponta cobra, tentou Fecim, entrou, cortou Pacheco. Deixou para Caio. Caio sai trabalhando bola com Lucas Siqueira. Ele mete pela meia para Grigo. No comando, boa bola metida para Ailon pela direita, fugiu na esquerda. João Vitor, lançado, recolheu, dominou a linha lateral da grande área, dominou, escapou, limpou, traz a bola para o pé direito, tenta o cruzamento marcado pelo Fábio Sanches, atrás deixou para Caio, levantou, cruzou para Grigor, ele desvia de cabeça, a bola vai embora. Com perigo, pela linha de fundo, em mais um tiro de meta para Macaca, na chegada de novo pela direita do Ituano, CH. Outra jogada de linha de fundo, cruzamento perfeito, e o Grigor de cabeça, o Grigor que está fazendo a sua primeira partida como titular com a camisa do Ituano. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @cortagbrasil. Vem para de novo o time do Ituano, lançamento para Grigor, entrada na grande área, estica a perna, faz o corte, Fábio Sanches, expulsa a bola da entrada na grande área, ela sobra para Arthur, Arthur levanta a bola para Ramon Carvalho, chega primeiro de cabeça, Lucas Siqueira, faz o corte, deixou para Kaique, Ramon Carvalho brigou, recuperou, soltou para Luca, Luca arranca pela meia direita, marcado pelo Kaique, ainda ele, jogada individual do artilheiro, Luca pela meia para Danilo Gomes, desarmado, sobrou para Luca, tá na área, ele recolheu, dominou, evitou mesmo, caído, tentou o cruzamento, explodiu no marcador,
voltou atrás para Norberto, bico na grande área, levou para o fundo, preparou o cruzamento, bateu cruzado, muito forte, Bernardo. Muito forte o cruzamento, a bola passa por toda a extensão da área. Ele ficou reclamando um desvio que para mim não houve. Reclama o Bernardo, que está substituindo o Norberto CH. Também não entendi essa reclamação, né? Ele abriu os braços, talvez pedindo ali um toque no corpo do jogador lituano, que não aconteceu, Bolis. Aqui tenta o time lituano pela direita, chega Fábio Sanches colocando a bola para fora um pouco antes da risca do meio campo. Tem lateral o Galo dito para fazer a cobrança. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odonto Clinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Bola para o time lituano com Pacheco. Tentou a bola esticada na ponta para Ailon, que acabou desistindo. Chegou inteiro no lance o zagueiro Fábio Sanches. Recuando para Kaique França, que domina dentro da sua pequena área. Com o pé esquerdo ele abre para Thiago Oliveira dentro da grande área. A ponte sai jogando numa zona perigosa, mas o Thiago Oliveira sai driblando. Escapou do primeiro, escapou do segundo. Vem embora o zagueirão. Prefere recomeçar da atrás da quarta zaga com Fábio Sanches no primeiro terço do campo. Empurrou para Ramon Carvalho. A ponte trabalha a bola pela esquerda com Fecim. Domina aberto pela esquerda. Devolveu para Ramon Carvalho. Recolheu, dominou do corredor. Vê a passagem na ponta de Bernardo. Lançamento para ele. Ele mata no peito, coloca no terreno. Chama a bola de meu amor. Levou para o fundo. Foi desarmado. Bola metida para fora. É mais um escanteio. Eu vou contigo nessa. Escanteio em Gleger Zorzin. Exatamente, né? A ponte tentando pressionar. O jogo tá aberto, né? Eu acho que o jogo tá bem equilibrado. Né? O Ituano ali, algumas vezes, chegou evoluindo. Teve uma cabeçada ali que passou perto. Mas a ponte tenta, pressiona, né? Tenta botar uma pressão, aquilo que eu dizia. Não adianta ficar só atrás se defendendo. Bola parada, quem sabe no primeiro gol da Macaca. Escanteio para Macaca, vem Danilo Gomes, capricha que dá, levantou na primeira trave, a bola foi desviada, Leonardo brigou para o rebate, afastou, tirou a defesa, ela volta no meio campo para Bernardo, que acaba recuando, recomeçando com o goleiro Kaique França. Abandona a sua grande área, o goleirão da Macaca, devolve no campo ofensivo, vai brigar pelo alto, Luca. O Roberto deixa o corpo, o Luca cai, a bola passa, aliás, o Danilo Gomes, a bola passa, é só lateral para o time lituano para fazer a cobrança. Já diria José Luiz da Atena, vejo imagens do torcedor da Macaca presente no estádio Novelli Júnior em Itu. Bela presença da galera, hein? Acreditando na recuperação da Macaca, que vem embora para o campo de ataque com Danilo Gomes, enfiou para Fecim, tá na área, dominou, clareou, limpou, caiu, é pênalti! Penalidade máxima para Macaca bater na bola enfiada por Danilo Gomes, rasgando a defesa do Ituano. Inteligente Fecim, ganhou do zagueiro, fez a finta quando driblaria o goleiro. Chegou por trás, Léo Santos, cometeu o pênalti. O árbitro em cima do lance marcou, é pênalti para Macaca CH. Não há nenhuma dúvida, que jogada do Danilo, assistência para o Fecim, que deu o breque, trouxe para a perna esquerda, aí quando ele tirou do Pegorari, veio o Léo Santos e acabou chargeando o 20 da Ponte. É pênalti indiscutível, a Ponte pode fazer o primeiro em Itu. Eu vou passar para você, Gleger, só protocolarmente, né? Porque o pênalti foi Claríssimo. Aquele pênalti, hein, Gleger? Claro, pênalti claro, claríssimo. Que jogada, né? Que jogada do Danilo, trouxe para dentro. Essa movimentação do Fecim, nós falávamos, inclusive, quando ele vem por dentro, ele tem essa facilidade. E tá aí, ó, nos pés do Luca, que é o jogador que nós falávamos também, que é decisivo. Tomara que ele bote a bola na rede e a Ponte saia na frente. Tá bem no jogo a Macaca. Lucas se prepara para fazer a cobrança do pênalti neste momento. Um sentimento de positividade presente na sua mente para a realização da ação. Partiu para a cobrança, pé direito, bateu e é gol! 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 Da Ponte! Desfraldado, preto e branco é sua cor. Luca! Tem a 10
estampado na camisa, sem chances pro goleiro do Ituano. Calmo, tranquilo, consciente, experiente, a marca do artilheiro, o cheiro do gol. O goleirão esperou até o último instante, não pulou. O Luca olhou pro goleiro e soltou a bomba, meia altura, canto direito. Faz a festa macacada. A Ponte sai na frente em Itu com o seu artilheiro Luca. Luca marca mais um. Pula, 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 sai do chão e vibra a macacada. A Ponte está na frente em Itu. Luca na marca de 10 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solte o grito. Grite comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado em Itu. Luca cobrando o pênalti. Ponte Preta 1, Ituano 0, Pegorari. Não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Carlos Henrique, o bate pesado. O Pegorari tentou ficar parado no meio do gol, imaginando que o Lucas chutaria forte no centro. Lê do engano. A bola foi no canto alto direito do Pegorari. Luca é o 4º gol dele na competição. Eu não vou falar que é golaço, mas ele bateu do jeito que tinha que bater. Com força e no alto. Ponte na frente, 1-0. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 12 minutos gravados de bola rolando do primeiro tempo. Série B, 11ª rodada, Novelli Júnior em Itu. Placar da Bandeirantes registra para você, Luca. Ponte Preta 1, cobrando pênalti, 0 pro Ituano, Edu. É o 10º gol do Luca em 2022, somando essas duas passagens, 34 gols em 81 jogos, hein? E o Vasco faz mais um em Recife, mas o VAR verifica, por enquanto 2-0 Vasco, tá? E lá em Londrina 0, Tombense 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pra galera acompanhando o futebol da Bandeirantes pelo YouTube, like, muitos likes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O que o Vin Diesel tá falando pro Hélio dos Anjos ali? Tá pedindo calma pro treinador da Macaca, hein, CH? Ele tá sorrindo, eu só quero lembrar que o professor Hélio dos Anjos está pendurado, com 2 cartões amarelos. Quem está pendurado é o Luca, o Léo Naldi e também o Kaique França. Vem bola Macaca pro campo de ataque, bola para Arthur para Fecim, deixou passar, recebeu na frente, falta pra cima dele. Pachecão, o Pachecão apelou, dançou, fez a falta pra cima de Fecim, é falta pra Macaca na canhota. O endiabrado Fecim, a movimentação dele por todos os lados do ataque tem feito realmente o Ituano comer realmente uma comida não muito temperada. Escanteio, falta não. Falta do lado esquerdo. A Ponte está no ataque, Bolis. Tem escanteio, a Macaca que busca ampliar o placar em Itu. Capricha aqui da Fecim. Mãos na cintura, preparado, concentrado. Pé esquerdo na bola, atenção, levantou a meia altura. Mal, muito mal. Nem levantou, veio por baixo. Afastou e tirou de qualquer maneira a defesa do Ituano. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Eu prometi antes do jogo a história do Arthur Jorgel Conto. Aqui vem bola pro campo de ataque, o time do Ituano com o Mailon. Lá pela direita, cruzou fechado para a boca do gol. Tira Thiago Oliveira. Na hora H, um corte providencialíssimo. Mergulha e afasta, colocando a bola para fora. A bola chegaria em Grigor, que estava boquiaberto e fatalmente empataria o jogo, CH. Corte providencial, o Grigor faria o gol. Escanteio Ituano. De novo lá pela direita, é o terceiro escanteio para o time do Ituano. Quase 15 minutos, primeiro tempo, 1-0 para Macaca. Caio cobrou para Pacheco, a defesa não saiu. Pacheco domina livre, calculou, executou, jogou na área. Subiu, tirou lá dentro Arthur. Fecim brigou pelo alto, perdeu. A bola voltou para Rafael Pereira. Deixou para Caio, levantou para a boca do gol. Afasta Fábio Sanches. De cabeça, coloca a bola para fora. É mais um escanteio para o Ituano. Que jogo legal e movimentado.
dos dois lados. Agora é a vez do Ituano, que tem o quarto escanteio, só que é do outro lado agora. Lado esquerdo, outro escanteio para o time da casa. E o árbitro vai lá para conferir se a bola está corretamente no local. Vem para a bola, Roberto. Ele tem a meia dúzia estampado na camisa, quebra, caiu até pressão do Ituano, que busca o gol de empate. Autoriza o árbitro, partiu Roberto, levantou para a boca do gol, passou, sobrou para Léo Santos, desarma Léo Naldi. A bola ficou viva, saiu. Kaique França tentou evitar, mas não conseguiu. E se o Léo Naldi não desvia, fatalmente o Léo Santos, o seu xará, finalizaria pro gol. É mais um escanteio pro Ituano, é o terceiro consecutivo pro Galo de Itu. Vem pra cobrança, Caio, autorizado, levantou pra boca do gol, Arthur desviou, sobrou na área, o toque pro meio, afasta, tira de qualquer maneira, Thiago Oliveira. Danilo Gomes vai brigar, chegou de cabeça, Roberto tocou de cabeça, soltou na ponta, tentativa de João Vitor, passe errado, de graça pra Fraga, pé direito na bola, tentou lançamento pra Luca, muito forte, o Luca mesmo assim corre, chega, evita a saída, vem embora Macaca, Ramon Carvalho abriu, bola pra Fecim, dentro da grande área, atenção, rolou para Danilo, vai marcar, bateu mal, muito mal Danilo Gomes, pegou fraco na bola, a bola voltou no rebate para Léo Naldi, insiste ainda Macaca, pela direita com Bernardo, ele parou, prendeu, olhou, pensou, desacelerou e voltou para Thiago Oliveira, que empurra pela canhota para Arthur, Arthur ajeita, domina para Macaca, se recompõe defensivamente o time do Ituano e a Ponte trabalha a bola na faixa central do gramado. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e região pelo menor preço. Venha conferir, visite a loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301 Campinas. Acesse obrajá.com.br e saiba mais. E essa grande dificuldade do Danilo Gomes, ele recompõe. É um cara que enfiou uma bola espetacular para o Fecim no lance que originou no pênalti, mas bateu muito mal na hora que precisava bater forte em CH. Ah, se ele bate com força no gol, certamente seria o segundo gol da Ponte. Perde um lance inacreditável a Ponte no ataque. A sua informação, Edu Pinheiro. Olha, anulado, hein? Anulado o gol do Vasco, o VAR anulou, provou que não foi, continua segundo tempo no Arruda, em Recife, Náutico 0, Vasco 2. Aqui tenta a firula de ataque o time do Ituano, sai da área, Kaique França mergulha, tira no peixinho, chega aqui na direita, Bernardo afasta, tira de qualquer maneira, a bola sai. Lateral na esquerda, no campo defensivo para o time do Ituano. O negócio está tão agitado que você não consegue contar a história do árbitro. Acho que agora vai dar. Esse árbitro, ele não apitou as últimas rodadas de Série A e Série B porque ele estava, sabe onde, CH? Não. Em Barcelona, na Espanha, em Catalunha. Ou na Catalunha. Por causa de quem? Porque ele foi participar de um evento organizado pela AFE Soccer. AFE Soccer, que é uma empresa de organização de eventos em São Paulo. Ele esteve lá. Tanto é que, se o torcedor quiser, no site da CBF tem o retrospecto dos últimos jogos que o Vin Diesel brasileiro, o Jean-Pierre, apitou. E só em maio, né? No mês de maio foi o último jogo, só voltou agora. O campeonato terminou no fim de semana, lá na Catalunha, e ele está de volta, recebeu aquele cachê, possivelmente em euros. Apesar de ser um evento organizado por uma entidade aqui do Brasil, de São Paulo, mas ele esteve recentemente em terras espanholas, viu, CH? É, deve ser a segunda atividade dele. A Ponte joga bem, viu? Mas esteve apitando, trabalhando. Também, né? Isso. Mas a Ponte joga bem, faz um jogo estruturado. A movimentação do Danilo, do Luca e do Fecim me agrada muito. Na parte defensiva o time está sólido, apesar do Ituano estar atacando bastante. É um jogo muito interessante. Eu não esperava tamanha qualidade do jogo e olha que nós temos apenas 19 no primeiro tempo. 1-0 para Macaca, gol marcado pelo Luca, assim como foi no jogo contra o Sport, quando a Macaca fez com o Luca, abriu o placar naquela ocasião. Bola para Léo Naldi. Eu decidi não, evidentemente, falar o restante, porque o torcedor sabe e para não gorar é melhor não falar. Tira de qualquer maneira aqui atrás, Bernardo gira, coloca a bola para fora, lateral por time do Ituano. Pega a bola, Lucas Siqueira, vem para a cobrança do lateral. Ele cobra, enfia no comando para Ailon. Ailon para João Vitor, desarmado por Léo Naldi. Chega, toca na bola, a bola sai, a lateral na esquerda para o Galo, ditou fazer a cobrança. Já informação. Aqui lateral por time do Ituano, que perde o jogo por 1-0. Vem para a cobrança do lateral, Roberto. Ele tem a meia dúzia estampada na camisa. Se mexe no comando João Vitor, Ailon pediu, levantou na área para Grigor, de cabeça para trás o toque, a bola fica nos braços de Kaique França.
A sua informação, Edu. Sim, olha, segundo o do Brusque lá em Goiânia, Daniel Amorim contra, em segundo tempo de Vila Nova 0, Brusque 2. E o Criciúma dispara, comecinho marca 2 gols. Luca Hipólito contra e Marcelo Hermes Esponte. Criciúma 2, Sampaio Correia 0. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Bola para Thiago Oliveira, zagueiro da Macaca na faixa central do gramado. Volta para Kaique França, bastante participativo, saindo da área, trabalhando com os pés. Ele é canhoto, por isso gira o corpo com o pé esquerdo, levanta o programa de ataque procurando o Luca. Escorou de cabeça, chega no peito de Danilo Gomes a bola. Botou na frente, foi desarmado na bola para o Roberto. Chega, trava bem, João Vitor foi para a disputa. Chega atrasado o Bernardo e faz a falta. Um pouco antes do meio-campo tem falta o Ituano. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 21 cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo do embalo desta emoção, eu confirmo Série B Abezona, 11ª rodada, Novelli Júnior em Itu. Luca cobrando o pênalti, marcou o pênalti. Que fez sim, sofreu. 1 para Ponte, 0 para o Ituano, Edu. Olha, alô, Felipe do Bonfim, muito obrigado. Conosco também o Paulo Agus, de Rio Claro. O Dadá de Barão vibrou demais com o seu gol, viu, Boris? E o Toninho de Hortolândia. Olha, tem gol lá em Recife, o Náutico diminui. Tássio, agora Náutico 1, Vasco 2. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele conhece do riscado, já esteve lá dentro. E o jogo 1-0 para Macaca, Gleger. Eu tô gostando demais da postura da Ponte, claro que em alguns momentos um probleminha ali com o Arthur, né, na recomposição. O Ituano chegou algumas vezes por ali, tem que estar atento, pessoal do meio de campo, até para fazer essa cobertura, né? Provavelmente é o Fraga que está ali posicionado, então quando perceber isso aí, faz ali a cobertura, dá um reforço ali na marcação, que em alguns momentos o Arthur tem problema. Do outro lado aqui o Bernardo precisa melhorar um pouquinho mais, chegar com um pouco mais de qualidade, né? Ele tentou 2 saídas ali, e quando você tem 2 laterais ativos no ataque, você bota pressão no time adversário, e é importante. Mas eu gosto da postura defensiva, gosto da movimentação dos homens de frente, gosto do Danilo Gomes se movimentando para ambos os lados. Você vê que aquele gol que ele perdeu foi lá do outro lado, né? Que ele vem para tentar uma antecipação, é importante isso. Até para você confundir a marcação do Ituano. Olha a Ponte aí, Bob. Quase 23 do primeiro tempo. Danilo Gomes tinha a bola, mas decidiu voltar. Para Arthur, que recomeça com Fábio Sanches. Tem a posse de bola, Macaca vencendo por 1-0. Na faixa central do gramado com Thiago Oliveira. Viu todo mundo marcado lá na frente. Decidiu recomeçar com o goleiro Kaique França. De novo fora da sua grande área. Ele abre lateralmente, vira à direita para Thiago Oliveira. No primeiro terço do campo pela meia para Fraga. Aí já apertou a marcação o time do Ituano. O Fraga girou bem e recuou novamente para o goleiro Kaique França, que faz uma bola esticada. Um ótimo passe no peito do Arthur. Ele mata no peito, coloca no terreno, evolui para o campo ofensivo, leva para o fundo com liberdade, prepara o cruzamento, fechadinho para a boca do gol. Luca desvia para fora. Desvia o artilheiro da Macaca, a bola vai embora pela linha de fundo e a Ponte com liberdade lá pela canhota em CH. Outro bom cruzamento, e o Lucas se lamenta porque ele tentou dar um toquito de perna direita no canto contrário do goleiro Pegorari. Ele errou o alvo, foi para a linha de fundo. 1-0 e uma boa presença de público, torcida da Ponte em Itu, hein, Boris? Muito legal, dando o seu incentivo e apoiando a Macaca mesmo nesta situação difícil que a Ponte se encontra no Campeonato Brasileiro da Série B. O torcedor faz realmente, é o papel do torcedor apoiar dos momentos bons e ruins também. Vem para Fecim para Macaca, enfiou no comando para Luca, saiu na cara do gol, vai marcar, entrou, tocou, pegou o goleiro no rebote, é gol! Gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Da Ponte! Desfraldado, preto e branco é sua cor. É dele de novo! Luca tem a 10!
10, estampada a camisa. A Ponte rouba, Fecim, a fim de jogo, atuando de forma espetacular. Empurra para Luca, ele domina, ganha do zagueiro, bate de bico. O goleiro faz uma defesa espetacular, mas do rebote. A bola sobra de novo para Luca, com o gol escancarado com o pé direito, ele bate pro fundo do gol, para ampliar em Itu. Luca, a marca do artilheiro, ele tem o cheiro do gol para comemorar com a macacada em Itu. Pula, 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 sai do chão, vibra novamente, macacada, o gol é de Luca. Luca amplia o placar na marca de 24 de bola rolando o primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo de novo, nação Ponte Bretana. Tá registrado em Itu. Luca, Ponte Preta 2 gols de Luca, 0 pro Ituano. Pecorari não chora não, goleirão, a bola torme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Carlos Henrique, o bate pesado. Endiabrado, sensacional partida do Fecim. Ele carregou a bola e deu uma assistência para o Luca, que saiu ali disputando corpo a corpo o espaço com Rafael Pereira. Melhor para o Luca, que deu um tapa, defesa parcial do goleiro Pegorari no rebote, com a perna esquerda, faz o segundo da Ponte, o segundo dele. O tripé de ataque da Ponte funcionando. Danilo, Fecim jogando muito e Luca o artilheiro. Ponte na frente, 2-0. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 26:40, primeiro tempo. Brasileiro da Série B, Abezona, 11ª rodada no Nery Júnior em Itu. Vai dando macaca. Em noite inspirada de Luca, menção para Fecim, Ponte Preta 2, Ituano 0, Edu. Olha aí, o Luca é artilheiro da Série B com 5 gols, hein? Olha, empata o Londrina em sua casa nos acréscimos. Agora Londrina 1, Tombense também 1. Aqui no futebol da Bandeirantes com toda a equipe de Carlos Batista. Vem o Ituano, bola alçada na área, subiu, tirou lá dentro, Norberto coloca a bola para fora. Aliás, Bernardo, foi a segunda, hein, narrador? É o Bernardo, que de cabeça colocou a bola para fora. É escanteio para o time do Ituano para fazer a cobrança, quebra a esquerda. Venta bastante nesse momento em Itu. As bandeiras estão tremulando pertinho ali do Roberto, que se prepara para fazer a cobrança do escanteio. Levantou, cruzou lá dentro, desvio e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Ituano! Ailon tem a 10 estampada na camisa. No levantamento de Roberto, a defesa não subiu. O zagueiro que estava com ele não subiu absolutamente nada. E o Ailon, que é atacante, artilheiro, meteu a cabeça na bola. Quem estava era Thiago Oliveira. No cantinho de Kaique França, que pulou e nada pôde fazer. O Ituano diminui em Itu. Ailon de cabeça. 28, primeiro tempo tá registrado. 1 pro Ituano, 2 pra Macaca. E o detalhe do gol em CH. Falha de posicionamento da zaga da Ponte, principalmente do Thiagão, que ficou observando a bola. A bola caiu atrás do próprio Thiago e subiu de cabeça o Ailon. Testa na bola, diminuindo para o Ituano. Não pode tomar um gol de bola parada desse jeito. A Ponte falha na defesa e o Ituano diminui. Agora Ituano 1, Ponte 2. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil, Zil. Aliás, você pode mandar a sua mensagem também no meu Instagram, no @Leandro Polis com 2 L's e S. Vai lá.
Segue lá, Instagram, @LeandroPolis, 2 L's e S. A sua informação, Edu. Olha, terceiro do Vasco lá em Recife, Nenê. Ele sempre ele, hein? Náutico 1, Vasco 3 e acabou em Londrina. Londrina 1, Tombense também 1. Gleger Zorzinho lá na frente, a rapaziada está resolvendo. Não pode vacilar aqui atrás. A Ponte vence 2-1, Gleger. E foi um baita vacilo do Thiagão, né? Que não subiu absolutamente nada. Ficou olhando a bola. Esse é o grande defeito da maioria dos zagueiros do futebol brasileiro. Ao invés de marcar o jogador ou se posicionar ali, a gente percebe que a Ponte faz uma marcação por setor, né? Se posicionar, não. Fica olhando a bola e o Ailon veio de trás ali na impulsão. E o Thiagão, na hora que pensou em subir, a bola já estava dentro do gol. Não pode. Tá ganhando o jogo de 2-0. A atenção tem que ser redobrada. E a Ponte, infelizmente, toma um gol infantil, um gol que poderia ser evitado, e agora joga o Ituano para cima. Mas eu gosto da postura da Ponte. Tem que ficar atento a esses detalhes, principalmente na bola parada. Vem de novo o time do Ituano com o João Vitor, entrada na grande área, girou, pé direito, bateu, a bola foi embora. À direita de Kaique França pela linha de fundo. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação. 3342-7000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Arthur escora de cabeça, a bola chega em Fecim, vem embora, ele disparada pela canhota, Luca vai pra área, Danilo Gomes fechou, Fecim na esquerda, olha pra área, levantou, cruzou pra boca do gol, subiu, tirou lá dentro o Roberto, sobra da bola, fica pra Bacaca com o Ramon tentou de cabeça, bateu no Fraga, voltou pra Ramon, ele tentou na entrada da grande área, arrancada, afasta, tira a defesa, sobra da bola, fica com o time do Ituano com o Grigor bota na frente, a defesa com a linha alta, caiu cometendo a falta. Falta cometida pelo Arthur, um pouco depois da risca no meio campo, o jogo está parado em CH. Apesar da reclamação do Arthur ali, houve falta sim para cima do Grigor. Meio campo, falta para o Ituano, 31 primeiro tempo, Ponte na frente, 2-1. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Junho é o mês do meio ambiente, o meio ambiente é você. Acesse sanasa.com.br, em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Tentava o Ituano pela esquerda, a bola muito forte para o Roberto, a bola acabou saindo. Lateral para Macaca, fazer a cobrança, pertinho do seu treinador Hélio dos Anjos, sempre agitadíssimo na beira do campo. Vem para a cobrança, Bernardo. A sua informação, Edu. Olha, acabou em Vila Nova 0, Brusque 2, repetido aqui. Acabou Londrina 1, Tombense também 1. E no final, Náutico 1, Vasco 3. Vem para o time do Ituano com Pacheco no fundo, levantou, cruzou para a boca do gol, subiu, tirou Bernardo. João Vitor fechava livre na segunda trave. Bola colocada para fora, é lateral para o time do Ituano para fazer a cobrança, 32,5. 2-1 para Macaca, bom jogo em Itu. 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, duelo paulista. Os times que há 5 jogos não vencem. Olha o cruzamento para a boca do gol, Leonardo subiu, não achou, a bola fica viva, parou. O árbitro marcou a falta em cima do Léo Naldi. Chegou atropelando o jogador do Ituano, hein, CH? Um cara de pau fica reclamando do árbitro, né? A falta aconteceu, falta para cima do Léo. A Ponte não tem pressa, agora administra, o Hélio dos Anjos agora um pouco mais calmo, né? O fato é que a partida nesse primeiro tempo muito movimentada, Bolis. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto e o comando mais uma vez será dele. Claro, com aquela categoria de sempre, oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br para Rocha Autopeças. Tem mosquitinho passando aqui, ó, já foi embora. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br para Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação, 3342-7000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço.
Leandro. Momento de perigo não. Momento de preocupação, porque o artilheiro da noite está caído no gramado do Novelli Júnior. Ele subiu de cabeça com o Kaique, volante do Ituano, e quando os dois caíram, o Kaique pisou no tornozelo direito do Luca, que sai de maca com um cara de poucos amigos, preocupa, não é? Preocupa, não foi por querer, evidentemente, mas o atleta da Ponte sente fortes dores no tornozelo direito, Bolis. Olha, registrar a galera que sempre está participando, interagindo conosco. Alô, meu amigo João Fábio Tedesco, está curtindo o futebol da Bandeirantes aqui pelo Instagram, já mandou mensagem. Outro João aqui, meu amigo João Formaggio, também está ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Valeu, rapaziada, obrigado pelo carinho, pela audiência. 35 minutos. Foi atendido ali à beira do campo da Pinta, acho que vai voltar, hein, CH? Tomara que volte, é isso que está aparecendo. E Tuxê, como anda Tuxê? Tuxê, neste momento, deve estar na sua fazenda de 28 mil alqueires, ali na divisa, aliás, nem é uma divisa, né? É uma região triangular entre os municípios de Piracicaba, Saltinho e Laranjal Paulista, ouvindo o futebol da Bandeirantes pelo YouTube. Leve, seja portador de um grande abraço para ele. Ele me abandonou, né? Me abandonou, tem... Tá sumido. Tá sumido, tá muito sumido. O nosso queridíssimo Tuxê, que tá ouvindo, evidentemente, a Bandeirantes. Dizem que está se preparando para o Dia dos Namorados. Tem toda aquela preparação, viu, CH? Anote aí, o próximo jogo da Ponte é contra o Londrina. Sábado, 16h30, no Majestoso. Aqui rebate mal a zaga do Ituano, a bola sobra para Danilo Gomes. Partiu para a finta, falta. Ô, Lucas Siqueira, não apela não, apelou, dançou. Falta em cima de Danilo Gomes, pela ponta direita é falta para Macaca. Atacado Obra Já, tem tudo que sua obra precisa. Pelo menor preço e maior estoque de Campinas e região. Então visite a loja, anote aí, ó, na rua Padre Bernardo da Silva, 1301. Acesse obrajá.com.br e saiba mais. Falta para Macaca, expectativa do torcedor Ponte Bretano, vem para a cobrança Danilo Gomes pela ponta direita, autorizado o pé canhoto, outra bola, atenção, levantou, cruzou muito forte nas mãos de Pegorari, que tranquilo saiu do gol para fazer a defesa, ele já faz a reposição rápida, encontra Kaique pela ponta direita, que soltou na ponta para João Vitor recolhe, domina, tem Grigor no comando, solta o jogo para Caio levantou para João Vitor na área, subiu, tirou, Thiago Oliveira, desta vez foi bem, subiu, tirou, a bola subiu e o Kaique França saiu tranquilo do gol para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos exatamente agora a 37 minutos, primeiro tempo. O tic-tac do tempo no embalo desta moção, eu confirmo, Série B, terça-feira é dia de Série B. 11ª rodada da Série B, Novelli Júnior em Itu. 2 gols de Luca, 1 de Ailon, ambos com a 10 estampada na camisa. Vai dando Macaca, 2-1, Edu. Conosco o professor Milton, professor de handbola do Patrulheiros, com quem eu tive o prazer de encontrar hoje. Alô, professor Milton, um abraço pro senhor, muito obrigado aí. Alô, Helder Cruzeirense, lá em Bom Jesus do Galho, em Minas Gerais, diz que o Cruzeiro esse ano volta, hein? O maior de Minas volta. E manda um abraço pro irmão dele, mas não colocou o nome aqui, lá em Montemor. O irmão aí do Helder, lá é flamenguista em Montemor. Olha, continua Náutico 1, Vasco 3, estamos no finalzinho. Primeiro tempo de Criciúma 2, Sampaio Correia 0. É encerrado Londrina 1, Tombense também 1. E é encerrado Vila Nova 0, Brusque 2. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Você ligado em uma só emoção com a marca, o som, a credibilidade do grupo Bandeirantes de Comunicação. Gleger Zorzin. Aliás, na gíria do futebol, a gente diz às vezes assim, Gleger. Olha, o time pode sentir o gol. A Ponte, a princípio, segurou legal e está vencendo o jogo por 2-1 em Gleger. Exatamente, Bolis, deu uma segurada ali, segurou legal, né? Administra, a gente percebe a Ponte com uma solidez defensiva. O Thiagão, apesar de ter falhado no gol ali, está tendo uma leitura legal, essas bolas que vêm do fundo, a linha de fundo. Precisa ajustar, repito, as laterais, né? O lado esquerdo, lá com o Arthur, né? Que tem tido alguns problemas. E o lado direito, o Bernardo apareceu um pouco mais no jogo, né? Só se defende, só busca o fechamento de linha. Precisa aparecer um pouco mais, dar oportunidade, aproximar um pouco mais, né? Os homens de meio também sair, aproximar lá no Luca, no próprio Danilo Gomes.
É isso que acontece. Ó, a Ponte acomete aí uma falha que não pode acontecer, pô. Tá ganhando o jogo. Para que vai ficar recuando bola para trás, né? Isso é um erro gravíssimo também que acontece. Nós vimos aí na última rodada, né? O William Arão que comprometeu um resultado do Flamengo justamente por isso. Uma bola besta, quis recuar lá, roubaram, foram lá e definiram. E a Ponte agora teve uma boa defesa do Kaique França aí na finalização, mas não pode. Não pode dar sopa pro azar. Tem que estar concentrada no jogo. É isso aí. Só para descrever o lance, uma bola foi tocada pro Fraga e ele estava muito marcado na fogueira. O jogador do Ituano retomou, mas pisou no pé do volante da Macaca. A bola sobrou para outro jogador que bateu, o Kaique França fez o gol, mas não valeria. Tanto é que o árbitro deu bola ao chão. Então não vai para conta de Edu Pinheiro esta defesa de Kaique França, sendo a defesa do jogo. Aliás, não tivemos nenhuma, né, Edu? Nenhuma hoje. Rapaz, até agora não. Não tinha percebido que você falou e não tem mesmo, hein? É porque os caras estão metendo a bola lá dentro. Já diria Jair Pisserdi, a pinóia, Edu. Verdade, 100% de aproveitamento. Informação. Na Bandeirantes. O Gandula, ali do lado não das sociais, né, da torcida do Ituano, foi expulso. Segundo o Vin Diesel brasileiro, está quicando a bola antes de repor. Não pode fazer. Olha a Ponte! Vem para com Danilo Gomes, faz boa finta para cima do Roberto. Meteu uma direita para Bernardo, pro fundo, cruzou rasteiro para a boca do gol, tira a defesa, rebote, Ramon dominou, limpou atrás para Leonaldi, puxou para o Becanhoto, bateu colocado, defendeu Pegorari. No chute colocado, chapou a bola, Leonaldi com o pé esquerdo. Pegorari, em 2 tempos bem colocado, fez a defesa em CH. Ele preparou com o pé esquerdo, todo estiloso, mas bem colocado. O Pegorari fez a defesa. Está terminando o primeiro tempo e a Ponte está ganhando 2-1. Você percebeu que eu te ajudei, né, Edu? Porque não foi aquela defesa, né? Mas não foi. Amigo é amigo, percebi. Né? Foi sensacional, plasticamente para o nosso quadro. Muito obrigado. Muito obrigado. O Gleger merece grau, conceito, intensidade da defesa. E aí, Gleger? Essa não, né? Essa foi mais tranquila na batida do Leonaldi ali. Poderia ter batido um pouco mais forte, né? Mas facilitou ali a defesa do Pegorari, que é um baita de um goleiro, né? Tá aí no Ituano já, uma das referências desse time. Fez uma excelente Série C o ano passado. E tá aí. Uma boa defesa, mas muito fácil. Essa daí eu costumo dizer o seguinte: até o Zorzinho nos dias de hoje. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. A Ponte com dificuldades lá atrás, mas deu tudo certo. E o torcedor faz o sinal da cruz. A bola chega para Fábio Sanches, que empurra para Ramon. Ramon para Fecim. Fecim dominou pela meia esquerda, soltou na ponta para Arthur. Tentou levar para o fundo, fecha a porta, Caio. Voltou para Ramon Carvalho. Ajeitou, rodopiou, girou. 42, finalzinho do primeiro tempo para Fraga. Fraga para Leonaldi. Pela meia direita ele abre no corredor. Quem domina é Bernardo. Bernardo esticou na ponta para Danilo Gomes. Vem para Macaca no último terço do campo. Entre as pernas de Roberto para Leonaldi. Aí subiu a bandeira. O jogo está parado, posse de bola para o time do Ituano. Sanasa Campinas, há 48 anos. Uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique, você tem vários serviços sem sair de casa. E por falar em sair com os resultados de momento, a Ponte está saindo da zona do rebaixamento, ocupando a 12ª colocação com 12 pontos. 43. Jogo novamente parado, tem lateral, o time do Ituano para fazer a cobrança. Vai colocar a bola no chão ali, o Roberto, o árbitro acabou optando por marcar a falta. O Fraga muito afoito, né? Tava saindo a bola para a lateral. Para que fazer falta aí? É falta para o Ituano no finalzinho do primeiro tempo. Fraga é um volante raiz. O jogador passou, a bola passou, mas o jogador ficou. Vem para a cobrança da falta, o time do Ituano com o Roberto. Está com o pé esquerdo para cobrar aqui na esquerda, né? Com o corpo virado. Agora sim, vem Roberto, levantou, Kaique França não foi, Arthur tirou lá dentro a sobra da bola, atenção, Fecim fica com a sobra para Macaca, marcado pelo Caio, levanta a bola não desviou no Caio, saiu diretamente em lateral para o Galo de Itu. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos cerâmicos, porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram,
@Cortag Brasil. Olha o cruzamento para a área da Macaca. Ailon escorou de cabeça, ela fica viva. Chega Fraga. Tira de qualquer maneira, expulsa a bola. A bola volta no rebote para Roberto. Roberto na ponta para Lucas Siqueira. Para Roberto, tentou o cruzamento, bateu no Leonardo, pé direito, jogou para a área. Tira Fábio Sanches na altura da marca penal. Rebote fica para o time lituano, mas lá atrás com o Pacheco, que acaba recomeçando com o capitão Rafael Pereira. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação. 33427000. Odonto Clinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. João Vitor lançado na esquerda, dominou, tentou a finta, chega de novo bem Fraga, na alavanca, recupera na boa e sai jogando para Macaca. Na sequência do lance houve a falta já batida, a bola para Danilo Gomes, entrada na grande área, pé canhoto, girou, disparou, pega Pegorari, segura firme de novo o goleiro do Ituano, um chute forte cruzado de Danilo Gomes, no centro do gol, o goleiro do Ituano faz a defesa CH. Mais 3 minutos de acréscimo. Nem comentou a defesa do Pegorari, CH? A sua narração foi tão perfeita que eu estragaria com detalhe. Muito obrigado. Thank you very much. Aqui tentava o time do Ituano, bola na entrada da grande área, tirou Fraga, levantou a bola, Leonardo brigou pelo alto com o Grigor, expulsa a bola, chegou o Arthur, desviou e a bola saiu. Lateral para o Ituano fazer a cobrança pela direita. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 Campinas. Ou chame no Zap. 19, o código de área 99935-7534. 99935-7534. Acesse obrajá.com.br. Saiba mais. Com 2 gols de Luca e participações efetivas de Fecim, tanto no primeiro quanto no segundo gol. A Ponte está vencendo o Ituano por 2-1 em Itu. Bola para Fecim, ele ajeita, domina pela canhota, perto da marcação, Pachecão, desvia, coloca a bola para fora, é lateral para Macaca. Como eu disse o CH, vamos até 48. Já Edu Pinheiro comanda o intervalo da Bandeirantes, girando toda a equipe comandada por Carlos Batista. Arthur levanta a bola, Fecim escora de cabeça, a bola chega em Luca. Luca ajeitou, dominou, foi ao solo, reclama de falta, o Arthur não marcou. Fecim tocou na bola espirrada, volta lá atrás para Rafael Pereira, aqui dentro da grande área. Recomeça com o goleiro Pegorari, que inclusive abandona a sua grande área. Prende, segura e sai jogando curtinho para Kaique. Kaique tem todo o campo, pelo menos até o meio campo, porque a Ponte volta toda. Vem embora para o campo ofensivo Ituano. João Vitor nas costas de Bernardo. Atenção, cruzamento fechado. Tira Thiago Oliveira. Chega bem, coloca a bola para fora, escanteio para o Ituano, mais um em CH. É chato esse João Vitor, hein? Ele é bom jogador, lépido, dando trabalho. Tem mais um escanteio, mas foi impedimento? Foi impedimento. Que bom, que Melhor, bom. né? Seria mais um escanteio. E o gol do Ituano, a origem do gol foi através de uma cobrança de escanteio. E seria o 7º escanteio. O Ituano teve 6 no primeiro tempo, impedimento marcado. Faltam 30 segundos para terminar esse primeiro tempo. Isso aí não, hein? Não estava, né? Não estava. Mesmo a câmera não estando no local correto para nossa visualização, diferentemente do VAR, não estava. É que não foi gol, né? Foi para escanteio. Mas no escanteio poderia ter saído um lance de perigo para o Ituano. Lateral para o Ituano, finalzinho do primeiro tempo, já o intervalo Bandeirantes. Grigor abriu para João Vitor pela canhota, dominou, tentou passe por dentro, Fraga não tirou, sobrou para Ailon. Ailon tentou no comando, muito forte o passe, vai chegar Bernardo para proteger e protege legal, a bola vai embora. Linha de fundo, vai terminar o primeiro tempo em Itu. Placar de 2-1 para Macaca. E não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Termina o primeiro tempo em Itu. Vitória parcial da Macaca com 2 gols de Luca. 2 para Ponte Preta, 1 para o Ituano. A bola parou de rolar em Itu, Edu Pinheiro. E o nego da TV falou, peraí, vem cá, o assistente, né? Peraí que o repórter tá chegando, o senhor vai falar, seu Luca. Olha, não vai aumentar o preço do dólar, mas fica registrado o seguinte, hein? É a primeira vez em 2022 que a Ponte marca 2 gols no primeiro tempo. A Ponte joga com o uniforme número 2, toda de branco, com a faixa preta. Joga com Kaique França, Bernardo, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur.
Fraga, Leonaldi, Ramon, Fecim, Danilo Gomes e o Luca, o Amaralzinho, volante. Tá entregue ao departamento médico, o Norberto, o lateral direito, suspenso, tá bom? Bem, 1-0 Luca, logo a 10 minutos de pênalti que o Fecim sofreu. E depois a 24, Fecim, que tabela com o Luca, né? Que tabela com o Fecim. Bate, goleiro defende, volta pro Luca, 2-0. E aí, numa cobrança de escanteio, o Ailon faz de cabeça o gol do Ituano. Vamos lá, CH, começo com você aí, professor. E aí, como foi a Ponte? Foi bem. Foi um primeiro tempo surpreendente em termos de movimentação, de qualidade técnica. A Ponte com o tripé de ataque ali, o Danilo, o Fecim e o Luca, com a chegada por trás do Ramon, tem surpreendido. O primeiro tempo foi assim, muita movimentação. O Danilo um pouquinho mais pelo lado direito, mas toda hora cortando por dentro. O Luca variando do lado esquerdo para dentro. O Fecim solto. A Ponte surpreendeu. Foram boas oportunidades, merece o resultado. Defensivamente teve 2 ou 3 equívocos. O principal foi a falha na bola parada do escanteio, né? Falha do Thiago. Mas no restante, em termos de entrega, em termos de jogadas de linha de fundo, quando teve que colocar a bola no chão, a Ponte não fez um primor de primeiro tempo, mas ultimamente foi um dos melhores, né? A primeira parte desse jogo contra o Ituano, sem dúvida, ultimamente foi uma das melhores. Muita solidez na marcação também. O Ituano atacou pelos dois lados, principalmente do lado do João Vitor, é o camisa número 11, né? Que na Ponte é aquele ex-ponte, né? É aquele ex-ponte com a camisa número 11, se eu não estou enganado. Qual o nome dele? Oi? Qual o nome dele, CH? João Vitor, número 11. Isso, ele passou pela Ponte, não chegou a jogar, mas passou. Isso. E ele está jogando muito bem. Um jogador que vai no 1 contra 1, vai por dentro na diagonal, vai por fora, incomoda demais, fecha na diagonal. O time do Ituano é um time... O jogo foi bom. O jogo foi disputado. Foram 5 chutes para o gol, 3 no alvo, que a Ponte proporcionou, 2 fora, e o Ituano só acertou 1 no alvo. Escanteios, em termos estatísticos, 6-1. O número de faltas, o Ituano fez mais falta que a Ponte com mais posse de bola. Enfim, foi um primeiro tempo que foi estruturado, um primeiro tempo de qualidade técnica muito legal. Eu gostei do meio campo da Ponte, apesar de alguma coisinha ali, eu tenho certeza que o Hélio vai ajeitar no posicionamento do Fraga. O Léo está no jogo, o Ramon está no jogo, mas os 3 principais. O Luca pelos 2 gols, mas a partida que fez no primeiro tempo o Fecim, eu não me lembro de ter visto dentro desta temporada de 2022. Ele correu, participou, deu assistência, tomou o pênalti e, para mim, ao lado do Luca, foi o principal jogador da Ponte, mas menção honrosa ao Danilo Gomes, que se movimentou pra caramba no primeiro tempo. Agora, o grande desafio, primeiro, é tentar brecar esse ímpeto do Ituano que vai vir babando para cima da Ponte em 20 minutos do segundo tempo. E manter esse ritmo, né, Edu? Intensidade alta, o time fazer uma transição defesa-ataque com muita velocidade, e para aguentar fazer isso mais 45 minutos, precisa ter muito abacaxi. Tomara que a Ponte suporte, mas merecido, e eu gostei do primeiro tempo da Ponte. Alô, Renato de Barão Geraldo, ele adora as narrações aqui do Leandro Borges, muito obrigado, viu? Olha, o Náutico marca um gol nos acréscimos, mas o Vasco vence e encerrou, hein? Acabou agora Náutico 2, Vasco 3. Acabou Londrina 1, Tombense também 1. Encerrado Vila Nova 0, Brusque 2. Estamos no intervalo em Criciúma 2, Sampaio Correia 1, tá bom? E daqui a pouco tem Cuiabá e Corinthians pelo Brasileirão, hein? Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. O porquê está inseguro o Fraga, mas o Fraga fez um corte aqui, o meu amigo, o Rita Maluca. Ele fez um corte sensacional, aos 44 aí. O Fraga, não sei, hein? Acho que não é tão assim. Uma vergonha a Ponte não ter aproveitado o João Vitor, né? Coloca o tal de Chaporã no bolso. Inclusive, ele é aqui de Campinas, do Jardim Flamboyant. Obrigado pela informação, final 0309, hein? João Vitor, é verdade, hein? Tá vendo? Não foi aproveitado pela Ponte. Jair de Pedreira. Muito obrigado, hein? Gosta também demais da narração do Boris. Está arriscando aqui 3-1 para Macaca nesse jogo aqui. Boa noite, amigos. Esse João Vitor é o Tito, meu amigo. Cresceu aqui na Vila Nogueira. Ano passado foi para a Ponte, não teve nenhuma chance. Tá vendo só? Mas quem que tá falando? Falou, é o Tito. Ô, Tito, obrigado, hein? Obrigado pela
pela informação, o João Vitor é o Tito, meu amigo. Quer dizer, o João Vitor é chamado de Tito lá na Vila Nogueira. Obrigado pela informação. Bernardo correndo de calça jeans molhada. Alexandre Balista do Chapadão. Meus amigos, intervalo, hein? A Ponte vence 2-1, 2 gols do Luca, artilheiro da Série B com 5 gols. E olha, aqui no intervalo você vai ouvir aí o segundo gol do Luca. E depois, Gleger Zorzinho, alegria até o fim, né? Vai comentar, né? Não sei não, mas tá comendo bolo. Tá bom o bolo aí, Zorzinho? Tá bom? Daqui a pouco ele vem, né? Tá sensacional. Já ele fala. Agora, 21h24. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Junho chegou com um clima de ofertas no Atacado da Construção Obra Já. Você não pode perder. Aquecedor a gás natural ou GLP LZ 1600 digital Lorenzetti 15 litros por R$ 1.699,90. E participe também do Voltou Ganhou Já. A cada R$500 em compras, você ganha R$50 de desconto na sua próxima. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Tem rede balançando. É bola! Vem para Fecim, para Macaca, enfiou no comando para Luca, saiu na cara do gol, vai marcar, entrou, tocou, pegou o goleiro no rebote, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol da Ponte! Espaldado, preto e branco é sua cor. É dele de novo! Luca tem a 10 estampada na camisa. A Ponte rouba, Fecim, a fim de jogo, atuando de forma espetacular, empurra para Luca, ele domina, ganha do zagueiro, bate de bico, o goleiro faz uma defesa espetacular, mas do rebote, a bola sobra de novo para Luca, com o gol escancarado com o pé direito, ele bate pro fundo do gol, para ampliar em Itu. Luca, a marca do artilheiro, ele tem o cheiro do gol para comemorar com a macacada em Itu. Pula, sai do chão, vibra novamente, macacada, o gol é de Luca. Luca amplia o placar na marca de 24 de bola rolando o primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo de novo, nação Ponte Bretana. Tá registrado em Itu. Luca, Ponte Preta 2 gols de Luca, 0 pro Ituano. Pecorari não chora não, goleirão, a bola torme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Carlos Henrique, o bate pesado. O endiabrado, sensacional partida do Fecim. Ele carregou a bola e deu uma assistência para o Luca,
que saiu ali disputando corpo a corpo o espaço com Rafael Pereira. Melhor para o Luca, que deu um tapa, defesa parcial do goleiro Pegorari e no rebote, com a perna esquerda, faz o segundo na Ponte, o segundo dele. O tripé de ataque da Ponte funcionando. Danilo, Fecim jogando muito e Luca o artilheiro. Ponte na frente, 2-0. É com a Bandeirantes. Bom, é o seguinte, alô, Jair José, ele é do distrito lá de Joinville, né? Não entendi o nome, viu, Jair José, o nome do seu distrito, mas muito obrigado, próximo de Joinville, nos ouvindo, muito obrigado, é uma honra, viu? Alô, Mineirinho, ligou aqui, tá, o que tá acontecendo com o Mineirinho? Tá com dor nas costas? Ô, Mineirinho, precisa ver o que é isso aí, hein, cara? Alô, Mineirinho, um abraço pra você, hein, grande... Tá com dor nas cadeiras, o Mineirinho. Ah, Mineirinho, vou falar pra você, tem história, hein? Também, eu falo pra você aqui a ponte judia do Mineirinho, hein? E o Isael Venâncio e o Ângelo Roberto Biasi batendo um papo aqui no YouTube, tô vendo aqui, muito obrigado. Aliás, Ângelo Roberto Biasi é meu primo. Um abraço, Ângelo, primão, tudo bem com você? Alô, Isael Venâncio, segura, meu filho. O Gleger Zorzin, alegria até o fim, com vinheta e tudo, e também analisando... Por enquanto, 2-1 pra Ponte. Você por dentro do jogo. Vamos lá, Zorzinho. É isso aí, Edu. Exatamente, né? A Ponte vence o jogo, 2-1, mas não pode, né? Não pode tomar o gol que tomou. Tem que estar atento aos detalhes, o jogo é duro, é difícil. Você vê que em alguns momentos aí o Ituano pressiona, chega lá, principalmente lá pelo lado do Arthur, né? Que tem que ser ajustado isso no vestiário. Né, o Arthur está tendo dificuldade lá e é por lá que o Ituano andou durante o maior tempo aí da primeira etapa, então tem que estar atento. A Ponte tem que ficar ligada, porque, poxa vida, está vencendo o jogo. Fez 2-0, aí toma um gol num vacilo, né, numa bobagem. Aquela mania do zagueiro ficar olhando a bola. O Thiagão que está fazendo um bom jogo, tá? Está bem posicionado, em alguns momentos ali fazendo alguns cortes, ele vem sempre muito bem, faz a leitura da diagonal, as bolas de profundidades também, está bem no jogo o Thiagão, mas não pode vacilar, né? Vacilou numa bola parada, a gente fica aqui pedindo atenção, concentração, né? E aí não dá, não pode. Tem que estar mais atento esse time da Ponte, porque pequenos detalhes às vezes você pode se complicar. Teve um lance ali onde o Fraga tenta uma recuada, o atacante do Ituano tomou a bola ali, chutou e o Kaique França estava bem colocado. Então, essas coisas não podem acontecer. Mas eu gosto da evolução, eu gosto do posicionamento do Fecim, eu gosto do Danilo Gomes, que tem feito um bom jogo. O Luca nem se fala, né? Jogador decisivo. E aquilo que nós falávamos, que a Ponte poderia, né, utilizar dessa melhor situação técnica e tentar um resultado. E é o que está fazendo. O Luca está desequilibrando com 2 gols, o Fecim está indo muito bem na partida, o Danilo Gomes. Então precisa aproveitar isso. Precisa aproveitar, ter uma melhor leitura, o Bernardo, para sair, para encostar, né, na frente. Não adianta só ficar ali atrás, se defendendo do lado e para trás. Começou. Não dá. Tem que aparecer um pouco mais, pressionar, sair um pouco mais, para dar essa opção pelos lados. O Arthur também, muito tímido ao ataque, né? Mas já começou, Boles. A bola tá rolando e é contigo aí, meu amigo. Muito obrigado, Gleger Zorzin. Já temos bola rolando para o segundo tempo no Estádio Novelli Júnior em Itu. Vamos juntos aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor. E o melhor é aqui na... Com toda a equipe de Carlos Batista no AM, no FM, no YouTube, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque se tem o futebol no rádio, é claro, tem a alegria no povo. O jogo está parado no comecinho do segundo tempo, tem falta. O time do Ituano para fazer a cobrança. Aquela pergunta protocolar. Tivemos alguma alteração no intervalo, CH? Não que eu tenha percebido. Nem eu. Primeira falta marcada a favor do time do Ituano, que ataca nesta etapa final, à direita do seu rádio. Se estivéssemos no Majestoso, seria o gol da FEPAS, o gol da linha do trem. Vem para a cobrança da falta, o time do Ituano está 2-1 para a Macaca. A Ponte vai conquistando um grande resultado fora de casa, nesse momento saindo da zona do rebaixamento. Vem para a cobrança da falta, o time do Ituano com Caio. Ele tem a 7 estampada na camisa. Autorizado, atenção, levantou. Rafael Pereira de cabeça, ficou fácil para o Caio. Kaique França.
Após o levantamento do Caio, o Kaique França no centro do gol fez a defesa. Já tenta a reposição com Danilo Gomes. Ele escapa no primeiro, escapa no segundo, soltou o comando para Luca. Luca ajeitou, dominou, leva a bola para a lateral direita e sofre a falta. Jogo de muitas faltas neste início. Falta agora do Roberto, que coloca a mão na coxa direita, sente uma contusão em CH. Tudo que o Luca queria é tomar o tranco, né? Ele protegeu a bola, chamou a falta e o Roberto, inocente que foi, marcou não. Deu um pontapé por baixo e fez a falta. Ele está sentindo ali a virilha direita. Parece que preocupa. O jogo está parado, Boles. A galera pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Seja um cara legal, se inscreva no canal, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você, inclusive, ao se inscrever no canal, clica naquele sininho. E sempre que uma transmissão esportiva tiver início da Rádio Bandeirantes ou qualquer transmissão ao vivo, você recebe uma notificação. Como estamos ao vivo, deixe o seu like na transmissão. Enfia o dedão aí, hein? Likes, 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 likes. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ele esticou a perna esquerda do Roberto. Não vai continuar no jogo não, viu, CH? Parece que não. Já vem aí para o jogo. Anote aí. 16, Mário Sérgio. É o lateral esquerdo reserva, vem para o Ituano, machucado, o Roberto foi embora. Primeira mexida do jogo, é obrigado a mexer o técnico Mazola Júnior, que completou um ano no comando técnico do time do Ituano nesta terceira passagem. Ele que comandou o Ituano de 2009, aliás é a segunda passagem, né? De 2009 a 2010. O retrospecto do Mazola, 88 jogos com 32 vitórias. Bola para o Pacheco, aqui atrás para o time do Ituano, pressionado para o Fecim, gira e coloca a bola para fora, cedendo o lateral para Macaca. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Você que está passando pela região, pelas principais rodovias, obrigado pelo carinho, pela audiência. Aqui vem bola Macaca, Fecim no fundo, prepara o cruzamento, faz o break, falta! Foi obstruído, o juizão não deu. Mandou seguir aqui, vem bola o time do Ituano com o Ailon, bota na frente, chega Thiago Oliveira. Atento no lance, o Thiagão colocando a bola para fora. Lateral na direita, já cobrou o Caio, não tá valendo. O Adri pediu para esperar, porque lá atrás o Fecim alega que de fato foi atingido e agora ele aponta por banco de reservas da Ponte. Que é cobrança fora de lugar, na verdade, Boles. Entendi. Cobrou e já perdeu a posse de bola do Ituano, mas a Ponte devolveu. O Luca brigou e recuperou novamente. A bola sobra para Leonaldo, girou, foi desarmado por Ailon. Deixa para meia para Lucas Siqueira na faixa central do gramado. Abre para a canhota para Mário Sérgio. Primeira participação do lateral esquerdo do time do Ituano, substituindo o Roberto. Prende e volta pela meia para Lucas Siqueira, que empurra no meio campo para Kaique. Trabalha agora pela direita o time do Ituano. Chega bem, Arthur. De cabeça colocando a bola para fora. De forma involuntária, acabou atingindo ali o Caio. Ele próprio vai lá e confere se está sangrando. Não está. E aí o jogo segue. Bola para Pacheco. Pela ponta direita para o time do Ituano. Ele volta por dentro para Léo Santos. Léo Santos empurra para o seu companheiro de defesa, que é Rafael Pereira. Pé esquerdo na bola. Lançamento. Bola esticada pela esquerda. Vem bola o Ituano com João Vitor. Recolheu, dominou, sai da ponta. Vem para a meia. Tem Grigor na área. Empurrou pela meia para Kaique. Kaique prende e segura. Agora trabalha pela direita o time do Ituano. Vem bola com Pacheco. Pacheco para Caio. Caio para Grigor. Grigor abriu para Caio. Com possibilidade do cruzamento. Levantou, jogou lá dentro. A defesa não tirou. A bola fica viva. Tira de qualquer maneira Thiago Oliveira. Mete a bola pela linha de fundo. Cede escanteio para o Ituano, hein, CH? A bola ficou pererecando dentro da área e o Thiagão deu um bico nela para escanteio. O Fábio Sanches dá uma bronca em todo mundo tentando organizar. Escanteio Ituano. Quase 6 minutos da etapa final. Escanteio para o Ituano. Mário Sérgio levantou na primeira trave, subiu, tirou o Luca. Auxiliando a defesa da Macaca, mas ela volta no rebote para Kaique, que recomeça lá atrás com o Pacheco. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos e cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @cortagbrasil. Bola para o Macaco no primeiro terço do campo com o Arthur, com o pé esquerdo para Fraga. Fraga meteu na canhota para Fecim, devolveu para Fraga, de novo para Fecim, na marginal do gramado, levou a marcação, faz boa jogada Fecim. Fecim dominou, soltou para Luca, Luca foi desarmado, caiu, reclamou de falta.
O árbitro olhou e pediu para o Lucas se levantar. Recupera o time do Ituano com o Lucas Siqueira. A defesa apertou e já recuperou de novo com a defesa alta. O Arthur está sinalizando que vai colocar a bola para fora porque tem um jogador do Ituano caído, ele já se levantou e de qualquer forma a Ponte ganhou lateral. Tá percebendo, CH? A defesa da Ponte, a última linha defensiva, ela está bem mais adiantada. Claro, evidentemente que você tem que ter uma atenção em cima disso para nenhum jogador escapar, mas até agora está funcionando. Por enquanto, sim. Depois desse lance eu falo. Danilo Gomes tem a posse de bola dominada na faixa central do gramado. Ele abre a primeira canhota para Arthur. Arthur recolhe, domina para Macaca. Corta por dentro. Tem Ramon Carvalho pedindo. Lixou, abriu lateralmente para Ramon Carvalho. Trabalha a bola pela esquerda, Macaca. Fecinha quem domina. Tem na área Luca. Voltou para Ramon Carvalho. De novo para Fecim. De novo para Ramon Carvalho. Enfiou no comando para Danilo Gomes. Linha lateral da grande área. Tentou pedalar. Pisou na bola. Deu certo. Voltou para Danilo Gomes. Foi fominha. Bateu em cima do marcador. Voltou para Fraga. Fraga levantou na direita para Bernardo, a bola quicou do gramado e saiu. Tiro de meta para o Ituano. Foi um bom momento da Ponte e você deve ter observado isso. No primeiro tempo, o Fraga estava jogando com chuteiras vermelhas. Ele volta para o segundo tempo com chuteiras brancas. Seria a altura da crava ou da trava ou seria superstição? Pode ser também, ou chuteira molhada, né? Porque o gramado está molhado, choveu antes do jogo. Mas estamos de olho no Fraga com a chuteira branca. Bem observado pelo CH. Thiago Oliveira levanta o bragão de ataque. Danilo Gomes escorou de cabeça. Luca brigou, foi desarmado. A bola volta aqui atrás para o time do Ituano. Sanasa Campinas, há 48 anos. Uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br. Em um clique, você tem vários serviços sem sair de casa. É o futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, no AM, no FM, na faixa estendida 85.7, no AM 1170, Bandeirantes Campinas. Já a primeira vestida era Macaca, é ele que está prontinho para entrar ali, é Chaporã. Será que é ele? Não, eu tenho a impressão que é o Jean Carlos. Que é outro jogador? Tenho a impressão, vamos aguardar. Jean Carlos. Aqui Arthur vem para a cobrança do lateral, levanta para Fecim, que não alcança a bola passa e fica de graça nas mãos do goleiro Pegorari. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Lançamento para Grigor, Fábio Sanches saiu mal, Kaique França passou da bola, Fábio Sanches consegue a recuperação. Mas não estava valendo mais nada porque estava impedido o atacante do Ituano, hein, CH? Olha, vou dizer uma coisa, deu frio na espinha agora. Essa jogada que o Fábio Sanches deixou para o Kaique, a arbitragem marca impedimento de maneira correta. O centroavante, o Krigor, na verdade, estava um pouquinho à frente, impedimento marcado. Eu não sei se tem algum jogador da Ponte aí sentindo, não. Tem jogador à disposição ali, o Giancarlo está no aquecimento, já eu confirmo se a Ponte muda. E eu confirmo no placar do futebol da Bandeirantes, 10 minutos agora deste segundo tempo. Placar de 2 para a Ponte, 1 para o Ituano. Edu. O Jair José mandou aqui o nome correto aqui, agora eu entendi, é Pirabeiraba, distrito de Joinville. Muito obrigado, Jair José. Olha o seguinte, Cuiabá e Corinthians, comecinho de jogo 0-0 Brasileirão. Na Série B, Grêmio e Novo Horizontino 0-0 com 12 minutos. E atenção, em segundo tempo em Criciúma, terceiro gol do Criciúma. Criciúma 3, Sampaio Correia 1. Alteração na Ponte Preta. Realmente saiu o Arthur com a 15. Sentiu um incômodo na panturrilha e entrou o Jean Carlos no seu lugar. Panturrilha direita. Já está em campo o Giancarlo. Olha o Ituano. Com o Mailon pela esquerda, levantou Grigor de cabeça, escorou. Defendeu Kaique França. Uma defesa espetacular do goleiro da Macaca. Na esquerda, Ailon puxou para o meio direito e cruzou. Mergulhou Grigor no cantinho. Com o braço direito, ele coloca a bola para fora para evitar o gol de empate do Ituano. Uma linda defesa de Kaique França. Cedendo o escanteio para o time do Ituano. Vem bola na área da Macaca. É pressão do Galo Dito. Autorizado o Mário Sérgio. Levantou para a boca do gol. A bola foi desviada. Sobra para Danilo Gomes. Uma defesaça de Kaique França, hein, CH? Esse Krigor aí, ele é um veneno. Mas o erro foi na saída de bola da Ponte, que deu bobeira. Quase o primeiro gol, não. O segundo gol de empate.
da equipe do Ituano, se não fosse a grande defesa de Kaique França. Já o Gleger fala, é o nosso especialista aqui, Leonardo toca na bola, sobra, fica para o time do Ituano com Pacheco. Pacheco enfiou no comando para Grigor, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, protegeu, marcação no Fraga, ele volta. Recomeça com o Léo Santos, pé direito, levantou na ponta, a ponte vacilou na marcação, bola para Ailon, Ailon dominou, foi empurrado, voltou para Lucas, na entrada da grande área, para João Vitor, dominou, tá na área, saiu da área, marcação no Fraga, atrás para Mário Sérgio, pé canhoto, cruzou lá dentro, Kaique França sai do gol, dá um soco na bola. Salva a Macaca, porque a bola sobra para Fecim. Fecim pela meia para Ramon Carvalho, a ponte um pouco atrás. No campo defensivo, recuada, bola para Ramon Carvalho, consegue escapar no primeiro, aí o Danilo Gomes não dominou. Todo o esforço do Ramon Carvalho para passar para o Danilo Gomes, que acaba não dominando. E a bola volta novamente para o time do Ituano. Gleger Zorzin já vai falar, porque vem de novo o time lituano. Bola para Mário Sérgio, bateu cruzado, sobrou para Caio, entrada na grande área, pé direito, bateu em cima de Jean Carlos. A bola explodiu do lateral da Macaca. E aí, Gleger, o grau, o conceito, a sua nota para a defesaça do Kaique França. Foi sem dúvida nenhuma uma grande defesa, né, Boris? A ponte novamente vacilando na marcação dessa bola que vem do lado do campo. Precisa estar mais atenta, precisa encostar nos jogadores e parar de ficar olhando a bola. Grau de dificuldade 7,95. 7,95 foi realmente uma grande defesa. E a TV agora está mostrando um cartão para o jogador da Ponte. Parece ser o Thiago Oliveira. Confirmado. É isso? Amarelo para ele, mais um cartão, né? Ele veio de suspensão, já toma outro cartão amarelo, o 3 da Macaca. E fica pendurado no jogo o zagueiro Thiago Oliveira. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação 33427000. Odonto Clinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Falta do Fraga para o time do Ituano fazer a cobrança aqui na ponta. Quem vem para a bola é o Mário Sérgio. Atravessa todo o campo, vem na ponta direita. É pressão do Ituano em busca do gol de empate. A Ponte vence por 2-1, vai segurando o resultado. Atenção total do setor defensivo da Macaca. É perigo contra a Metra Ponte. Vem para a cobrança Mário Sérgio. Pé canhoto levantou. Grigor tentou a defesa, não tirou. Voltou a sobra da bola. É gol! É gol, é gol, é gol! Gol! Mas o bandeirinha levantou a bandeira. O auxiliar levanta a bandeira impugnando o gol do Grigor. A defesa falhou, a bola ficou viva, ele encheu o pé na entrada da pequena área. Evidentemente que o lance será revisado. O Mário Sérgio cobra. Jogador que vai atacar a bola, será que é ele? Ele estava impedido, atenção. Ele foi para a bola. Não tocou, né, CH? Não tocou na bola. Mas participou da jogada. Mas teve a intenção de tocar. Lance está sendo revisado pelo árbitro Rodrigo Miranda, do Rio de Janeiro. Mas eu não tenho nenhuma dúvida. Para mim, impedimento marcado, bem marcado. E aí, Gleger Zorzin? Para mim, bem marcado também, impedimento claro. Ele sai ali, ele participa da jogada onde a bola acaba sobrando para o atacante. Então, para mim, bem anulado o gol. E quem estava no lance era o Lucas Siqueira, né? Quando o Mário Sérgio toca, dá a impressão de que, de fato, como os comentaristas relataram, que o Lucas Siqueira toca na bola. Ele tocando, evidentemente, configura o impedimento. Está confirmado o impedimento. Não vale o gol do Ituano. E a gente percebe ali na imagem que o Luca está pagando geral para sua defesa, e com razão, né? A defesa da Ponte não faz um segundo tempo bem. E a Ponte voltou desatenta, ela não está ficando com a bola, muito por conta da marcação adiantada do Ituano, também no meio campo uma marcação um pouco mais ferrenha, mas alguns jogadores caíram de produção. Precisam aparecer mais, Ramon precisa aparecer mais, Leonaldi também. Nesse momento o Ituano é melhor no jogo. Vem de novo o time do Ituano com o Grigor, foi desarmado por Jean Carlos, a bola volta com Fraga para Fábio Sanches dentro da grande área, dá um bico na bola, afasta. Atacado dobra já, o maior estoque de produtos de Campinas e região pelo menor preço. Venha conferir, visite a loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301 Campinas. Acesse obrajá.com.br e saiba mais. Na direita vem cruzamento para a boca do gol, sobe, tira mais uma Fábio Sanches. Mário Sérgio escora de cabeça, Ponte bastante defensiva, recuada.
dificulta a saída e volta de novo a batida, bola para o Ituano. Bola da entrada da grande área para o Lucas Siqueira, ele bate no peito, coloca no terreno, abre na canhota para João Vitor, dominou a linha lateral da grande área, invadiu, tentou o cruzamento por baixo, a bola bate, rebate, vai embora. É mais um escanteio para o Ituano bater lá pela canhota. Mário Sérgio na batida. Quase 17 segundo tempo, a Ponte vai segurando o resultado, 2-1 para Macaca. Vencendo fora de casa, o Luca de novo vai lá, volta para auxiliar a defesa, pedindo atenção total para o setor defensivo da Ponte. Vem para a cobrança do escanteio, o Ituano com Caio, levantou para a boca do gol, tira a Fraga. Rebote sobra para Macaca com o Danilo Gomes, que dominou e sofreu a falta. Falta marcada do Caio para cima dele e a Ponte aproveita para respirar um pouquinho. É a chamada valorização, só que a Ponte tem que ficar mais com a bola. O Hélio dos Anjos, que no primeiro tempo estava calmo à beira do gramado, agora gesticula, xinga, fala, grita com o seu time, que faz nesse momento um segundo tempo bem abaixo do primeiro. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. Olha a recuada para Kaique França. Desta vez não deu para sair jogando não. Deu um bico na bola. Fez sim, subiu, não achou. Voltou para Léo Santos, que cortou e já meteu para Kaique. Kaique domina na faixa central do gramado para o time Ituano. Abre lateralmente, trabalha a bola pela esquerda. O time Ituano com João Vitor. João Vitor para Mário Sérgio. Botou na frente, mas se chega bem na cobertura. Léo Naldi recupera para Macaca, mas toca mal. Nas costas do Bernardo, a bola saiu lateral para o time Ituano. Lateral de batido, João Vitor. Não está valendo. O árbitro de novo está chamando a atenção do Gandula. A determinação é que ele devolva a bola no chão. Ele está devolvendo nos braços. Aí o cara já pega e cobra. Leonaldo afasta lá atrás. Bola volta para Rafael Pereira para o time do Ituano, que é a pressão. É com a bandeira. Aqui na Bandeirantes. Aqui Kaique tentou passe na disputa com o Jean Carlos. Com todo cuidado, não faz a falta. Pacheco levantou, cruzou. Entrou, tocou na bola. Lucas Siqueira para fora. Grigor perde uma grande chance no cruzamento. Fábio Sanches furou. Grigor praticamente dentro da pequena área. Perde uma chance. E que chance para empatar o jogo, CH. A Ponte está pedindo para tomar o gol de empate, né? O gol que o Grigor perdeu agora não existe dentro da pequena área. Depois da falha do Giancarlo no cruzamento, o zagueirão também ali, o Fábio Sanches tentou o corte e não conseguiu. O fato é que a Ponte não troca no segundo tempo 3 passes corretamente e o Ituano é todo pressão, Bolis. E o Hélio dos Anjos fica lá, né, no banco, gesticulando para lá, para cá, mas efetivamente não faz absolutamente nada. A Ponte de novo tentou sair jogando com aquela saída posicional, com o Ramon Carvalho vindo buscar, os zagueiros abrem de um lado, do outro, e o Ramon Carvalho mete uma bola quadrada para o Thiago Oliveira. Já perdeu a bola. Aqui vem bola de novo, o Ituano por campo de ataque com o Pacheco. Chega bem Fecim, faz o corte na sequência, a bola saiu. O árbitro está apontando o lateral para o time do Ituano fazer a cobrança. Quase 20 minutos segundo tempo. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. A Ponte tentava o ataque, mas os atacantes não se entenderam. A bola sobrou de graça para o goleiro Pecorari. Vem embora de novo o time Ituano. Lá pela esquerda com João Vitor. João Vitor recolhe, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou, recuou para Lucas Siqueira. Ele trabalha a bola na faixa central do gramado para Kaique. Kaique com o pé direito levantou de novo na ponta para Ailon. Ailon para Mário Sérgio, passou, pediu, recebeu, bateu cruzado. A bola desvia em Fraga, que sente, vai ao solo. Ela vai embora pela linha de fundo, está marcado o escanteio para o Ituano. Está marcado o escanteio e tem uma mexida no Ituano, que eu já vou confirmar para o amigo. Está indo embora o número 10, Ailon. Vem aí como novidade o 20. O 20 é o Iago. Não, Gabriel Barros. 20, Gabriel Barros no Ituano. Mas o Mazola pediu para esperar, ele quer o Ailon dentro da grande área da cobrança do escanteio. O problema é que o Fraga está sentindo uma contusão ali na perna direita. Pelo gesto, está sentindo câimbras. Tanto é que o doutor Danilo Gomes vai lá e faz aquele típico movimento para tentar alongamento, para tentar ver se o Fraga prossegue no jogo ou não. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br, em um clique você tem vários serviços sem sair de casa.
sei não se vai dar para ele, hein? Tá com a perna dura lá, já olhou para o banco de reservas. Tem 2 jogadores no aquecimento. O número 7, Moisés Ribeiro, e tem outro jogador ali também no aquecimento. Eu acho que já a Ponte vai mexer. Escanteio para o time lituano. Lembrando que o Ailon de cabeça fez o gol para o Ituano. Ele está ali, atenção em cima dele. Vem para a cobrança, Caio, fechadinho para a boca do gol. Desvio, a bola vai embora. O desvio foi do Léo Santos, o grandalhão, que quando sobe passa dos 2 metros. Bola colocada para fora, é tiro de meta para Macaca. Agora sim, Ailon vai embora com a 10, 20. Gabriel Barros é a novidade no Ituano. Muito bem, já 2 mexidas da Macaca, fatalmente uma das mexidas a saída do Fraga. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 22, segundo tempo. Do tic-tac do tempo no embalo desta emoção, Série B Bezona, 11ª rodada, Novelli Júnior em Itu, com 2 gols de Luca. A Ponte vai batendo o Ituano, 2-1 para Macaca, Edu. Antônio Jardim Boa Esperança, preocupadíssimo, seu Edu. Estamos pedindo para tomar gol. Continua Cuiabá e Corinthians, primeiro tempo 0-0. Série B, Grêmio e Novo Horizontino, primeiro tempo 0-0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pelo YouTube você curte com imagens o futebol da Bandeirantes e youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vem aí o Echaporã. Não entendi muito bem, mas de repente tá machucado, né? Ou pediu para sair. Vem Echaporã, vai embora Danilo Gomes. Essa é a primeira mexida. E a segunda mexida vem aí Moisés Ribeiro. E quem foi embora foi o cansado e com cãibras Fraga 32. E volta a chover e chover forte em Itu nesse momento, tanto é que tá pegando o torcedor, aquele que estava desprotegido, né, de surpresa. Chove bastante, uma intensidade forte realmente em Itu nesse momento. Estamos com 23,5 deste segundo tempo, 2-1 para Macaca. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o timaço de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes. Porque sorrir é tudo. Vem embora o time lituano pela direita, Caio tentou o cruzamento desarmado, voltou para Gabriel Barros, colocou na entrada da grande área, chega bem Leonaldo, opa, aí o Grigor apelou. O Grigor apelou, dançou. Falta por trás em cima do Leonaldo, merecia até o cartão amarelo, hein, CH? O Vin Diesel nem tchum, né? Pelo menos a distância. Falta marcada, uma pegada por trás do Leonaldo, era o Grigor nessa jogada, não deu cartão não, viu? E realmente, Bola, você tem razão, tá chovendo e chovendo forte. Muito bem, Gleger Zorzin, estas 2 alterações da Macaca aí, estão em campo Moisés Ribeiro e Echaporã, Gleger. O Fraga cansou, né? Saiu extenuado ali. O Moisés é um cara que entrou aí algumas rodadas atrás e foi bem. Tá ali como volante, a gente percebe o Leonaldo um pouco mais atrás, na função que vinha fazendo ali o Fraga. E o Moisés pode ser ali uma espécie de um segundo volante, ajudando na recomposição, na saída de bola. Tem que estar atento, né? Você vê que ele acaba de perder uma bola aí. Não pode, essas coisas não podem acontecer, pô. O cara acabou de entrar no jogo, tem que entrar ligado. E o Echaporã, o Hélio dos Anjos, deve estar prevendo o quê? O Ituano vai vir com tudo para cima, 25 minutos passados, vai vir com tudo para cima. Vamos explorar aí os contra-ataques. Eu nessa questão do Echaporã, eu gosto da substituição. Agora, do Moisés, é meia temerária, mas ele na última partida ele entrou bem, tomara que ele entre ligado no jogo. Não pode entrar sonolento, né, dormindo, como agora há pouco ele perdeu a bola, como ressaltou aí o Gleger, para sorte o Ituano não deu prosseguimento na sua ação ofensiva. Vem embora Macaca, que pouco acabou ocupando o campo de ataque neste segundo tempo. Bola do Fecim, que trocou de lado, foi lá para a direita, para Moisés Ribeiro, para Ramon para Echaporã, recolheu, dominou pela meia, fez o passe curtinho, atrás para Jean Carlos para Ramon Carvalho, a Ponte fica com a bola. Aí acaba perdendo. Passe errado, Echaporã não domina, Moisés Ribeiro tentou recuperar, não consegue. Bola para Caio. Caio voltou para Pacheco, que enche o pé direito. Levanta a bola para o campo ofensivo, procurando o Gabriel Barros. Subiu, tirou lá atrás, uma bola estranha, perigosa. Fábio Sanches tirou, completou. Bernardo colocou a bola para fora aqui pela direita. Lateral para o time lituano para fazer a cobrança.
Vem para a cobrança o Gabriel Barros, mas preferiu deixar por especialista da posição, que é Pacheco. Vem para a cobrança do lateral pela direita para o time do Ituano. 2-1 para Macaca, debaixo de chuva em Itu nesse momento. Gabriel Barros foi desarmado por Ramon Carvalho, que deixa para Luca. Armado o contra-ataque da Macaca, vem em bloco a ponte agora com o Luca. Luca recolheu, dominou, passou, fez sim. Soltou para Ramon Carvalho, vai marcar, rolou, tentou pela meia, pegou Arari! Pegou Arari, evita o passe para Fecim, que sairia na cara do gol, com gol escancarado e fatalmente faria o terceiro da Macaca. Pegou Arari, arrojado, salva o Ituano. Vem embora o time do Ituano para o ataque, Caio tentou cruzamento, muito mal, jogou para fora. A ponte entrou tocando, costurando, quebrando a defesa do Ituano. E que pena que a bola do Ramon não chegou no Fecim, hein, CH? Seria um golaço, mas eu tentaria, se fosse o Ramon, no canto direito baixo. Eu teria procurado o gol para fazer o terceiro. Mas valeu pelo passe, mas que defesa fez o Pegoraro, hein, Bolis? E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes, já já o jogo aberto no comando dele. Edu Pinheiro. O grande Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes, oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço, é muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br para Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br para Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic, 33427000 e Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. A Macaca tentava um ataque, afastou, tirou a defesa, tentou o Ituano, Fábio Sanches. Chega na raça, no carrinho, colocando a bola para fora, cedendo lateral para o Ituano. Há pouco no quinto sinal, eu confirmo para você pontualmente 22 horas. No horário oficial de Brasília desta terça-feira, já caminhando para a quarta, hoje dia 7 de junho. Lucas Siqueira, camisa 8 do Ituano, olhou para o banco e pediu alteração. E ele que de primeira tentou bastante, comando para Grigor. Afasta, tira Fábio Sanches. A bola voltou para Ramon Carvalho. Reclamou um toque no braço do jogador do Ituano. O árbitro manda seguir. Bola para Gabriel Barros pela meia esquerda. Tentando o comando. Chega Fábio Sanches. Tira mais uma. Deixou para Moisés Ribeiro. De primeira para Leonaldi. Leonaldi ajeita. Domina, chama a falta. A falta não vem. Por isso ele acaba recuando para o zagueirão Bernardo. Lateral direito Bernardo na linha defensiva. Faz boa finta. Escapou do primeiro. Escapou do primeiro. Do segundo. Rolou pela direita para Leonaldi. Para a frente. Desacelera. Respira. Soltou pela meia. Para Moisés Ribeiro. Belisca o time do Ituano e já recupera. Mais uma que o Moisés Ribeiro entrou mal no jogo, perdeu. Bola para o time do Ituano, chega Thiago Oliveira. Firme no lance, colocando a bola para lateral, não saiu não. Voltou para Kaique. Kaique pela meia para Gabriel Barros. Vem bola o time do Ituano na entrada da grande área. Abre pela direita para Caio. Calculou, executou, tentou jogar para a área. Bola bateu no Jean Carlos. Volta espirrada para Echaporã. Nas costas do Jean Carlos, que gira, tira de qualquer maneira com o pé canhoto no peito de Echaporã. Que habilidade, hein? Mata no peito, coloca no terreno. Sai jogando curtinho para Ramon Carvalho. Recua para Thiago Oliveira. Thiagão domina, tem a posse de bola dominada para Macaca. Chega até o meio campo na faixa central do gramado. Abre para a direita para Bernardo. Bernardo vem para apoio para Macaca, para Fecim, para Bernardo. A tabela feita. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, sinalizou, rolou para Moisés. Moisés para Ramon Carvalho. Estica na ponta para Echaporã. Vamos ver Echaporã. No mano a mano, recolheu, dominou, bico na grande área, levou pro fundo, Echaporã, bateu cruzado, bola curta, chega Léo Santos para fazer o corte pro time do Ituano. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos a meia hora, 30 minutos, segundo tempo. Brasileiro Série B, 11ª rodada, Novelli Júnior, vai dando Macaca, Ponte Preta 2-1 pro Ituano, Edu. Olha, é o seguinte, jogos encerrados na Série B, Londrina 1, Tombense 1, Náutico 2, Vasco 3 e Vila Nova 0, Brusque 2. Bom, vamos com alterações, serão 3 no Ituano e 2 na Ponte, só para registrar o Jean Carlos. Chegou atrasado no lance, cometeu a falta e recebeu o cartão amarelo. Vamos lá, CH, me ajuda aí, ó. Saiu o 11, João Vitor,
e entrou 22. Quem é o 22 no Ituano? Anote aí, Calisson, 22. Calisson. Calisson. C-A-L-I-S-O-N, Calisson. O 19 tá prontinho para entrar ali, ó. Iago é o 19 do Ituano. E o 18 é Lucas Natan. Lucas Natan. A Ponte vai mexer, o Fecim vai sair, mas o árbitro não viu. O quarto árbitro com a placa levantada ali, o árbitro não viu. Aqui tenta o time do Ituano, lançado Iago, bola colocada para trás. Kaique França saiu do gol para fazer a defesa. Atacado Obra Já, tem tudo que sua obra precisa pelo menor preço. E o maior estoque de Campinas e região. Visite a loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301. Acesse obrajá.com.br, saiba mais. CH32 e o jogo, placar de 2-1 para Macaca. O jogo agora é a hora da verdade, né? Eu espero que os jogadores que vão entrar na Ponte, eles entrem bem. O jogo está indefinido, o Ituano está indo para cima, a Ponte depois das duas primeiras mexidas está controlando o jogo, mas continua perigoso, gramado molhado. E vou repetir, espero que o Formiga, que já vai entrar, e também o Alisson, que também vai entrar, eles entrem bem. Porque o jogo está indefinido e muito complicado ainda para a Ponte. Olha, é o seguinte, o Gabriel Barros, que havia acabado de entrar no Ituano, sentiu uma contusão e saiu. E aí entrou o Iago com a 19. O Lucas Natan com a 18 entrou no lugar do João Vitor. E o Lucas Siqueira com a 8 foi embora e entrou o Calisson. E agora serão duas na Macaca. O Fecim foi embora com a 20. Vem Formiga, 22. Igor Formiga, 22. Ramon vai embora, 40. Entrando o Alisson, 25. Muito bem, beleza. 5 alterações de uma vez só e além de um cartão amarelo não é fácil não. Aliás, a Ponte tem falta para fazer a cobrança. Na boa jogada individual do Jean Carlos, o Pacheco chegou cometendo a falta. Falta no bico da grande área, setor canhoto. Capricha aqui da Echaporã. Autorizado o pé direito, ele mandou direto. Echaporã. Lamentável. Echaporã. Aí fica difícil, né? A gente dá apoio para o jogador entrando, jovem, né? Corre, mas aí cobra a falta desse nível. É profundamente lamentável. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Macaca para ataque, dominou pela direita, Bernardo escapou, limpou, fintou, falta! Falta para cima dele, a um passo na entrada da grande área, setor direito. Na boa jogada do Bernardo, tímido no ataque, mas desta vez foi bem, sofreu a falta em CH. E agora no lado direito está fazendo uma dupla ali, né? O Formiga na frente dele, um cobre o outro, um apoia junto com o outro. Legal essa mexida, faz uma dobradinha do lado direito, não é? A equipe da Ponte, e tem falta perigosa, lado direito. Pegorari preocupado. Olha, Kaique França, Bernardo, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Jean Carlos, Moisés Ribeiro, Léo Naldi, o Alisson, Igor Formiga, Echaporã e Luca. Esse é o time da Ponte nesse momento em campo. Tem falta, Macaca para fazer a cobrança. Igor Formiga vem para a bola. Quem sabe o terceiro para ficar mais próximo da vitória. Partiu para a bola. Nossa, Igor Formiga, que coisa horrorosa. A bola volta para ele. De novo jogou para a área. Pegorari saiu do gol para fazer a defesa. A informação, Edu. Olha, gol do Cuiabá. Brasileirão, Cuiabá 1, Corinthians 0. E aí, Kleger, estas duas alterações, se você pode comentar, se quiser, se houver necessidade, as duas cobranças de faltas de Echaporã e Igor Formiga. Lamentável, né, Kleger? É, lamentável, né? Lamentável. E assim, não tem desculpa, né? O gramado tá molhado, entraram agora em campo, você não tem desculpa. Isso aí tem que ser treinado durante toda a semana, e o campo estando molhado ou não, tem que caprichar um pouco mais, né? Você vê que a Ponte agora entra numa fase crítica do jogo. Como disse o CH, o Ituano vem para cima, né? As peças, eu estou gostando do Moisés, parece que aparentemente entrou bem no jogo, né? O Formiga deve entrar ali numa segunda linha ali para tentar puxar um contra-ataque, o Echaporã lá pelo outro lado. E o Alisson é um jogador de marcação, reforça a marcação no meio de campo. Tomara que a Ponte consiga manter uma organização e não desatente, não fique desatente no jogo e desconcentre com essa pressão do Ituano.
Vem bola de novo o time do Ituano na entrada da grande área, rodopiou, girou, Calisson soltou na ponta para Mário Sérgio, levantou na dentro, tirou Fábio Sanches, tira mais uma pelo alto, o zagueiro da Macaca, tira mal Igor Formiga, bola atrás, agora quem tira, Thiago Oliveira, mas não valia mais nada, o Bandeira marca, é bom esse Bandeira, hein? Ele flagrou aquele impedimento no gol do Grigor. Na banheira. E agora viu o impedimento e de forma correta do atacante do Ituano. Tava ali impedido, mas o Bandeirinha é bom mesmo, né? Sabe que mandou um grande abraço para você? Não faço a mínima ideia. Eu estive em Santa Bárbara do Oeste ontem e a Jurema e a Cristina, que são suas amigas, Jurema e a Cristina, mandaram um grande abraço para você. Outro para elas. Estão sempre ligadas através do YouTube da Rádio Bandeirantes, assim como a Andréia Mantovani, que está aprontando todas lá em Catanduva, na região ali de Catanduva. Elas estão sempre acompanhando o futebol da Bandeirantes. É muito legal, né? Esta presença feminina. Vem para o campo de ataque, o time da ponte lançado, Echaporã. Ele domina, parte para cima do marcador no último terço do campo. Escapou no primeiro, escapou no segundo, girou, bateu no travessão! A bola explodiu no travessão, no chute cruzado de Echaporã. Chamou para a finta, o primeiro, o segundo, bateu cruzado. No meio do caminho, a bola desviou no pé direito de Pacheco. E encobriu o Pegorari, mas caprichosamente ela carimba, bate no travessão e não entra, se lamenta. Echaporã, quase o dele, CH. Tem mais ponte aí, mas não teve domínio ali o Luca. Mas foi uma jogada muito legal. Trouxe para a perna esquerda, trouxe para a direita, levantou o cabeção e tentou o canto esquerdo alto do Pegorari. Quase fez um golaço. Se não é a trave, seria o terceiro da ponte. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 38, segundo tempo. Do tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo Novelli Júnior em Itu. 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte vai reencontrando o caminho das vitórias até aqui após 5 jogos. Ponte Preta 2 gols de Luca. 1 pro Ituano, Edu. Olha, gol do CSA na Série B, Rodrigo Rodrigues, em CSA 1, Chapecoense 0. Continua Grêmio no Brusantino 0-0 no primeiro tempo. Segundo tempo de Criciúma 3, Sampaio Correia 1. E encerrado Londrina e Tombense 1-1, Náutico 2, Vasco 3 e Vila Nova 0, Brusque 2. Pé de bola, pé de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui na Bandeirantes. Fique ligado na tela da Band Mais TV, amanhã meio-dia, os donos da bola, Carlos Batista, a origem. Vai girar toda a equipe, os comentários dos debates de até aqui, 2 para Ponte Preta, os lances polêmicos e os gols. 2 para Ponte, 1 para o Ituano. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Falta em cima do Iago, falta para o time lituano para fazer a cobrança. Foi o Fábio Sanches, CCH, porque eu estava aqui no texto publicitário e não vi. Foi ele sim, falta marcada na intermediária, lado direito, tem falta o Ituano. Tem que segurar nessa, hein, Macaca? Tá faltando pouco, quase 40 minutos. L dos Anjos vai ali na sua área técnica, quase invade o campo, passa uma orientação. A Ponte toda lá atrás, na linha defensiva. Aliás, uma fila de jogadores na entrada da grande área. Vem para a cobrança da falta o time do Ituano. Mário Sérgio, pé canhoto, levantou na segunda trave para Léo Santos. Opa, ele fez a falta, tocou de cabeça, mas fez a falta. A bola saiu, claramente empurrou sem bola o Bernardo. A princípio o árbitro não marcou, é que a bola saiu, né, CH? Se o gol, se ocorresse o gol, fatalmente o VAR anularia. O Bernardo tá lá, né? Está no chão, valorizando. E o Mazzola tenta incentivar os seus jogadores. O fato é que a Ponte valoriza nesse momento. E depois das mexidas, o jogo deu uma assentada, né? A chuva veio para também dar uma apagada no ímpeto e também no fogo do Ituano. Está absolutamente equilibrado nesse momento. Se a Ponte tiver discernimento, atenção, ela administra o resultado e vence a partida. Mas não está tudo definido ainda.
Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 33427000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Alô, meu grande amigo e irmão Edivaldo Tietz, brilhando no site Que Fim Levou, né? No site Terceiro Tempo, na coluna Que Fim Levou, do grande jornalista Milton Neves, da Rádio Bandeirantes. Tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes, torcendo para toda a equipe. Vem para o programa de ataque, o time lituano, chute cruzado. Kaique França apenas observa, a bola vai para fora. É mais um tiro de meta para Macaca. Sanasa Campinas, há 48 anos. Uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, 42, finalzinho do jogo, a Ponte vai segurando esta grande vitória fora de casa, hein, Gleger? Momento crucial da partida e assim vale a gente ressaltar, né, que as peças que entraram bem, estão bem posicionadas, né, você vê o Moisés também entrou bem ali, fechando o meio de campo, dando uma sustentação e um suporte legal para o miolo de zaga. É claro que a Ponte tem que estar atenta, né, numa escapada aí. Você vê que o Giancarlo em alguns momentos falha ali na recomposição. Precisa ter um pouco mais de cabeça no lugar, tranquilidade. A Ponte está controlado o jogo até o momento. E é só fechar ali os espaços, não deixar que o Ituano evolua. E numa esticada ou outra, numa escapada ou outra, tentar fazer o terceiro gol. Já aconteceu algumas chances. Já teve algumas oportunidades para fazer o terceiro. Não conseguiu fazer. Então tem que estar atento e concentrada, porque provavelmente com esse ímpeto do Ituano vindo para frente, a Ponte pode sim aparecer mais algumas chances de contra-ataque. Bora. E a principal delas com o Echaporã, né? Que naquele chute cruzado acabou atingindo o travessão, acertou o travessão do Pegorari naquela ocasião, poderia até ter matado o jogo. Quinto sinal, 22 horas 15 minutos, está terminando o Ponte Ituano. Aqui Giancarlo se chega atrasado de novo, já tem cartão, fez a falta para cima do atacante do Ituano. O time de Itu pede o cartão para o Giancarlo, ele seria expulso, segundo amarelo. O árbitro apenas marcou a falta para cima do Iago. Falta que será batida pelo time lituano. De novo, Mário Sérgio atravessa todo o campo. Vem aqui para a direita e vem bola na área da Macaca. É perigo contra a meta Ponte Bretana. Kaique França orienta a formação da sua barreira, entre aspas, né? Só tem um ali. Só tem um jogador, é exatamente o Echaporã. Vem para a cobrança Mário Sérgio. Cobrança de falta para o Ituano que perde por 2-1. Autorizado, o pé canhoto levantou, cruzou para a boca do gol. Vem o desvio, a bola passa por todo mundo. Saiu o tiro de meta. Último desvio do Léo Santos. Os jogadores do Ituano apontam para o escanteios da Ponte, para o tiro de meta, e o árbitro confirma. Tiro de meta para Macaca. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 Campinas. Ou chame no Zap 19 999357534. 999357534. Acesse obrajá.com.br e saiba mais. A escapada de Calisson pela esquerda, cruzou para a boca do gol, passa por todo mundo, rebote fica ainda para o time lituano, vacilou, Echaporã na marcação, Pacheco levantou, jogou lá dentro, o Alisson tira, rebote para o Ituano, tentou bater para o gol, Kaique, carimba Leonaldi, abra a volta ainda para o time lituano, que é só pressão, finalzinho do jogo, pressão do Ituano, Mário Sérgio ajeita, domina pela meia esquerda, cercado, marcado pelo Bernardo, tentou o passe na direita, Igor Formiga, trava bem Bernardo, completa, deixou para Igor Formiga, buscava o passe no comando para Luca, o passe era em profundidade, aí facilitou o corte do zagueiro Rafael Pereira, bola solta ainda para o time lituano, quem domina é Caio, Caio abre pela direita para Pacheco, 45, tempo regulamentar esgotado em Itu, já sobe a placa, tentava o time lituano, chega Moisés Ribeiro na bola, solta para Echaporã que chama a falta não vem, bola aqui na ponta para Jean Carlos, ajeita, domina Pacheco, chega atropelando, aí não, hein, Pachecão, chegou atropelando Jean Carlos, falta para cima dele. E vamos até 51, procede, CH. 6 a mais. Vamos até 51 minutos, a Ponte está muito perto de conquistar a reabilitação na Série B, para somar 3 preciosos e importantíssimos pontos, para chegar a 12, quem sabe ao final da rodada terminar fora desta zona incômoda, esta zona do rebaixamento no qual a Macaca se meteu na última rodada, e tem um jogo importante no próximo sábado contra o Londrina, 4h30 da tarde, enfrenta o Londrina em casa.
Porque na quinta-feira que vem é pedreira. Vai pegar o líder Cruzeiro jogando fora de casa. Rocha Autopeças há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. A rapaziada no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Like na transmissão, rapaziada. Aqui tenta o time da ponte, afasta, tira lá atrás de defesa, rebate Fábio Sanches, levanta para o campo ofensivo, tira de novo, tira mal a zaga, a bola voltou para Léo Naldi, domina, clareia, soltou pela meia para Jean Carlos, para Léo Naldi, para Jean Carlos, para Léo Naldi, caiu na disputa, Jean Carlos tenta recuperar, mas não consegue, a bola volta para Kaique, tentou no comando para Grigor, chega bem na antecipação, Thiago Oliveira, levanta a bola cai nos braços de Pegorari, já faz a reposição para Mário Sérgio, a ponte adianta a marcação, o Alisson tentou tirar, não conseguiu, a bola voltou, Falta cometida pelo Bernardo, por trás para cima do Mário Sérgio. E de forma correta recebe cartão em CH. Pegada por trás, né? Evitando aí o contra-ataque do Ituano. Jogo parado, meio campo. Tá terminando a partida. Faltam aí mais 4 minutinhos. Tem falta o Ituano. Vamos até 51 no Novelli Júnior. Está 2-1 para Macaca. Placar do primeiro tempo. Vem de novo Mário Sérgio para a cobrança. Bola parada um pouco depois da risca no meio campo. Ele não quer saber não. Com os zagueiros altos, vai jogar a bola para a área. Atenção, levantamento para a boca do gol. Léo Santos tentou de cabeça, subiu com ele. Opa, um choque forte de cabeça. Léo Santos, me parece ali com o jogador da ponte, o Fábio Sanches, que acabou levando a pior no lance. O árbitro imediatamente parou o jogo, hein, CH? E tem que parar, né? Porque o Léo Santos é um bólido, né? É um verdadeiro trem desgovernado. E houve carga para cima ali. Cotovelo, sobrou tudo para a cara do Fábio Sanches, que está caído. Jogo parado, jogador da ponte, nesse momento sendo atendido pelo DM da Macaca. E aí, Gleger, no finalzinho do jogo, qual deve ser a postura da ponte? Tá difícil segurar a bola lá na frente, hein, Gleger? Tá difícil, né? Mas tem que ter essa postura defensiva. Enquanto o Ituano ficar metendo bolas para a área e o time estiver organizado, tá tudo certo, né? O duro é quando entra triangulando, sem marcação, desorganiza, aí é perigoso. Mas enquanto o Ituano ficar viajando bola assim e a ponte estiver organizada, como nesse lance agora, aí tá tudo certo. O que precisa a ponte é ter um pouco mais de calma. Olha, estamos aí faltando poucos minutos para terminar a partida, põe a bola no chão, né? Roda de um lado para o outro. Os jogadores que entraram bem na partida. Então, é importante que a ponte consiga segurar o resultado, até porque faltam poucos minutos. Tá tudo legal com o Fábio, tá de volta, Que bom, né? Aliás, os jogadores de futebol estavam pensando aqui, né? O cara levou um verdadeiro cabeceio do Léo Santos, né? Na percepção da palavra. Caiu e de repente, e a imagem é muito forte, né? De repente o cara levanta, sai correndo e já volta pro jogo. Uma coisa incrível, realmente. 49! A ponte está próxima de conquistar a reabilitação. Chegará mais uma vitória, a terceira na Série B. Em contrapartida, o Ituano chegando ao terceiro jogo, 3 derrotas, terceira derrota seguida. E vai terminar a rodada na zona do rebaixamento, persistindo este resultado positivo para a Macaca. Pacheco cobra o lateral para o time do Ituano, que insiste, vem para o campo de ataque, bola do Iago. Iago recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, atenção na direita, cruzamento, Thiago Oliveira. Chega, tira mais uma para Macaca. Luca vai brigar, a bola quica no gramado, ele contra Kaique. Kaique consegue mesmo desequilibrar, tocar da bola, deixou para Grigor. Grigor abre pela esquerda e já vai para a área. Mário Sérgio é quem domina na faixa central do gramado para o Calisson. Calisson voltou para Mário Sérgio. 49-40, vamos até 51 em Itu. Mário Sérgio tentou, pressionado por Leonaldi, perdeu a bola voltou para Igor Formiga, que arranca para Macaca pela direita. Dominou, limpou, fez a finta, escapou, limpou, fintou, chamou a falta e a falta veio para cima de Igor Formiga, que balançou, girou e a falta chegou, CH. Era tudo o que ele queria, né? Ele foi chargeado ali, camisa puxada, falta marcada. Foi muito inteligente o Formiga, ganhou falta a ponte no campo de ataque, tá terminando, Boles, ele deu mais um. Vamos a 52 agora, nesse momento 50 e 30 segundos. Em função do atendimento médico ao Fábio Sanches. Então vamos até 52. 50 minutos e meio. Quem pegou a bola, ajeitou a bola e da Pentry que vai cobrar direto é o Bernardo. Lateral direito da Macaca. Autoriza o árbitro.
Atenção, ele vem pra bola, tomou longa distância, pé direito, ficou na barreira, a bola voltou pra ele no rebote, Leonardo tocou, voltou para o Alisson do meio da rua, tentou surpreender, pegou a área, a bola subiu e foi embora. Tiro de meta pro Ituano, que tem pressa. Está perdendo o jogo por 2-1, está perdendo em casa. Chegando ao terceiro jogo sem vencer, a terceira derrota. Grigor escorou de cabeça, Fábio Sanches protege o Kaique França, não chegaria. Fábio Sanches dá um bico na bola, colocando para fora. Pacheco já cobrou. Finalzinho de jogo dramático em Itu. Vale a sua torcida, o torcedor da Macaca acompanhando o futebol da Bandeirantes. Cruzamento, Igor Formiga. Aparece para fazer o corte de cabeça. Deixa para Luca. Luca para Igor Formiga, que acelera pela direita, parou, prendeu, levou para o fundo, cercado, marcado, encorou a marcação do Mário Sérgio, ainda Igor Formiga tentou levar para o fundo e perdeu a bola, recupera o time do Ituano, tem que matar aí, a Ponte não consegue fazer a falta, bola para Mário Sérgio, levanta para Grigor, Léo Santos virou atacante, Grigor para Natan, chega por baixo o Alisson, o árbitro aponta a bola, toca na bola, o Alisson recupera, a bola voltou para Echaporã que domina, vai terminar o jogo em Itu e acabou! Apita o árbitro, termina o jogo em Itu. Após 5 jogos, 5 partidas, 3 derrotas, 2 empates, a Macaca volta a vencer da Série B. Vibra o torcedor ponte-bretano, pula, sai do chão e vibra. Com 2 gols de Luca no primeiro tempo. Ailon chegou a diminuir, mas o Ituano não conseguiu empatar. A Ponte soma 3 preciosos pontos e está reabilitada na mesona. 2 para Ponte Preta, 1 para o Ituano. E vem aí na sequência da programação esportiva da Bandeirantes. O jogo aberto. Essa mata Ponte Preta. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol é do Pinheiro. Como diz o comendador Geraldo Trinca da Princesa do Oeste, se não for assim, não é Ponte Preta. Pela primeira vez esse ano, a Ponte marca 2 gols no primeiro tempo, né? Luca de pênalti a 10, Luca a 24 e depois, 4 minutos depois, pimba, gol do Ituano. 2-1, nem tava comemorando o segundo gol, toma o primeiro 2-1 e a partir daí, meu compadre, aquele sufoco. Foi aquele sufoco. Veio o segundo tempo. Olha, o Kaique França fez uma belíssima defesa. O Krieger deu um trabalho danado. Perdeu o gol feito o Krieger. Ituano teve um gol anulado. Realmente estava impedido. E o Echaporã, depois de uma cobrança exótica pra fora, chutou uma no travessão, hein? Nos acréscimos, bom trabalho da turminha que entrou, hein? Principalmente Igor Formiga segurando e tal. Terminou. 2-1 venceu a Ponte. E pra você comemorar conosco aqui da Bandeirantes essa vitória depois de 5 rodadas, vamos ouvir aqui de imediato o segundo gol de Luca, que Leandro Borges, o moço de Piracicaba, narrou assim pra você gravar, hein? Você curtindo aqui o Leandro Borges, pra gravar aqui o gol do Luca, foi assim. Vem para Pessim, para Macaca, enfiou no comando pra Luca, saiu na cara do gol, vai marcar, entrou, tocou, pegou o goleiro no rebote, é gol! É gol! Gol! Da Ponte! Desfraldado, preto e branco é sua cor. É dele de novo! Luca tem a 10 estampada na camisa. A Ponte rouba, fez sim, a fim de jogo, atuando de forma espetacular. Empurra para Luca, ele domina, ganha do zagueiro, bate de bico. O goleiro faz uma defesa espetacular, mas do rebote. A bola sobra de novo para Luca, com o gol escancarado e com o pé direito ele bate pro fundo do gol, para ampliar
em Itu. Luca, a marca do artilheiro. Ele tem o cheiro do gol para comemorar com a macacada em Itu. Pula, 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 sai do chão. Vibra novamente. Macacada, o gol é de Luca. Luca amplia o placar na marca de 24 de bola rolando o primeiro tempo. Solte o grito. Grite comigo de novo, nação Ponte-Bretana. Tá registrado em Itu. Luca, Ponte Preta 2, 2 gols de Luca, 0 pro Ituano. Pecorari não chora não, goleirão, a bola torne no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Carlos Henrique, o parte pensato. O endiabrado, sensacional partida do Fecim. Ele carregou a bola e deu uma assistência para o Luca. Que saiu a Ponte Pretana. Olha, alô, Luiz Henrique de Pindorama, vibrando conosco aqui também. Um abraço, meu amigo, pra você. Deixa eu ver, o pessoal vibrando aqui. Edu, macaca safada, ganhamos, graças a Deus, da Wilson Lucas, da Vila Boa Vista. Deixa eu ver o que mais. Boa noite, seu Edu. A Ponte venceu até que, enfim, veio até a chuva, né? Pra comemorar. Abraços a toda a equipe, é o Carlão Ponte Pretano. Muito obrigado, Carlão. Edu, Deus do céu, rolei no milho o corpo inteiro. É o Batata de Rio Preto sofrendo pra Chuchu. Edu, até que enfim vencemos Avelar de Hortolândia. Tem mais aqui. Pessoal comemorando, vibrando com a narração do Boris. Edu, o importante é ganhar, tudo bem, mas o time é fraco, hein, seu Edu? É o Dantas. Segura, Dantas. Está vendo queima de fogos aqui, diz a Marisa. Deixa eu ver o que mais aqui. Estou feliz demais. Quem que assina aqui? Deve ser o Batatinha de novo aqui. Olha, tá jorrando mensagem aqui, hein? Não tô dando conta. Edu, roendo as unhas até o finalzinho. Professor Milton do Patrulheiros, do Redball. Nosso muito obrigado. Deixa eu ver o que mais aqui. Um milagre, seu Edu. Aqui é o Ricardo Monteiro de Mogi Guaçu. Meu Deus, que sofrimento, valeu. Um milagre aconteceu, Edu. Xandão Fera também vibrando. E agora, para comentar... Ituano 1, Ponte 2. Alô, CH, é com você. É uma vitória que lava a alma, né? Não foi só a chuva que chegou para lavar a alma do torcedor ponte-pretano, mas é uma vitória que traz uma situação de tranquilidade, né? A Ponte precisava demais dessa vitória e ela foi construída com muita disposição e competência, principalmente no primeiro tempo. A Ponte encarou Ituano. Essa marcação forte do meio-campo, que no primeiro tempo funcionou muito, enquanto os meninos tiveram fôlego, né? Eu estou falando ali do Ramon, estou falando do Leonaldi, do Fraga, eles se dedicaram demais para que os três homens de frente da Ponte, o Danilo, o Luca e o Fecim, pudessem ter liberdade para poder atacar, para fazer a transição rápida quando a Ponte recuperava a posse de bola. O Ituano tentou fazer a iniciativa do jogo, não deu certo, a Ponte estava marcando bem, e nessa triangulação, nesse trabalho, né, de bastante velocidade e de competência dos três jogadores de frente, a Ponte conseguiu construir 2-1 no placar no primeiro tempo. Teve problema? Teve problema sim. Teve problema nas laterais, teve problema. O Fraga é a primeira partida que ele começa aí como titular, ele não suportou a intensidade do jogo, teve problema na saída de jogo, na saída de bola, teve problema na bola parada com o Tiagão, mas a grosso modo, diante como estava a situação e no jogo de hoje, nós temos que ressaltar algumas coisas. Primeiro, os três homens de frente no primeiro tempo, principalmente o Luca e o Fecim. O Danilo também batalhou demais. Eu tenho que falar bem do Ramon, que fez outra boa partida. Leonaldi se recuperou no primeiro tempo. Segundo tempo, caiu fisicamente, como caiu Fraga. Eu adorei, gostei demais. Menção honrosa para o Fábio Sanches. Fez um jogo extraordinário na partida de hoje. Ele segurou sozinho. Depois o Tiagão também, para ser justo, se recuperou. Norberto e também o lateral esquerdo da Ponte, o Arthur, tiveram muitos problemas, mas fizeram uma partida regular. Enfim, enfrentaram um time que estava desesperado, um time que tem a sua competência,
mas que tem problemas como a Ponte teve, não é? E a Ponte só conseguiu no segundo tempo, que não jogou o mesmo futebol que jogou no primeiro tempo, suportar a pressão do Ituano, porque essa rapaziada que entrou bem, viu, Edu? O Moisés Ribeiro, o Echaporã, o Formiga, o Alisson e o Giancarlo deram conta do recado. Diferente de outras jornadas, onde o banco prejudicava os titulares, quando o Hélio tinha que mudar, tinha que mexer por necessidade, principalmente da parte física, hoje foi diferente. Os jogadores que entraram deram conta, batalharam bastante. É verdade também que a chuva forte, em determinado momento da partida, deu uma apagada naquela pressão que o Ituano estava exercendo. O Ituano criou para poder empatar o jogo no segundo tempo, ao que vale a bola na rede. E a Ponte soube suportar, foi muito batalhadora, guerreira, e principalmente, no segundo tempo eu quero destacar 2 jogadores que entraram. O Echaporã, do lado esquerdo, quase fazendo o terceiro gol, e principalmente o Igor Formiga. O Formiga, ele fez a dobra na frente do Bernardo, e ele fez exatamente o que o Hélio precisava que ele fizesse, segurasse a bola. E ele fez isso em vários momentos. Entrou calmo, tranquilo, pôs a bola no chão e valorizou, ficando com a posse de bola e imediatamente impedindo aí que o Ituano pudesse ir mais em cima, pressionar mais a Ponte. Valeu pelo resultado, principalmente pelo primeiro tempo. A Ponte precisava tirar essa responsabilidade, essa carga de cobrança das costas. É apenas uma partida, é verdade, mas é uma partida que dá, na sequência, a possibilidade para a tranquilidade do trabalho. Tem muito campeonato pela frente, mas a Ponte venceu, para mim, com inteira justiça, de um time que foi melhor no primeiro tempo, mas no segundo tempo, dentro das suas possibilidades, só batalhou, só guerreou, por isso venceu o jogo, Edu, 2-1 em Itu, com chuva. Muito obrigado ao professor Tatão, o Adriano do Campo Belo, o Felipe do Nóbrega, o Totó, alô Totó do Flamenguinho do Cambuí, meu grande amigo, segura Totó, o Neto Macacos Vingador aí, o Carlos Barbosa de Jaguariúna, o Carlos Matozinho, o Renan de Hortolândia, o Cidinho Santos Ribeirão Preto. Ó, rapaziada, é o seguinte, daqui a pouco temos o quadro craque do jogo, hein? Hoje o ouvinte vai votar no craque do jogo. O CH vai dar a opinião dele, o Gleger vai dar a opinião dele, o Boris tem o voto dele e o quarto voto é da galera. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. Atenção, galera, na sua opinião, quem foi o craque do jogo? Mas só coloca o nome, tá? Só o nominho do jogador, tá bom? Que eu vou apurar aqui, o Greger vai me ajudar, tá bom? Então, 97102-1493. Oi, Greger Zorzinho, 2-1 venceu a Ponte. Edu, e assim, é importante demais essa vitória, né? Até para trazer a confiança de volta. A Ponte fez um bom jogo. A Ponte fez um bom jogo, sim. Tomou lá o primeiro gol lá e realmente houve uma falha. Mas num contexto geral do sistema defensivo, eu cobrava muito aquela questão do Arthur, né, do fechamento, que ele pudesse estar um pouco mais atento, que o Ituano evoluía lá por aquele lado. Eu pedia a presença efetiva do Bernardo um pouco mais à frente. E assim, Edu, num contexto geral, a defesa hoje foi muito bem, né? Uma solidez, o Ituano pressionando, chegando, tentando, e na única falha que a Ponte teve, aliás, 2, né? Teve uma outra ali, mas que o Kaique França conseguiu fazer a defesa e controlou o jogo. Controlou na hora que precisou, controlou na hora, conseguiu suportar a pressão do Ituano no segundo tempo. A Ponte, para mim, hoje fez um jogo muito, mas muito regular. Regular que eu quero dizer é o seguinte, não oscilou, né, na partida. Ela manteve ali, em alguns momentos, uma linha média, em outras uma linha baixa, defensiva, mas não dando espaço, organizada. Um time que hoje, dá para dizer o seguinte, o time da Ponte hoje é um time treinado, né? E a gente vê a todo momento o Hélio dos Anjos gesticulando lá no banco, cobrando, pedindo, né? Eu achei interessante demais os jogadores que entraram, na minha opinião, entraram bem. Formiga entrou bem, o Giancarlo entrou bem, né? O Alisson também ali por dentro, o próprio Echaporã, sempre partindo para cima, sendo um desafogo. Então isso é importante. A Ponte vai criando essa cara aí, né? Claro que ainda o campeonato, a situação ainda é difícil, a situação ainda é complicada, mas dá aquela respirada, né?
vence fora de casa e agora precisa aí, eu dizia, né, engatar mais pelo menos 2 vitórias consecutivas para que você possa se livrar de vez lá de baixo. Mas eu gostei da postura do time, eu gostei da estratégia de jogo do Hélio e assim, o resultado está aí. Em campo, diante de toda a circunstância, diante de toda a dificuldade, a Ponte conquistou um belíssimo resultado e assim, uma grande vitória, mesmo enfrentando um time jogando dentro de casa, um time que em alguns momentos pressionou muito, a Ponte soube se defender e soube suportar toda essa pressão, inclusive até controlando o jogo, poderia até em alguns momentos ali, numas 2, 3 escapadas, fazer o 3-1, mas o que é importante é o posicionamento, é a solidez defensiva, é o meio de campo produtivo, com transição, com recomposição, os homens de lado sempre muito atentos, e destaque aí para alguns jogadores, Fecim, Danilo Gomes, o próprio Luca, né? O Kaique França, que fez uma grande defesa lá no início da segunda etapa, Fábio Sanches e o Thiago também foram muito bem. Então, quer dizer, se nós analisarmos aqui, a Ponte foi aí pelo menos 85%, 87% do time numa regularidade legal e conquistou um belíssimo resultado, Edu Pinheiro. Olha, pessoal voltando aqui, então tá por aqui, olha, é o Fecim, é o Luca, é o Kaique França, é o Fábio Sanches. Onde estão João Pedro e Guilherme Santos? Olha, o Guilherme Santos já rescindiu o contrato, né, lateral esquerdo. O João Pedro tá na fita, mas não é relacionado, viu? Não sei se tá machucado ou não. Jogou muito pouco. Pessoal, muito obrigado pela participação. Vou continuar aqui apurando. Você continua mandando o seu voto. Quem foi o craque do jogo? Nosso WhatsApp é o 971021493. Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Muito obrigado mesmo. E fica aqui o convite. Vem aí o nosso jogo aberto, aqui fechado. Ituano 1, Ponte 2. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Bandeirantes, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Muito bem, a Ponte venceu 2-1, 2 gols do Luca, e a Ponte nesse momento é 13ª com 12 pontos. Agora o nosso quadro do craque do jogo.
primeiro aqui registrando o voto da galera. Já apurei aqui, atenção, meu caro Gilberto Sufi, né? Os tambores rufando. Aqui a galera votou. Atenção em quem? Atenção, o voto da galera. Fecim, por incrível que pareça, a galera adorou Fecim com 55%. Fecim eleito aí pela galera, o craque do jogo. O Luca ficou com 38%. E os demais, né, preencheram aí o nosso quadro aí, tá? Então, Fecim, na opinião da galera. Oi, Bolis, o moço de Piracicaba. O pessoal adorou sua narração aqui, Bolis, o craque do jogo. Oi, Edu, muito obrigado a galera que esteve conosco, interagindo. Uma audiência sensacional no AM, no FM, também no YouTube, né? Quase 1.000 pessoas simultâneas acompanhando a transmissão. Muito legal, bacana, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Foi bem demais a galera, né? O voto da galera foi legal, bacana. Mas para mim, eu fico com o cara artilheiro do jogo. Ele fez duas vezes, né? O L de Luca, de líder deste time, o líder de gols hoje e o líder também nos gols do Campeonato Brasileiro da Série B, pelo menos até um pouquinho, né? No momento em que ele havia feito os 2 gols, era o artilheiro da competição. Então, Luca, conceito bom para o Luca e pelos 2 gols marcados e menção honrosa também para o Fecim. Mas eu fico com o Luca, viu, Edu? Eu queria ter um filho assim, hein? Pra você 10, hein? Ô, Boris, bom retorno a Piracicaba. Agora com chuva, né? A chuva veio legal, bacana para melhorar a questão da respiração, a estiagem, é sempre muito legal e eu fui dar uma verificada aqui. Não é aquela chuva com vento, né? Aquela chuva realmente torrencial, já diriam os antigos narradores. Opa, aqui também. A chuva de Itu chegou aqui, Edu. Oh, que bom, rapaz. Aqui no estúdio não dá pra ouvir nada, né? Não, que beleza. Não. E não pode, viu, Edu? Então, então cuidado, hein? Vai com calma, tá bom, Boris? Tá bom. Um grande abraço pra você, pra todos da equipe, também. assistência técnica da galera, muito legal, equipe comandada pelo Gil Kleber, o nosso comandante Carlos Batista. E parabéns à Ponte, né? Que seja uma vitória para espantar essa fase ruim. A Ponte saindo da zona do rebaixamento, agora tem um jogo importante aí contra o Londrina. Depois, fora de casa, quem sabe surpreender o líder Cruzeiro. Grande abraço, Edu, até a próxima! Se Deus quiser. Vamos lá, CH, o craque do jogo. Menção honrosa, Fecim e Fábio Sanches. Luca, 2 gols e mais nada. Luca, craque do jogo, já tem 2 votos. Atenção, Greg Zorzinho, craque do jogo. Luca, desequilibrou. Então, Luca, hein? Luca, o craque do jogo desse Ituano 1.2, ele fez os 2 gols. Gente, é o seguinte, Cuiabá vence 1-0 e Cuiabá 1, Corinthians 0. E na Série B, encerrado, Londrina 1, Tombense 1, Náutico 2, Vasco 3, Vila Nova 0, Brusque 2. Encerrado, Criciúma 3, Sampaio Correia 1, Ituano 1.2, no segundo tempo CSA 1, Chapecoense 0 e Grêmio 1, Novo Horizontino 0. O gol do Grêmio do Diego Souza, hein, também. Empatou então, o Diego Souza empatou com o Luca, hein. 5 gols cada no Brasileirão da Série B. Já a ficha técnica e tem também o quadro A Defesa do Jogo, hein. Agora 22h45. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Picanha Sul Bife, peça vácuo, R$ 64,95 kg, para cliente Taquaral Mais. Cerveja Brahma Lata, 269 ml, 2,29. Café Caboclo, 500 gramas, 16,99. Ofertas válidas até dia 8 de junho. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação.
Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Junho chegou com clima de ofertas no Atacado da Construção Obra Já. Você não pode perder. Parafusadeira furadeira WS 2532 12 volts mais uma bateria bivolt Vesco, só R$ 239,90. E participe também do Voltou Ganhou Já. A cada R$ 500 em compras, você ganha R$ 50 de desconto na sua próxima. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Muito bem, lá em Itu, a Ponte entrou com Kaique França, Bernardo, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, Fraga, Leonaldi, Ramon, Fecim, Danilo Gomes e Luca. A primeira alteração aconteceu exatamente a 10 do segundo tempo, saiu Arthur, entrou Giancarlo, depois a 23 saiu Fraga, entrou Moisés Ribeiro e saiu Danilo Gomes, entrou Echaporã. Depois a 32 saiu Ramon, entrou Alisson e saiu Fecim, entrou Igor Formiga, equipe do técnico Hélio dos Anjos. O Ituano com o goleiro Pegorares Guarani, Pacheco, Léo Santos, Esponte, Rafael Pereira e Roberto, depois Mário Sérgio, Kaique, Caio, depois Iago Teles, Lucas Siqueira, depois Lucas Natan, Ailon, depois Gabriel Santos, Krigor e João Vitor Esponte, depois Calisson. A equipe do técnico Mazola Júnior, ex-técnico da Ponte, apitou Jean Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul. Cartão amarelo para Thiago Oliveira, Giancarlo e Bernardo, os 3 da Ponte. Vamos aos gols no primeiro tempo. 10 minutos, Luca de pênalti, 1-0 Ponte. 24, Luca, 2-0. E o Ailon, a 28 de cabeça, marcando aí o gol do Ituano. Público e renda não fornecidos. Final em Itu. Ituano 1, Ponte 2. A ficha técnica no jogo aberto. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, agora sim saiu o público aqui, lá em Itu, 1.584, hein? 1.584, o da Ponte estava presente lá, e a renda 25.170, tá bom? Vamos lá, a defesa do jogo, deixa eu ver aqui, olha, lance 4, em 40 do primeiro tempo, o chute do Leonardo, tava esquentando o nosso quadro, né? A defesa do jogo. Vai lá, Bolis. Olha, Ponte. Vem embora com o Danilo Gomes, faz boa finta pra cima do Roberto. Meteu uma direita pra Bernardo, pro fundo, cruzou rasteiro pra boca do gol, tira a defesa, rebote, Ramon dominou, limpou atrás pra Leonaldi, puxou pro Becanhoto, bateu colocado, defendeu Pegorari. Dando uma plástica, né, Bolis? Valeu. Olha, lance 5, 45 é do primeiro tempo, de novo a Ponte com Danilo Gomes. Na sequência do lance, houve a falta já batida, a bola para Danilo Gomes, entrada na grande área, pé canhoto, girou, disparou, pega Pegorari. Segura. É isso aí, agora vamos lá, terceira proposta, segundo tempo, hein? 10 minutos.
Que cabeçada, hein? Atenção, Kaique França. O tal do Krigor deu um trabalho hoje, hein, Kaique? Olha o Ituano. Com o Ailon pela esquerda, levantou o Krigor de cabeça, escorou. Defendeu Kaique França. Uma defesa espetacular do goleiro da Macaca. Na esquerda, Ailon puxou para o meio direito e cruzou. Mergulhou Krigor no cantinho. Com o braço direito, ele coloca a bola para fora para evitar o gol de empate do Ituano. Uma linda defesa de Kaique França. Cedendo o escanteio para o time do Ituano. Vem bola na área da Macaca. É pressão do Galo de Itu. Autorizado o Mário Sérgio. Levantou para bloquear o gol. A bola foi desviada. Sobra para Danilo Gomes. É isso aí. Realmente, essa defesa aí dessa defesa foi a do Kaique França, né? A 10 do segundo tempo, tá bom? Bom, gente, é o que eu tenho no momento, em termos de defesa. Tá aí, tem um lance também que eu tô procurando aqui no arquivo. Foi um lance a 26 do segundo tempo. 26 do segundo tempo foi o Pegorari. Foi um ataque rápido, Luca para Ramon. Quando o Ramon, ele tenta passar pro Fecim, o Pegorari faz o corte, senão sobrar pro Fecim. Se bem que o Ramon também poderia ter tentado o chute. Mas foi... Deixa eu ver, achei aqui. Achei. Oi, Boris. Olha lá, o Pegorari. Armado o contra-ataque da Macaca, vem em bloco a ponte agora com o Luca. Luca recolheu, dominou, passou, Fecim, soltou para Ramon Carvalho, vai marcar, rolou, tentou pela meia, Pegorari! Pegorari evita o passe para Fecim, que sairia na cara do gol, com gol escancarado e fatalmente faria o terceiro da Macaca. Pegorari arrojado, salva o Ituano. Muito bem, Carlos Matonzinho avisando que chegou a chuva em Itatiba também, tá chovendo em Itatiba. Pois não, vamos lá. Oi, Gleger, 4 propostas e a pergunta é, qual foi a defesa do jogo? Só dizer que aqui em Hortolândia também chegou a chuva. Também? Meu Deus do céu. Olha, Edu, pra mim a defesa do jogo foi essa aí do Pegorari, uma defesa dificílima, importantíssima, né? E assim, ele fez a leitura da jogada, como nós dissemos, né? Aliás, o CH comentando aí disse, Chaporã poderia ter batido no gol. Mas ele tenta fazer o passe ali e ele é interceptado pelo Pegorari, que fez uma leitura fantástica e para mim, essa é a defesa do jogo. E para você, CH? Acompanhe o relator. E acompanhando o relator, a defesa foi essa. A defesa do jogo é o lance 7. Oi? Pegorari, armado vai pegar. Contra-ataque da Macaca, vem em bloco a ponte agora com o Luca. Luca recolheu, dominou, passou, Fecim, soltou para Ramon Carvalho, vai marcar, rolou, tentou pela meia, Pegorari! Pegorari evita o passe para Fecim, que sairia na cara do gol, com gol escancarado e fatalmente faria o terceiro da Macaca. Bom, é o seguinte, o Grêmio marcou o segundo gol, hein? Janderson. No segundo tempo, agora Grêmio 2, Novo Horizontino 0, hein? Deixa eu ver aqui a classificação, quem tá liderando. O Cruzeiro com 25 vai jogar ainda amanhã. O Vasco venceu, foi para 21, é o terceiro, é o segundo, né? O Vasco 21, em terceiro Bahia 19, em quarto Sport com 18, o Grêmio fazendo 2-0 é o quinto com 17 pontos. E a Ponte é a 13ª com 12 pontos. Já, deixa eu ver aqui. O gabarito, hein? O conceito. Jogador por jogador, tintim por tintim. Se foi bom, ótimo, regular, ruim ou péssimo, aguardem. 22h56. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço.
Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Gabarito do jogo. Olha, segundo tempo em Cuiabá, o Corinthians perde. Cuiabá 1, Corinthians 0, 24 agora do segundo tempo. Em Itu deu ponte, Ituano 1, Ponte 2, público 1584. Oi, Gleger, qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Olha, eu achei o jogo bom, Edu. Gostei do jogo, bem movimentado, né? E assim, os dois tempos muito iguais, né? Mas eu vou ficar um pouquinho com o segundo tempo pela emoção ali, né? De um jogo mais movimentado, o Ituano partindo para cima. Então, um jogo bom, melhor o segundo tempo. Muito bem, os gols saíram no primeiro tempo, mas o Gleger achou melhor o segundo tempo. E você, CH? Jogo bom, melhor o primeiro tempo. Vamos lá, Zorzinho, goleiro Kaique França, pela defesa que fez de cabeça do Krigor, que dá um trabalho Krigor, hein? A 10 segundo tempo, aquela cabeçada no reflexo, pimba para escanteio e o fator sorte. O Krigor perdeu um gol a 18, cruzamento que veio da direita, né? O Fábio Sanches não cortou e o Krigor perdeu no primeiro pau, foi pra fora, precisa ter sorte também. A nota do Kaique França jogando de amarelo hoje, Zorzinho. Ele teve um lance só, Edu, que ele sai ali meio estabanado aí, né? Num lance que o Fábio Sanches salva ali. Ele devia ter ficado no gol, tudo bem que estava impedido, mas o goleiro tem que ter essa leitura. Mas num contexto geral ele foi bem. E essa defesa aí, que foi uma defesa importantíssima, ele foi lá no cantinho e fez a defesa. E outras defesas também, com um grau de dificuldade mais baixo, mas defesas seguras. Então o conceito dele hoje, regular. Olha, Caredu, os deuses do futebol abriram os caminhos para a nossa macaca. A torcida do céu vibra, Paraquedas, Chita, Maurinho, Brandão, Donana, Conceição, Biriel Soares e tantos outros ilustres comemoraram, hein? Fraternal e grande abraço, Victor Patiri de Salvador da Bahia. Obrigado, Victor. Então vamos lá, CH, lateral direito, Bernardo. Foi amarelado no final, deu uma segurada. Como é que você achou que foi o Bernardo hoje? Achei que ele batalhou bastante, Edu, mas teve muitos problemas. Regular. Agora vamos à dupla de zaga, os dois analisando. Começando com Gleger Zorzinho sobre Thiago Oliveira e o Fábio Sanches. É o seguinte, enquanto estava a Ponte vencendo, o Thiago Oliveira cortou todas. Mas teve aí o gol do Ituano, que estava na jogada do Ailon, né? Deu uma falhada nessa marcação e gol de cabeça do Ailon. Aí outros fatores e lances continuando e a zaga cortando bem. E o senhor Fábio Sanches não cortou aquela bola que quase que o Krigor empata a 18 segundo tempo, que eu frisei aqui na sorte do Kaique França, tá? No mais, fizeram aí bons cortes, não sei o que vocês acharam, como a equipe também venceu, isso pesa também na análise. O Thiago Oliveira foi amarelado e aquela mania que a torcida vinha reclamando, senhor Thiago Oliveira, tá saindo que nem Luiz Pereira, tá saindo que nem Domingos da Guia. Ele só deu uma arrancada hoje, uma, que ele quis passar e tal, levar até o meio de campo, no mais não percebi. E Gleger Zorzinho analisa, Thiago Oliveira e Fábio Sanches. E teve o lance do gol, né? Que o Thiago participou ali. Para mim, ele falha na jogada, ficou olhando a bola e esquece do jogador. Mas assim, Edu, se nós analisarmos a partida num todo, né, os cortes que fez o Thiago, o Fábio Sanches, você vê o Fábio Sanches em um momento ali, estava dando pique no finalzinho do jogo, dando carrinho, correndo, lutando. Então, assim, eu acho que essa entrega, essa dedicação
e o posicionamento e o entrosamento desses dois jogadores não me permite dar um outro conceito que não seja bom para os dois, Edu. E para você, CH, Thiago Oliveira e Fábio Sanches? O Thiago, só o aspecto da bola parada, que ele bobeou, marcou o jogador, não marcou, aliás, marcou a bola, não o jogador, e ele não pode dar esse tipo de titubeio, né? O restante, os dois foram rebatedores, trabalharam demais, o Ituano deu muito trabalho para o time da Ponte, foram muitos escanteios, muitas bolas alçadas, e a cabeça do Fábio Sanches e do Thiago, com certeza, está inchada de tanto cabecear a bola defensiva. Então, melhor o Fábio Sanches, conceito bom, o Thiago leva a regular. Bom, eu sigo com você, CH, para falar da lateral esquerda. Arthur começando, depois sai a 10 do segundo tempo, entrou Giancarlo. Bom, é que o Ituano, conforme você disse aí, ele ataca muito pelos lados, demais. Eles trabalham demais a lateral, demais. Então, teve muito cruzamento, muita bola, muito trabalho pro Bernardo na direita, pro Arthur na esquerda. E o Giancarlo entrou e teve aquele cruzamento a 18 que o Fraga, né, que o Krigor quase marcou, perdeu no primeiro pau, mas o Giancarlo também permitiu que houvesse o cruzamento. Como é que você achou aí, Arthur e Giancarlo? O Arthur teve bastante trabalho, fez um trabalho regular. Né? Teve problemas, teve acertos, mais tímido no apoio. E o Giancarlo, o menino que entrou, ele tem algumas deficiências, mas eu acho que ele fez uma coisa que o time precisava: segurar a bola no ataque, na intermediária e no ataque. E ele fez isso. Ele vai ter que ter paciência com ele, senão ele não vai amadurecer nunca. Eu torço para que ele participe dos jogos e não comprometa. Eu torço para que ele participe dos jogos e não titubeie. Hoje ele foi e fez um trabalho legal, entrou bem, como todos entraram bem, Edu. Olha, o Jorginho, vamos falar agora dos volantes, começando pelo Fraga, que pela primeira vez entrou como titular, é o terceiro jogo dele, veio aí do 15 de Piracicaba. Depois entrou Moisés Ribeiro, a 23 do segundo tempo. O que você achou do Fraga aí? O Moisés Ribeiro, a primeira que entrou, né? Primeira bola dele, ele errou mal também, mas depois parece que deu uma ajeitada, foi tocando, foi distribuindo, foi se apresentando à frente. Conforme você disse, o conjunto daqueles que entraram ajudaram a dar uma amortecida no jogo, hein, Zorzinho? Sim, exatamente, Edu, concordo plenamente. Eu gostei do posicionamento do Moisés, da atitude dele. Errou ali naquele primeiro lance, mas aí acabou de entrar, né? O jogo movimentado, corrido, campo pesado, mas depois ajustou e foi bem. Conceito do Moisés regular e do Fraga também. Acho que ele cumpriu ali o que foi determinado, cumpriu o que foi passado, né? Cansou, extenuado, correu uma barbaridade também, mas mostrou que está pronto para ajudar, está pronto para a hora que o Hélio precisar, está lá à disposição. Então, conceito regular também. E o Leonaldo, hein, CH? Leonaldo, volante, quer dizer, ficou muito cobrindo a direita lá também, né? Jogou o tempo todo. Olha, o Leonaldo já indo para 52 jogos na Ponte. Veio da base do Taubaté para a base da Ponte. O que você achou do Leonaldo? Ele foi melhor que a última partida. Ele teve muito trabalho defensivo. Hoje ele trabalhou para o time. Ele apareceu menos com a bola, mais na marcação e no preenchimento de espaço. Fez uma partida regular. Foi melhor que a última que ele fez. E o Ramon, hein, Zorzinho? Ramon, volante, que tenta fazer um trabalho de meia, joga sempre com a 40, foi até 32 segundo tempo, depois entrou o Alisson. O Ramon é o seguinte, percebeu alguns passes errados, o que ele tentou ofensivamente não deu muito certo, vez ou outra e tal, como esse lance aí que você achou que foi a defesa do jogo, né? O Pegorari pegando a 26 segundo tempo, que ele participa, ele poderia ter finalizado, mas ele tentou passar para o Fecim. Mas aí o Pegorari apareceu, fez o corte, fazendo defesa. Vamos lá, Ramon e depois o Alisson, né? Que mas também... mas o Ramon é uma peça dessa engrenagem, né, Edu? Tem dado certo. Eu acho que ele, assim, apesar de não ter aparecido tanto, mas é um jogador importante ali na recomposição, na marcação, no fechamento de linha, na organização do time, do meio de campo. Então o conceito do Ramon é regular. E o Alisson, como os outros, também entrou bem. Entrou bem ali, marcando, lutando, correndo, que é a característica desse jogador, né? Então fica com um conceito regular também para o Alisson. Agora me fala uma coisa, o Igor Formiga entrou no lugar do Fecim. Agora o Fecim é um meio atacante, o Igor Formiga é lateral direito. Aliás, o Igor Formiga foi para a lateral direita. Como é que ficou a Ponte? Não estou entendendo isso. Aí a Ponte ficou sem meia, é isso?
Ficou com um a menos no meio. Na verdade, o Fecim ele estava variando do meio para a extrema, para o lado direito, ok? Então, o que fez o treinador? Tirou o Fecim e fez uma dobra Norberto atrás, como lateral direito, e o e o Formiga fazendo a dobra na frente dele, como se fosse um ponta-direita, né? Com a bola, com liberdade de ir pela diagonal e também mais aberto, e sem a bola marcando a descida do lateral esquerdo da equipe do Ituano e também do ponto esquerda, fechando o setor. Foi isso que ele fez no jogo. Então, sigo com você, CH. O Fecim, ele sofreu o pênalti, né? E depois, no segundo gol, o Luca cobrou o pênalti. E o Fecim tabela com o Luca no segundo gol. O Fecim que dá assistência para o Luca, né? Participa aí do segundo gol. Você analisa, então, o Fecim e depois você fala do Igor Formiga, que foi importantíssimo, principalmente nos instantes finais aí, nos acréscimos, amortecendo, ajudando, vai para frente, sofreu a falta, fez um corte também ali. E aí, CH, Fecim e Igor Formiga. O Fecim fez um partidaço. Os gols da Ponte, todos os 2 gols tiveram a marca registrada, o carimbo dele. Primeiro tempo ele mandou na partida. Eu só não votei nele porque ele caiu muito no segundo tempo, por causa da parte física, a característica do jogo mudou, né? A marcação em cima dele foi um pouco mais próxima. Mas no primeiro tempo o Fecim fez a Ponte de maneira ofensiva aparecer no jogo. O Luca, o Danilo e ele, os 3 jogaram muito bem. Ele foi o garçom, sofreu o pênalti, jogou pra caramba no primeiro tempo. No segundo tempo, repito, caiu de produção. Mas eu gostei demais do futebol dele, o conceito é bom para o Fecim. Ok, agora você falou do Igor Formiga também, CH já falou? Eu também, foi outro que eu gostei, né? Gostei, todos que entraram bem, o Fecim especialmente. O Danilo Gomes, hein, Zorzinho? Danilo Gomes veio de São Paulo, completou 10 jogos, é o tal negócio. Ele, para finalizar, é um problema sério. Eu me lembro de um lance que foi no primeiro tempo que a bola sobrou para ele e vai lá, o Fecim. 16 minutos. O Fecim também dá uma assistência para o Danilo Gomes. Dentro da área, próximo da pequena área, mas ele pega mal na bola, pegou fraco. Mas perto do goleiro, pegou fraco o Danilo Gomes. Agora, tudo bem, vocês comentaram. É voluntarioso, participa, vem, recompõe, vem a bola. De vez em quando dá um drible, acerta, faz uma jogada na lateral. Enfim, sofre uma falta. Tudo bem, é mexedor. Mas perto do gol, não tá legal. E o Echaporã, depois entrando a 23 segundo tempo, cobrou uma falta exótica, isolou, mas depois chutou mal no travessão. E a bola é com você, Zorzinho. Danilo Gomes e Echaporã. Você anota tudo, né, Edu? Impressionante, viu, Edu? Assim, o Danilo Gomes, eu gosto do estilo de jogo dele, apesar de concordar contigo que ele, em alguns momentos, ele peca ali na hora da finalização. Não sei, às vezes é característica do jogador, né? Mas nós vimos a jogada que ele fez, né, no lance da penalidade máxima para a Ponte, uma metida de bola para o Fecim que foi fantástica. Aí ele vai numa diagonal, né, numa bola recebida pelo Fecim também, acaba errando. Mas assim, é característica, mas eu gosto. Eu gosto do jogador como o Danilo Gomes, sempre de muita entrega, jogador perigoso, jogador que, na grande maioria das vezes, tem um jogador marcando e o outro sempre vem acompanhando ali para fazer essa sobra, porque ele parte para cima, ele vai mesmo, ele consegue passar na força, na velocidade. Então o conceito do Danilo Gomes hoje é bom. Do Echaporã, ele entrou bem, né? Assim, tudo bem que teve aquela falta lá, mas a gente percebe que ele é um jogador voluntarioso, rápido, né? Chega, teve essa bola que ele chutou na trave. Então ele vai aos poucos, né? Vai adquirindo ritmo, vai se entrosando, vai criando casca, como se diz, né? E o Echaporã tá aí, um jogador que também pode ajudar, né? Se estiver concentrado, se estiver focado, vai ajudar. Conceito para o Echaporã regular. Obrigado ao Marcelo Betarelli, de Balneário de Camboriú, Santa Catarina, né? Obrigado pelo carinho aqui. Macaca safada, ganhou, seu Edu. Obrigado, Marcelo. Agora, professor, é o seguinte, CH, você vai falar do Lucas já? 2 gols e mais nada. Agora, alguns lances também que o CH deve ter ficado muito na bronca. Lances, você quer ver só? Cobranças de faltas laterais e alguns escanteios que a Ponte precisa, entre outros problemas, corrigir urgentemente. Eu vi o Bernardo cobrar uma falta ridícula, eu vi o Igor Formiga cobrar uma falta ridícula, essa do Echaporã, o próprio Fecim,
Ele foi cobrar um escanteio no primeiro tempo, cobrou rasteiro. Gente, escanteio. Todo mundo na área esperando, o cara cobrou rasteiro. É cada falta lateral que, olha, pelo amor de Deus, hein, senhor Hélio dos Anjos? Pega o videotape, né, e mostra a eles. Luca, CH, 2 gols e mais nada. O Luca é o dono da companhia, né? É o chefe da cavalaria. Ele, quando a coisa aperta, ele aparece. Agora o resto precisa ajudar. E hoje eles ajudaram o Luca a jogar. O Echaporã, o Fecim ajudou, o Danilo ajudou, o Ramon ajudou. No primeiro tempo, com toda a sua limitação, o Bernardo ajudou, o Leonaldi ajudou. Então, o Luca sozinho, ele não consegue resolver tudo. Precisa o resto colaborar. Colaborar o quê? Fazer um jogo organizado, que essa bola chegue de maneira equilibrada na frente, que ele tenha um parceiro para jogar junto, porque o Luca não é um cara de velocidade. E hoje ele jogou muita bola, principalmente no primeiro tempo. E é aquela frase que não é nem minha, né, Edu? É sua, na verdade. 2 gols e mais nada. Luca, conceito bom. Não, isso é muito antigamente. Tinha um jornalista na Casa Esportiva que fez uma gozação uma vez. Olha, mas é o seguinte, o Luca, eu vou fazer o levantamento, depois o último grande atacante que a Ponte teve foi o Washington, que saiu em 2002 da Ponte. Em 2002 ele foi para a Turquia. Então, de 2002 para cá, o Luca, agora com 35 gols, uma das suas passagens, passa a ser um dos grandes artilheiros que a Ponte teve do tempo do Washington para cá. Vou fazer o levantamento, depois eu trago para vocês. Mas deixa eu ver aqui, só para liberar o CH, você, por gentileza, vai falar agora do Hélio dos Anjos. Por aquilo que ele escalou, colocando Fraga, apostando em Fraga, porque Amaral, menino Amaral, machucado, apostou em Bernardo na lateral direita, porque Norberto, suspenso, apostou no Fecim, começando, e não Echaporã, e pelas alterações, Hélio dos Anjos, CH. O professor Hélio trabalhou direitinho hoje. Escolheu Fraga para começar a partida, foi uma surpresa para todos nós, né? Nós não tínhamos a informação do Amaral machucado, nem foi para o jogo. Eu acho que ele acertou. O time estava bem postado. A Ponte demonstrou para mim que conhecia exatamente o Ituano, que tinha as informações do Ituano e utilizou a maneira de jogar correta para derrotar o Ituano. Ele tem muitos problemas na hora que ele muda, na qualidade técnica do time, mas diante do cenário que se apresentava de muita cobrança, pressão dos 2 treinadores, situação na tabela, eu acho que ele fez um bom trabalho e hoje, como diria aquele, ele tirou o pedido. Não só tirou o pedido, mas o time dele mostrou para mim, foi um detalhe até que o Gleger lembrou e eu quero dizer que eu concordo ao longo do jogo. Hoje eu olhei a Ponte e percebi que tinha um treinador comandando o time. Não foi uma grande partida, mas foi uma partida que a gente tem que ressaltar diante de todas as dificuldades. Bom conceito do professor Hélio dos Anjos. E para você um grande abraço, bom descanso, bom retorno a Jundiaí, cuidado com a chuva, tá bom, CH? Obrigado, um grande abraço a todos, o meu agradecimento a toda a nossa audiência e amanhã às 11h30 da manhã tem o Nossa Área comigo e com Gleger Zorzin. É isso aí, CH aqui em todas as posições também, polivalente. Senhorzinho, para encerrar com você também, por gentileza, o senhor Hélio dos Anjos, a Ponte venceu 2-1 e o trabalho do técnico Ponte Pretano. Eu sempre disse, né, que acreditava demais no trabalho do Hélio. A gente sabe que ele mesmo, com toda a limitação técnica desse time, você vê que hoje a Ponte jogou bem. Mas está enfrentando o Ituano que está cheio de problema, é a 3ª derrota consecutiva, mas isso daí, independente de qualquer coisa. É 11 contra 11, jogadores do lado de lá, jogadores experientes, rodados, calejados, né? Jogadores que conquistaram, inclusive, até um acesso e nas mãos do Mazola Júnior vem fazendo um bom trabalho, fizeram um bom paulista. Então, assim, Edu, nós temos que falar exatamente isso que o CH frisou aí agora, né? Que é a questão de um time treinado, de um time com uma estratégia bem definida, de um time que estudou o time adversário e de um time que executou dentro do campo. Porque não adianta nada você ter um bom treinador, não adianta nada você ter um cara que é estudioso, que faz uma leitura, e a hora que é passado para você, você não executa dentro do campo. Né? E em alguns momentos a gente viu isso no time da Ponte, né? Pode ser até pela limitação técnica, pode ser, claro, pela limitação física, né? Por que não? Então, mas hoje foi extremamente diferente, um time guerreando, lutando, competindo,
correndo e com qualidade. A hora que apareceu, né? A hora que apareceu a metida de bola do Danilo Gomes, o Fecim fazendo uma grande jogada e cavando o pênalti, aliás, recebendo o pênalti, o Luca com personalidade pegando a bola, né? No segundo gol a mesma coisa, nos outros lances criados pela Ponte nós percebíamos um time triangulando, chegando, aparecendo, então isso tem as mãos do treinador. E outro detalhe também é que a hora que vai para o intervalo com o jogo 2-1, aquela mesma dificuldade que a Ponte passou ali no final da primeira etapa, já não passou no início da segunda, né? Inclusive criando oportunidades até para ampliar o placar. Então, tem as mãos do treinador. Então, para mim aqui hoje, sem dúvida nenhuma, o conceito do Hélio dos Anjos é bom, porque hoje a Ponte jogou o futebol, pôs a bola no chão, né? Claro, cometeu alguns erros e falhas, isso é absolutamente normal. Mas, e diante do resultado também, que era muito importante para as pretensões da Macaca. Então, o conceito dele hoje, Edu, é bom. Tá, e esse Ituano aí, o que você achou? Né? Já não vence há 6 jogos. Deixa eu ver aqui, o Ituano parece que entra na zona de rebaixamento. Deixa eu ver aqui, o Zorzinho é o 18º, né? Com 10 pontos. Quem que você destaca aí? O pessoal gostou desse menino João Vitor, né? Primeiro tempo, principalmente, aqui na Ponte não teve chance, né? Sei lá. Foi importante, inclusive, o ano passado na Série C, João Vitor, hein? É bom jogador, é rápido. Uhum. Né? Tem esse Ailon, que é bom jogador. Daí o né? Krigor. O Krigor também é um jogador chato, né? Um jogador ali na frente, que incomoda, que sai para receber, jogador de muita força. Tem o Léo Santos, o zagueiro, que na bola parada é muito forte, né? Esse Léo Santos, inclusive, teve uma passagem lá pelo Cruzeiro, acho que foi o ano passado, viu, Edu? Ele foi emprestado para lá. Então, assim, é um time irregular, é um time de Série B, mas, infelizmente, não tá se achando. Precisa realmente o Mazola Júnior aí, que vai ter trabalho para resgatar a confiança. Você vê que na hora que o Ituano toma o segundo gol, deu um baque nos caras, deu um frio, né? Foi uma ducha de água fria nos caras. Então, essas coisas, esse resgate emocional é importante demais para esse time que, na minha opinião, é regular, Edu. Um abraço, Zorzinho. Até a próxima. Bom descanso. Valeu, Edu. Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes e até a próxima, se Deus quiser. Olha, estamos nos acréscimos, Cuiabá 1, Corinthians 0, agora 23-19. Aqui a Ponte venceu, hein? Ituano 1, Ponte 2, eu volto já já. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Bisteca suína 17,95 kg para cliente Taquaral Mais. Cerveja Heineken garrafa 600 ml. Leve vasilhame e pague 7,99. Fundi tirolês emmental 400 gramas 32,90. Ofertas válidas até dia 8 de junho. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos.
A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Olha, nos acréscimos, Cuiabá 1, Corinthians 0, 48 minutos e 20 segundos, hein? Agora tem uma falta, o Corinthians, uma falta lateral, perigosa, né? E vamos ver o que vai acontecer aí na cobrança, o número 8, olha, quem diria, hein? É o Cuiabá batendo no líder, e 2 jogadores do Cuiabá já foram expulsos, não, um expulso do Cuiabá, não deu em nada, segue 1-0. Olha, na Série B, portanto, Londrina 1, Tombense também 1, Náutico 2, Vasco 3, Vila Nova 0, Brusque 2, Criciúma 3, Sampaio Correia 1, Ituano 1, Ponte 2, o CSA vence 1-0 Chapecoense, CSA 1, Chapecoense 0, mas chegou a fazer o segundo gol o CSA, mas o VAR, analisando nesse momento, não confirma o segundo gol do CSA, tá? E o Grêmio fez o segundo gol, Grêmio 2, Novo Horizontino 0. A classificação nesse momento, o Cruzeiro joga amanhã, Cruzeiro líder com 25 pontos, em segundo Vasco 21, em terceiro Bahia 19, em quarto Sport 18, em quinto Grêmio com 17, em sexto Operário 15, em sétimo CSA 15, em oitavo Novo Horizontino com 14, em nono Brusque com 13, em décimo Criciúma com 13, em 11º Tombense 13, em 12º Sampaio Correia com 12, em 13º a Ponte com 12, em 14º Londrina 12, em 15º Náutico 12, em 16º CRB 11 e os 4 últimos, Chapecoense 11, Ituano 10, Vila Nova 10, Guarani 9, tá bom? Vamos um pedaço da coletiva do Hélio dos Anjos. Após a vitória da Ponte lá em Itu, professor Hélio dos Anjos concedendo a entrevista quando é confirmado o segundo gol do CSA, hein? Nos acréscimos, CSA 2, Chapecoense 0, situação difícil do Gilson Kleina, né? Na Chapecoense, deixa eu ver, a Chapecoense, ela entra na zona de rebaixamento. Também se complica no campeonato, né? Campeonato realmente muito disputado, muitos empates. O quarto colocado é o Sport com 18, pra vocês terem uma ideia. O primeiro na zona, Chapecoense com 11. A diferença da Chapecoense, primeira na zona, para o Sport, quarto colocado, uma diferença de 7 pontos. 7 pontos. Aqui vários clubes, né? Com 15 tem 2, com 13 tem 3 clubes, com 12 tem 3, 4 com 12, 2 com 11, assim vai. Quer dizer, uma vitória, você vê, o próprio Operário ganhou do Guarani, foi para sexto colocado com 15 pontos. A Ponte ganhou hoje, 13ª com 12, era a penúltima, foi para a 13ª com 12 pontos. Olha, amanhã, o que nós temos aqui na Série B, nós temos aqui na Série B, eu falei aqui o jogo do Cruzeiro, né? Cruzeiro e CRB, 19 horas, hein? Cruzeiro e CRB. E 21h30, Bahia Sport. Bahia Sport, Bahia e os dois estão no G4, né? Bahia e o Sport, tá? É isso aí. Bom, lembrando que hoje nós tivemos uma partida importante, envolvendo aí a Copa do Mundo. O jogo realizado lá no Catar, né? Tivemos aqui o rebolo das eliminatórias africanas e a seleção da Austrália ganhou dos Emirados Árabes. O jogo foi no Catar. Emirados Árabes Unidos 1, Austrália 2. Então a Austrália agora vai para a Copa? Ainda não. A Austrália vai pegar aí o Peru. Jogo é terça-feira. Austrália e Peru valendo vaga na Copa do Mundo. Agora sim, um pedacinho, introdução aí da coletiva do Hélio dos Anjos. Dá uma aliviada a todos nós, ao clube, ao torcedor, principalmente, aos jogadores. Né? Eu sempre falei para eles, trabalham para vocês, treinem para vocês, que o merecimento vai vir. Então, eles treinam muito e eles dedicam muito nos jogos. Se nós tivemos os nossos defeitos, os nossos problemas em alguns jogos que não nos levou a resultados satisfatórios,
Eu acho que hoje nós tivemos um jogo e uma equipe equilibrada. Enfrentamos um adversário que tem um modelo de jogo definido desde o ano passado, trabalhando na Série C, manteve-se assim, fez um grande Paulista. Sabíamos que a dificuldade que nós poderíamos ter era de muita bola na área, muitas entradas de bolas laterais, mas eu acho que a grande virtude nossa foi o time, quando entrou dentro do campo deles, a nossa flutuação, a mobilidade dos 3 jogadores de frente foi decisiva na partida. Antes de nós fazermos o gol, nós já tínhamos tido situações boas e eu tenho que enaltecer isso. Eu acho que a leveza do sistema ofensivo nosso nos levou e nos condicionou a fazer o resultado como nós fizemos no primeiro tempo. Quer dizer, a alteração que você fez ali do resultado, né? O Fecina, a maneira como ele entrou também, ele deu essa mobilização, essa movimentação que você esperava, né? Ele rendeu o que você imaginava. Olha, antes de começar o jogo, durante a preparação, eu discuti com a minha comissão técnica e falei que no momento estava sendo o jogador o melhor nível técnico nosso de momento. Tecnicamente muito bem, com muita força, com muita mobilidade, entrou muito bem em todos os jogos. E nós apostamos nisso, porque o Fecim me ofereceu condições de fazer isso. Eu acho que o grupo tem sua qualidade, nós temos as nossas carências, mas acima de tudo, hoje principalmente, no segundo tempo, para mim, quem definiu a partida foram os jogadores que entraram. Nós estávamos tendo alguma dificuldade, claro, o time teve muita mobilidade, muita intensidade, começamos a sentir num setor que você não pode perder. E a entrada dos jogadores naquele setor ali, né, com Moisés controlando mais o jogo, com o Alisson mais encaixado na marcação e a dobradinha lá das laterais, foi a única coisa que eu treinei realmente diferente, foi fazer uma dobradinha no treinamento de ontem, durante 5 minutos, com o Bernardo mais na frente, com Formiga por trás, porque eu estava acreditando que nós íamos precisar disso, que nós íamos estar na frente num placar aqui contra essa grande equipe do Ituano. Tá. No momento também que o Ituano cresceu, e é natural que o time que está perdendo vai correr atrás, né? A Ponte, ela soube sofrer, ela soube jogar a Série B, que é uma competição que você também conhece bem. O que você passa para eles, né, até em relação a isso, Hélio? Essa competição que é tão difícil, né? Olha, eu comentei com eles que você não finaliza uma série de 5 derrotas sem sofrer. As coisas não são tão simples assim, são 5 derrotas. É uma carga muito pesada. Então você vai fazer um jogo como esse, você vai sofrer mesmo. Mas nós sofremos dentro da normalidade. Eu não vi nos últimos 15 minutos esse sofrimento todo e, na minha visão, mérito dos jogadores que entraram, que, como eu sempre falo para eles, quem entra é reforço. Nós não podemos entrar e ser menos ou pior do que quem estava lá dentro. E Muito bem, final do nosso jogo aberto aqui, Ituano 1, Ponte 2, eu volto no sábado. Sábado tem Ponte Londrina, sábado eu volto com Ponte Londrina. E no domingo tem Novo Horizontino e Guarani. Obrigado a todos pela atenção e no sábado eu volto. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.